seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Essência. Hora certa. Ótima noite para você, são 6h07. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Hoje é dia de futebol, 19ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para 7 da noite. Tem CRB e Ponte e CRB, esse é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior pela 19ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, 21 de julho de 2023, jornada esportiva no ar para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte Loterias, Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Comunicação Integrada, Jumpi Esportes e Restaurante do Dadá. Na Rádio Futebol Interior, canais Futebol Interior, equipe técnica, mesa de áudio e vídeo, no começo aqui com o Felipe Marques, a direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Na Essência FM, seja bem-vindo, bem-vinda você, amigo, amiga, o irmão, a irmã da fé, ligados com a gente a partir de agora em 102,5, 98,5. Coordenação do Gil Kleber, a direção geral do pastor Josimar Fonseca e os trabalhos técnicos do Lucas Boa Pessoa. Mesa de áudio na Essência FM em 102,5, 6 e 9. A partir de agora no ar, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Tem Ponte CRB e Ponte, sem perder muito tempo, vamos com os destaques, girando as vozes que comigo vão fazer a grande jornada esportiva no seu rádio. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. 7 da noite tem CRB e Ponte no Rei Pelé, em Alagoas, em Maceió, capital das Alagoas. Que linda capital, Maceió, de um dos mais belos estados desse país. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. E para trazer o primeiro destaque na jornada esportiva, para falar da Ponte, os canais Futebol Interior tem André Luiz, o repórter feliz, trazendo o destaque da Macaca, o primeiro nessa jornada esportiva. Fala, André, como é que tá, um amigo? Tudo bem? Grande abraço, boa noite. Muito boa noite a você, Carlos Corsato, Marcelo Frank, Felipe Marques, e boa noite muito, mas muito especial a você ligado nos canais Futebol Interior, na Essência FM 102,5 e 98,5. É a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de um embate, jogando na última terça-feira no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em 0-0 com o Esporte Clube Juventude. Precisa mais do que nunca de um resultado positivo esta noite no estádio Rei Pelé, em Maceió, capital da Alagoas, diante do Clube de Regatas Brasil, o CRB, visando aí afastar cada vez mais e aumentar o número daí da zona de corte, os 4 últimos que irão disputar a Série C em 2023. Quanto ao time, o técnico Felipe Moreira fará 4 mudanças. O jogador Mailton deixa a equipe na ala direita para a entrada de Everton. No meio-campo, Amaral dá lugar a Felipinho. O Ramon Carvalho será mantido. Matheus Jesus entra no lugar do Elvis. E no ataque,
Paulo Baia fica como opção, Igor Torres vai para o jogo e o Garoto Eliel também ficará como opção no banco de reservas. Em seu lugar entra ele, André, a esperança de gols do torcedor Ponte Pretano, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz, trazendo o seu primeiro destaque, trazendo o destaque da Macaca. Joga daqui a pouco, 7 da noite, contra o Clube Regatas Brasil, o CRB das Alagoas. O que você destaca do adversário da Ponte do CRB, hein, André? É o Galo Alagoano, o Clube de Regatas Brasil, que vem de derrota 2-1, jogando na última terça-feira no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, diante do Tombense Futebol Clube. Precisa da reabilitação esta noite no Rei Pelé, diante da Macaca. Quanto ao time, o técnico Daniel Paulista não poderá continuar contando com o ala esquerdo, importante jogador da equipe do CRB, o Guilherme Romão. Mas tem mudanças na equipe. O jogador Hereda entra no lugar de Matheus Silva, Simon na ala direita, na zaga Simon entra no lugar de Anderson Conceição e no meio campo Rômulo ficará como opção no banco de reservas. Em seu lugar, Juninho vai para o jogo. Este é o Galo Alagoano, daqui a pouco diante da Macaca, meu caro Carlos Corsato. Legal, tá aí o André Luiz trazendo os primeiros destaques. Ponte, CRB e Ponte. A bola vai rolar daqui a pouquinho e você vai se ligar com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol no Interior. Esse vai ser o 18º confronto entre as equipes, 18º confronto entre os times. Por enquanto, a Ponte Preta tem aí vantagem, né? Para cima dos alagoanos. A Ponte, aliás, tem 8 vitórias, né, contra 5 do CRB e 4 empates. Macaca marcou 4 empates. Macaca marcou 21 gols e sofreu 17. A Ponte não perde para o CRB desde 2020. Última derrota da Macaca para o time do CRB em 2020 no Campeonato Brasileiro da Série B daquele ano. No dia 24 de outubro, a Ponte foi derrotada por 1-0. De lá pra cá, 5 jogos com 3 vitórias da Ponte e 2 empates. Bom, pra comentar este jogo, a gente vai de carona com ele, Frank Francisco, o comentarista aqui dos canais Futebol Interior. O seu destaque, Frank, boa noite. Rapaz, o Felipe Moreira mexeu e mexeu muito no time, hein? Grande abraço pra você, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nação Ponte Pretana, toda a nossa equipe aqui. Ao pessoal da Rádio Essência que está nos acompanhando, Carlos, hoje lá, nos dando carona aí nessa jornada. Um amém aos irmãos. Carlos, é o seguinte, o Felipe, nitidamente a gente percebe com essas mudanças que ele está tentando produzir uma linha de alternativas no time da Ponte, se bem que eu vou acrescentar um detalhe, Carlos, isso é forçado. Eu tenho certeza que algumas das alterações de hoje, elas estão relacionadas a condicionamento físico também. São jogadores voltando de lesão. A gente esquece, porque o time está numa campanha ruim, então a gente acha que o jogador voltou da lesão, ele vai voltar como ele estava antes. E isso não é real. Então tem que vir dosando as coisas. A único senão aí, Carlos, para mim, de torcedor ponte-pretano, é manter o Thales e tirar o Paulo Baia. Porque entre o Paulo Baia e o Thales, Carlão, o Thales não vem rendendo bem. E o Paulo Baia é um cara que dá trabalho. Mas, enfim, vamos aguardar. Carlão, tô com uma expectativa boa, torcedor. Pode me chamar de malucão. 2-0 pra Neguinha. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior no YouTube, Osmar Dangar. Chegando, hoje sou o primeiro a sofrer, o primeiro a chegar, o primeiro a ver as mensagens, coisas de sempre, técnico limitado, errando em escalação. Resumiu, né? Goleiro fazendo milagres. Tá dizendo boa noite aqui, boa noite pra você, Osmar. Grande abraço, viu? Boa noite também aqui pro querido Lucas de Souza, tá com a gente aqui, ó. Tem a nossa enquete lá no YouTube, você pode votar, tá bom? Por enquanto 10 votos, hein, já na enquete, né, no nosso YouTube.
Para você, já tem 10 votos lá e nem abrimos direito a enquete. Tá dando 70% Ponte, 20% CRB, 10% empate. O J. Marcelo, Leonaldo não pode ser reserva nesse time. Felipe Moreira sempre erra nas escolhas. O Gustavo Carvalho, boa noite, amigos. Vamos, macaca querida. Valeu, aquele abraço. Vai participando aqui no chat do YouTube. Você pode participar também pelo WhatsApp, 989-89-3526, ou então pelo Facebook, pelo YouTube. Deixa a sua mensagem pra gente. Bom, esse barulho de microfone aí, microfone do narrador tá ligado, então vamos trazer o destaque do narrador. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Ele é menino novo, tá começando hoje, vai fazer o seu primeiro jogo, a estreia, então ele não conseguiu ver o microfone ligado, e aí tudo que ele tava fazendo tava saindo na minha orelha aqui, e com certeza no seu áudio também. 6h17, o seu destaque, Corsato, seja bem-vindo, já começamos bem a jornada, mas ó, vamos terminar melhor, hein? Eu tô com o Frank hoje, acho que... Vou errar o português aqui, mas de propósito, tá bom, gente? Acho que nós ganha hoje. Boa noite. Boa noite, Carlos. Abraço pra você, pro André, pro Frank, pro Felipe Marques, pra todo mundo que tá no FM, na Essência, nas duas frequências, 102.5, 98.5 e, é claro, com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A expectativa é de um bom jogo. Fechando, né, o turno. 19ª rodada, a Ponte abre com o CRB essa rodada aí. A Ponte tem 22 pontos, pode chegar a 25 pontos. Enfim, lembrando que na última temporada, posso estar enganado, eu erro bastante, né? Mas o Hélio dos Anjos também terminou o primeiro turno com 22 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Então, se o Felipe Moreira conseguir um empate, ele faz 23 e faz uma campanha melhor no primeiro turno do que o Hélio dos Anjos na última temporada com a equipe da Ponte Preta. Vamos aguardar. O jogo é fácil? Não é fácil. CRB é um time bom? Tem um time bom também. Daniel Paulista é um bom treinador? É um bom treinador. Então, não vejo vida fácil, tranquila para Ponte, não. Mas vamos competir, quem sabe trazendo ponto ou pontos das Alagoas, Carlos. Lembrando que o CRB só tem 17 jogos, né? Tá faltando um jogo contra o Avaí, né? Que seria no Rei Pelé, mas o Avaí não conseguiu decolar, né? Em virtude do mau tempo na semana passada. Então o CRB hoje está atrás da Ponte, mas ainda tem um jogo para fazer. Vai terminar a primeira fase, né? Estamos terminando a primeira fase para a Ponte Preta na 19ª rodada, mas o CRB vai fazer o seu 18º jogo. Pois não, André, quer falar alguma coisa? É só pra confirmar aí, realmente, Marcelo, você tem razão, o Hélio fez 22 no ano passado, se o Felipe pelo menos empatar, ele supera o Hélio. E perguntar a você, tá nervoso na sua estreia? Então, né, a Ponte Preta, assim, é aquilo, né? Aí muita gente vai falar, o Hélio dos Anjos, do ano passado, tal, o Felipe Moreira. Cara, vai falar o quê, né? Vai falar o quê? 22 pontos ele já tem. Se ele empatar, a campanha é melhor do que a do Hélio dos Anjos. Mas já vou avisando aqui, eu tô dizendo, né, e tô falando isso sempre, não gosto desse negócio de ficar trocando treinador, não gosto. Já disse aqui que se fosse para trocar o treinador, eu teria trocado no jogo contra o Sampaio Corrêa. Agora, de lá para cá, não tem por que trocar. Né? No jogo contra o Sampaio Corrêa, a Ponte jogava o pior futebol da Série B. Hoje isso não acontece mais, né? Mas vocês ficam defendendo o treinador aí, o pessoal no chat fica bravo, hein? O pessoal fica bravo com a gente. 6h20, mas é isso, opinião é opinião, né? Não tô defendendo ninguém, só tô dando um dado. Eu estou. Eu defendo aqui, nesse momento, e defendo no meio-campo FI. Agora, trocar o treinador é dar aquele famoso corte no dedão do pé. 6h20, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Você participa, 989-89-3526. 989-89-3526. Sandra escreveu aqui, vamos Ponte. Obrigado, Sandra, pela participação. Tá com a gente aqui no YouTube. O James, Santista, tá ligado com a gente aqui. Diz que é Santista, mas tá ouvindo a nossa transmissão, vendo também aqui pelo YouTube. Valeu, muito obrigado, viu, James? 989-89-3526. A gente vai pro primeiro intervalo aqui na Jornada Esportiva. Daqui a pouco voltamos. Tem o Arthur Eugênio Matias, já falando do primeiro confronto
entre Ponte Preta e CRB. É aquilo, você sabia que o primeiro confronto entre Ponte Preta e CRB terminou em 2-2? Aliás, os 2 primeiros jogos entre Ponte e CRB na história terminaram com o mesmo resultado. 2-2, o Arthur Eugênio vai falar do primeiro confronto. Daqui a pouco, o Arthur Eugênio Matias vem aqui nos canais Futebol Interior. O André Luiz vai trazer a palavra do capitão da Ponte Preta daqui a pouco. O Fábio Sanches, a Ponte que tem a 4ª melhor defesa da competição. Tem o pior ataque do campeonato, mas na defesa a Ponte tem a 4ª melhor defesa. O Fábio Sanches, capitão da Ponte, fala daqui a pouco com a gente também. Tem as informações do nosso André Luiz, tudo sobre a Ponte Preta, o Frank Francisco comentando, o Marcelo com seus pitacos nada a ver, e você participa, manda mensagem pra gente. Se sobrar um tempinho, eu quero falar um pouco também da vida política da Ponte Preta, consegui algumas informações aqui a respeito do que será alterado no Estatuto da Ponte Preta na reunião extraordinária que acontece na próxima segunda-feira, a partir das 18 horas, a primeira chamada. 6h22, depois do intervalo a gente volta, canais Futebol Interior, Essência FM, Rádio Futebol na Canela, nossa parceira no Mato Grosso do Sul, a partir de agora com a gente também. Sejam todos bem-vindos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Carlos Corsato. 6h25, é fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, daqui a pouco tem Ponte Preta e CRB. André Luiz, pega no microfone aí que o torcedor da Ponte tá ávido para ter as informações e saber quem joga na Macaca Escala e a Ponte Preta, por favor. Kaique França no gol, Everton, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Felipinho, Ramon Carvalho, Matheus Jesus e à frente, Thales, Igor Torres e André Esperança de gols, o torcedor da Macaca. Este é o time escalado por Felipe Moreira para entrar em campo daqui a pouco, 19 horas, no estádio Rei Pelé, diante do Galo de Campina Alagoano, meu caro Carlos Corsato. Tá, escala no pique do rádio aí o CRB, por favor. O CRB vai a campo com Diogo Silva no gol, Hereda, Simon, Fábio Alemão e Edmar. Falcão, Juninho, Lucas Lima e João Paulo, Renato e Anselmo Ramon, o time do técnico Daniel Paulista. Muito bem, jogadores experientes aí nesse time do CRB. Ô Frank, vamos lá, Frank. Eu vou anotar aqui os comentários, porque dependendo do que acontecer, né?
comentários aqui do torcedor. Por exemplo, já tem aqui, ó, o Marcelo, J. Marcelo, tá dizendo, Leonaldo não pode ser reserva nesse time. Bom, já é uma cornetada aqui, né? Eu também acho, eu tô com você, viu, Marcelo? Eu escalaria o Leonaldo na vaga do Filipinho. Pra mim, Leonaldo e Ramon. Mas vamos lá, o Frank, alterações nesse time. O Mailton sai da lateral direita, entra o Everton. Eu quero que você fale primeiro dessa substituição. Vamos lá. Carlos, o Mailton, pra mim, né? E você também, particularmente, que já conhece a opinião sobre esse caso. O Mailton é um jogador para entrar na segunda etapa, para desafogo do time, entrar na segunda linha. O Mailton na direita de lateral, na ponte, até agora não jogou. É na dele que é bom. Pra dizer que ele não jogou nada de lateral, do lado esquerdo ele ainda fez alguma coisa. Ele joga bem de lateral esquerdo. Ainda fez alguma coisa. Mas prefiro ele numa segunda linha, que tem uma boa bola colocada, Carlão, pega bem na bola. Então, pra mim aí, o único problema tá jogando o Everton. O Everton é um jogador interessante, merece um trabalho da pessoal da Ponte, Carlos. Ele faz partidas muito boas e de repente quando você espera que ele mantenha o ritmo, ele é aquele tipo de jogador que faz um jogo que você não entende o que aconteceu com ele. Ele cai de ponta cabeça. Espero que hoje ele entre bem. Tá, bom, essa a primeira alteração. Agora vamos lá no meio campo. O Felipe Amaral não joga o Felipinho, que inclusive tá pendurado, tá com 2 cartões amarelos. Se tomar cartão hoje, estará suspenso pro próximo jogo. Oi. Os pendurados na ponta, só para o Frank ficar ciente aí, o Ramon, o Filipinho e o Edson. Isso. E aí, essa alteração, você faria? Se não, faria ok. Se trocasse, se for para trocar, colocaria quem? Não, Carlos, eu faria essa mesmo. Para mim, o Filipinho há muito tempo merece uma boa sequência. Veio de contusão também, aquilo que a gente tem falado. Então vai começar entrando gradativamente. Agora o Filipinho, acredito que dentre os que se machucaram, Carlos, e andou ficando afastado, é o que deve estar num nível aí melhor. E no jogo passado, analisando o jogo passado, ele entrou e fez uma partidaça. Você lembra que vocês brincaram aqui, perguntaram a quantos minutos o Filipinho vai tomar o cartão amarelo? E eu cravei na hora, ele não vai tomar cartão nesse jogo. E não tomou. Jogou o segundo tempo inteiro e não tomou cartão. Então, assim, tá crescendo, tá evoluindo. Eu faria, Carlão. Matheus Jesus na vaga do Elvis. Outra alteração que eu também faria, Carlos. E vou explicar o porquê antes que o torcedor me mate aí nos comentários. O Elvis tá voltando de contusão. A gente precisa analisar futebol com frieza. Eu gosto sempre, Carlos, de relembrar, e você pode me ajudar, às vezes eu esqueço o ano, quando o Guto revezou o Adrianinho e o Renato Cajá. 2014, né? Isso, perfeito. E a gente entendeu isso, foi numa boa e funcionou. E hoje na Ponte nós precisamos desse tipo de coisa com o Elvis. E o Matheus, no caso, vai ser o jogador. Porque se a gente olhar, nós temos muito bons jogadores na meia cancha como segundo volante, Carlão. Eu ainda mantenho minha opinião que a Ponte não tem um cabeça de área perdigueiro. O Eberlin sabe disso. Nós temos jogadores que se adaptam. Ramon tem feito boas partidas. Então hoje essa entrada do Matheus como titular para mim está perfeita. Deixa o Matheus entrar, o Matheus esgotar a marcação do pessoal do CRB na minha cancha. O Matheus ele também pega muito bem na bola. E se houver a necessidade, lá depois dos 15 do segundo tempo, ou mesmo no intervalo, coloca o Elvis tranquilo para já jogar mais inteiro, para pegar os jogadores do CRB mais cansados, que vai ser melhor para o Elvis que está voltando agora. Certo. Agora no ataque eu vou falar as duas de uma vez para a gente já resolver esse problema. O André na vaga do Eliel, ele já havia falado isso na coletiva no último jogo. Então, acho que essa já era uma alteração até possível, inclusive hoje no meio-campo FI. Eu escalei o André como centroavante. Agora essa do Igor Torres na vaga do Paulo Baia, surpreendente para mim, para você. Eu também, particularmente, essa eu não faria, Carlão. O Paulo Baia tá jogando muito bem. Então, eu não vejo motivo para ele entrar com o Igor Torres, né? Apesar que eu vou esperar a bola rolar para depois eu confirmar o que eu estou aguardando ver em campo, Carlos. Tá certo. Ele vai fazer uma dupla de área entre o Igor Torres e o André. Porque o André, apesar de ser um matador, o André tem uma boa saída da área, ele faz uma boa parede. E o Igor Torres, ele consegue fazer o chamado facão, Carlos, e aparecer ali também pelo meio da área. E acredito que o Thales hoje deve fazer um jogo um pouco mais recuado, porque o Thales era lateral esquerdo e não atacante. Ele foi, posteriormente,
colocado como atacante por causa dessa questão de avançar bastante. Certo. E mostra a qualidade. Então acredito que seja taticamente isso. Mas eu também não teria tirado o Paulo Baier, que tem jogado bem. Ok, daqui a pouco a gente segue então falando mais do time da Ponte. Então, Paulo Baier. Pro nosso comentarista aqui, então a única alteração que ele não faria, a alteração do Paulo Baier pelo Igor Torres, né? Então tá, essa é a única que ele não faria. Eu teria colocado o Leonaldo no time e para mim o Elvis é titular no time, mas o comentarista aqui é o Frank Francisco. Abraçando o Gustavo Carvalho, precisamos fazer mais jogadas nas linhas de fundo, acho o time nosso muito sem profundidade. André quase não recebe cruzamentos. Paulo Baier tem que entrar pela direita no segundo tempo. É por ali que ele fez os gols, diz o Wilson Correia, que pergunta se o Leonaldo vai pro Palmeiras. Por enquanto, só sondagem, viu, o Wilson? Boa transmissão a toda a equipe, diz aqui o Ciro de Paulínia, a Maria Aparecida Dami, boa noite a todos do FI, um abraço. Marilene Amâncio, receba meu carinhoso abraço a todos, boa noite. E hoje tem macaquinha querida, Marilene, aquele abraço, minha querida, obrigado pela audiência. 6h32, deixa eu trazer aqui o nosso capitão, o nosso comandante, Arthur Eugênio Matias, vai trazer histórias e curiosidades deste jogo. Pontes RB vai falar a história, vai contar a história do primeiro jogo entre Ponte Preta e CRB. A bola é sua, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos recordar a história de Ponte Preta e CRB, passando em revista, contando a história para você que gosta do passado, que gosta de homenagear craques que marcaram época em outras passagens. Vamos voltar no tempo, década de 1970, há 43 anos atrás, 7 de maio de 1978, o primeiro jogo entre Ponte Preta e CRB, e um bom resultado para o time alagoano. A partida terminou empatada 2-2. Bom resultado, pois o jogo foi jogado no estádio Moisés Lucarelli em Campinas, e Campinas com 350, 400 mil habitantes, um ótimo público neste domingo, 8.406 o público pagante. O árbitro foi o gaúcho Luiz Guaranha. A Ponte Preta abriu 2-0 aos 31 minutos de cá, aos 34 minutos, Dadá peito de aço, Dario. O CRB descontou ainda no primeiro tempo, Roberval aos 39 do primeiro tempo, e no segundo tempo, Silva empatou aos 5 minutos da etapa complementar. E isso mesmo, este Roberval que jogava no time do CRB é o Roberval Davino, um dos melhores treinadores que o Brasil já teve, muito sucesso, principalmente no interior paulista, nas 3 últimas décadas. A Ponte Preta, do técnico Milton dos Santos, Rafael no gol, Jair Pisserni, Juninho, Nenê e Odilei. O meio-campo fantástico, o meio-campo histórico e lendário da Ponte Preta. Vanderlei, Marco Aurélio e de cá. Na frente, Afrânio, Dario e Tuta. 2 alterações na Ponte Preta, Barrinha no lugar de Afrânio e Elinho no lugar de Dario Maravilha. O CRB veio a Campinas tendo como treinador Gilberto de Carvalho. Olha o CRB em 1978. César o goleiro, o mesmo César que depois do CRB jogou no Corinthians, foi titular do Corinthians, também esteve no Juventus até retornar ao futebol do Nordeste. César, Carlos Alberto, Ivan, Sid Clay e Flávio. O Sid Clay também é conhecido, teve uma boa passagem pelo Náutico. Deco, Roberval Davino, depois Ézio e Jairo Mendonça. Isso mesmo, Jairo Mendonça, irmão de Jorge Mendonça, infelizmente já falecido. No ataque, Mundinho, Silva e Dirceu. Este o time do CRB em 1978. Veja a escalação do CRB e lembre de Roberval Davino, virou treinador de sucesso. No time da Ponte Preta, alguns também viraram treinador de sucesso, como Marco Aurélio,
como Vanderlei Paiva e Juninho, que chegou a ter um bom momento como treinador, trabalhando até mesmo no Corinthians. O Tuta chegou a ser treinador da Ponte Preta e o Afrânio Ryu também, sucesso como treinador no interior de São Paulo, até o seu precoce falecimento em um acidente de carro em Ribeirão Preto. Rafael também tentou ser treinador de futebol, dirigiu algumas equipes do interior paulista e paranaense. Bastante desses jogadores com sucesso como treinador. Rafael, Jair Pisserni, Nenê também foi treinador de futebol, Vanderlei, Marco Aurélio, Afrânio, Tuta dirigiu a Ponte Preta, Dario também foi treinador da Ponte Preta e de outras equipes. E o grande sucesso no time alagoano do Roberval Davino, que só em São Paulo dirigiu uns 25, 30 clubes, todos com sucesso. Aqui no Futebol Interior, eu recordei para você a história do primeiro confronto entre Ponte Preta e CRB, disputado no dia 7 de maio de 1978. Ponte Preta 2, CRB 2. Dados que eu peguei aqui no CD-ROM histórico da revista Placar. Banco de dados da revista Placar, aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior para Ponte Preta e CRB. O André tá ligado lá, porque daqui a pouco acho que o Felipe Moreira vai falar para a geradora e nós vamos de carona com a geradora. É só me dar um oi aí, tá bom, André? O Ciro em Paulínia tá ligado com a gente. Valeu, queridão, aquele abraço. Obrigado aí pela audiência, obrigado pela sua participação. Manda mensagem pra gente aqui no Zap 98989
3526. 989-89-3526. Daqui a pouco o Fábio Sanches, capitão da Ponte, vai falar aqui nos canais Futebol Interior. Agora a irrigação lá trabalhando para molhar o campo nesse momento em Alagoas. A bola rola às 19 horas, fechamento do primeiro turno deste Campeonato Brasileiro. Vai, André. Felipe Moreira. Jogos da Série B. São jogos muito competitivos, né? Então a gente tem que estar sempre preparado. Uma sequência de jogos importantes da Ponte, né? 3 jogos aí em 7 dias, mas a gente conseguiu controlar bem o elenco e está pronto para fazer um grande jogo aqui hoje. Tá aí, esta palavra do técnico Felipe Moreira. Carlos Corsato. Ô Frank, a palavra controlar o elenco, eu acho que isso aí já resume e explica as alterações, né? Carlos, é aquilo que eu tinha falado, né? Sim. A gente precisa analisar todos os fatores. Eu entendo, é muito chata a Ponte na situação que está, mas a gente precisa lembrar que não houve planejamento. Os jogadores se estouraram na Série A2, Carlos. Aí entraram no Campeonato Brasileiro também. A gente não precisa falar, o torcedor tá vendo aí tanto jogador sempre se contundindo. E olha que nós temos um baita de um preparador físico, hein, Carlos? Verdade. Bom, na enquete aqui, ó, 56% Ponte, 30% CRB, 14% pro empate. Gustavo Carvalho poderia dar mais liberdade para os atacantes, deixar eles sem guardar posição, invertendo o lado, flutuando mais, para se livrar da marcação, sem perder a responsabilidade na recomposição defensiva, diz o Gustavo Carvalho. Querido Fábio Alves de Almeida tá com a gente. Grande Fabião, boa noite. Abraço aqui pro Albert Cavalcante. Grande Albert, aquele abraço, meu querido. Viviane Cristina, boa noite, amigos. Torcer para uma boa vitória hoje. 6h42, o capitão da Macaca falou, não é mesmo, ô André Luiz? Vamos ouvir o zagueiro Fábio Sanches. Agora um compromisso importante fora de casa contra o CRB para fechar o primeiro turno. Qual deve ser o comportamento da equipe para trazer pontos de Maceió? Olha, acho que a gente vem demonstrando a nossa força fora de casa também. A gente vem fazendo bons jogos. Conseguimos aí manter um padrão, um estilo de jogo, né? Que a gente consegue se defender bem ali, jogar bem fechadinho e jogando fora de casa. A gente sabe que o time que está jogando em casa acaba tendo que propor mais jogo, tem que sair mais para o jogo. Então a gente está conseguindo manter uma postura boa ali, que a gente está conseguindo fazer bons jogos. Então a gente procura, como a gente fez lá em Floripa contra o Avaí, a gente procura fazer um bom jogo agora também, né? E quem sabe aí a gente trazer pontos para Campinas. Hoje a Ponte tem a 4ª melhor defesa da competição. Não foi vazada em 9 jogos, tendo sofrido só um gol nos últimos 5 jogos. Qual sua análise dessa estrutura defensiva? Olha, uma coisa que o Felipe, desde que ele chegou, ele vem trabalhando bastante, né, esse setor defensivo. Ele procura posicionar bem a gente durante a semana, fazer trabalhos ali defensivos, onde a gente cria esse costume de fazer os balanços, de fazer as coberturas. Então isso vem dando resultado nos jogos, né? A gente vê os números, tá todo mundo acompanhando, mas isso claro que é mérito de toda a equipe, não é só ali da linha defensiva, do goleiro. Isso aí essa marcação começa desde lá da frente, os atacantes, os beiradas ajudando na marcação. Então a gente está colhendo os frutos aí. A gente sabe que Série B, às vezes, são jogos brigados, jogos disputados, placares mínimos aí, 1-0, né? Então, o primeiro objetivo nosso quando a gente entra em campo é não tomar gol, né? E depois a gente buscar um golzinho lá. Então, a gente vem conseguindo fazer isso bem. Essa palavra do zagueiro Fábio Sanches. Carlos Corsato. Tá explicado, viu, Frank? Agora pronto, agora a torcida da Ponte agora já entendeu. Primeiro objetivo é não tomar gol. Carlos, é complicado quando o próprio jogador vem e fala, né? Mas, cara, é um esquema de jogo. Eu ia dizer isso, Carlos. O futebol hoje, eu gosto muito do futebol resultado, Carlão. Eu costumo dizer aqui, uso um exemplo que eu adoro. A seleção de 78, para mim, seleção brasileira, foi assim de um futebol top. A de 82, então, gente, fantástico. O que ganharam?
Entende? Então, futebol é resultado. Em compensação, você pega a seleção de 94, me desculpa os que são apaixonados, e eu não gostava daquela seleção, não jogava nada. Só que tinha um baixinho lá que foi o cara que ganhou a Copa, velho. Só isso. Então, futebol é resultado, infelizmente. Ou felizmente, claro. São 18 horas mais 46 minutos, 18 e 46. Daqui a pouco o André Luiz vai trazer a ficha técnica, mas eu vou pegar esses 3 minutinhos aqui, porque segunda-feira tem reunião do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Ponte Preta, né? Reunião que vai discutir aí alguns pontos e alguns assuntos. Eu queria colocar aqui e trazer para o nosso ouvinte. Vou aproveitar esses 3 minutos aqui para trazer para o nosso ouvinte. Bom, ontem... o Conselho da Ponte Preta, através de uma... Você tinha que se cadastrar, né? Pelo e-mail, né? Do Conselho da Associação Atlética Ponte Preta para poder saber o que realmente iria dizer esta reunião da próxima segunda-feira. Tem direito a voto 300 conselheiros, são 150 natos e 150 conselheiros eleitos, né? Bom, vamos lá. Ponte Preta dá o pontapé com essa aprovação do Conselho, a partir da próxima segunda-feira, para SAF. Por quê? A Ponte Preta atualiza o seu estatuto, né? Porque o estatuto da Ponte é antigo, né? E nada falava a respeito de SAF, né? Que nem existia isso, né? Então a Ponte Preta vai atualizar o seu estatuto para SAF. Alguns pontos que eu achei interessante demais. Aliás, quero agradecer aqui, ele não me autorizou, né? E também não perguntei, né? A falar o nome dele, mas agradecer aqui ao conselheiro que me passou as informações. A Ponte Preta, pontos importantes. Por exemplo, a Ponte vende vende o seu futebol? Sim. Foi bom falar aqui do Atlético Mineiro, que ontem foi aprovado pelo Conselho do Atlético, a SAF, mas lá em um molde diferente, tanto que está dando uma confusão danada. Por quê? Porque o Atlético, inclusive, vendeu o seu estádio, o novo estádio que o Atlético fez, né? Porque o Atlético é o Corsato, o Atlético não tem estádio. Arena MRV. Isso, jogava no Mineirão, né? E o Atlético vende o estádio, vai vender o estádio, diferente da Ponte Preta. É claro que no caso do Atlético, né? Quem vai comprar o futebol do Atlético é quem fez o estádio, quem estava doando o estádio. Então, né, até aí nada diferente. Gente, é um Sérgio Carnielli lá no Atlético Mineiro, né? Colocada no papel, entendeu? Carnielli 2. Colocada no papel, com muito mais dinheiro, lógico, né? Mas é o Menin, né? Mas ele com muito mais dinheiro, mas ele tá comprando o futebol e já deu o estádio vai voltar para ele de novo. Ok? Está dando uma confusão danada lá. No caso da Ponte, no estatuto não vai ser permitido venda de estádio e venda, por exemplo, de prédios públicos, de prédios próprios. Público se fosse de município, né? Ou de órgão público. Prédios próprios, por exemplo. O Eulina, por exemplo. Não pode entrar nessa. Né? E o Paineiras também não pode entrar nessa. E a Ponte pode vender do seu futebol, a Ponte pode vender do seu futebol 80% do futebol. Ou seja, 20% da renda do futebol ainda fica para o clube. Ainda vai ficar para o clube. Não vai ser possível trocar cores do time, nome, mascote, camisa, nada disso. Cores e camisa. E sede também. Até que enfim. A sede tem que ser em Campinas, né? Então isso está resguardado lá no estatuto. E uma outra coisa interessante para a gente fechar aqui, todo mundo lembra, né, na eleição agora do Marco Antônio Eberlin, que assumiu em 2022, a eleição foi em novembro de 2021 e ele teve que esperar 30 dias para assumir. Por quê? Porque o mandato passado terminaria no dia 31 de dezembro. E aí ficou aquela história, né? Ele era o presidente eleito, mas não era o presidente de fato, não tinha caneta. E não podia fazer nada, não podia contratar, não mandava, porque o presidente era o anterior, o seu sucessor, que era o Tiãozinho. Vai ser alterado isso, tá? Eleição no máximo até o dia 20 de novembro e 10 dias, ou seja, dia 30, né? Porque vai continuar do mesmo jeito a eleição da Ponte. Primeiro, 30 dias, né, primeiro elege a chapa e aí depois a chapa elege o presidente. Isso não muda. Isso continua do mesmo jeito. E só que a diferença,
o presidente eleito assume no dia 1º de dezembro. Tem 30 dias para trabalhar, ou 45, porque novamente o Paulista começa depois do dia 15. Sim, mas pelo menos tem o mês de dezembro e não fica esperando, né? Não fica esperando na janela para acontecer o que aconteceu em 2022, que o Marco Eberlin só pôde assumir, na verdade, no dia 7 de janeiro, porque tem toda a trâmite de papelada. Eu já fui presidente de fundação, né? A Ponte Preta é uma associação, sei como é, se você não tiver assinatura registrada em cartório, nada funciona, você não pode assinar nada, você não pode comprar um papel, não pode nada, você não pode fazer nada, né? Então isso atrapalhou e a Ponte muda isso a partir do dia 1º de dezembro. Então o novo presidente já assume para poder tomar conta do destino do clube. Isso será outorgado, imagino eu, pelo Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira. A primeira chamada às 18 horas, a segunda chamada às 19 horas, aí com qualquer número de conselheiros presentes. Agora, Carlos, só uma, se me permite, agora essa questão muito importante, a questão do presidente assumir antes, a questão, não sei se o Frank concorda, Marcelo, questão do uniforme, principalmente que aguentar aquele uniforme amarelo, faça Não, mas favor. aquilo estava fora do estatuto, eu já falei aqui várias vezes. Amarelo, azul, treino não, mas jogar de amarelo, azul, aquilo estava fora do estatuto. É que o conselho da época, extremamente omisso, não fez nada para resolver esse problema. Mas isso não está no estatuto. A Ponte não pode jogar com uma camisa que não seja das cores preta e branco. Aliás, eu não sei se o Frank concorda, eu acho que todos os clubes, tudo bem, você quer ter um terceiro uniforme dentro do padrão das cores do clube. Agora o cara vem com azul banana e a cor dele é verde, ou no caso da Ponte, coloca aí uniforme amarelo, sendo que a cor dela é preta e branca, faça meu favor, né, Frank, você concorda? Ô, Carlão, posso dar um pitaquinho aqui rapidinho? Pode, pra gente fazer. E eu acho que a torcida Ponte Pretana também vai gostar dessa sugestão que eu vou fazer. A Ponte passando agora, tendo essa liberdade, Carlos, é bom que, por exemplo, quando chegar um investidor, ele saiba que a Ponte possui, na verdade, 4 uniformes oficiais. Nós temos o 1º e 2º de faixa que são usados, Carlos, mas temos os da década de 60. A camisa toda listrada e a camisa branca. E polêmica, hein? Só os mais antigos vão saber disso. Algumas eram com 2 faixinhas e outras com 3. É que aí não se muda a cor. Não se muda a cor. Isso, Carlos. Você vai manter os uniformes no clube no estatuto, por exemplo, e mantém a tradição. No estatuto, por exemplo, não fala nada na faixa. Eu tô falando da cor. Se jogar com outra cor da Ponte Preta, é doído. Falando em cor, a Ponte entra com a camisa preta, só que a faixa branca, né? Faixa branca da Ponte Preta. Camisa preta pra Macaca, calção branco, meias pretas. Em 30 segundos, André Luiz, no pique do rádio, vai trazer a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Felipe Moreira definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. No sistema 4-3-3, vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 23, o Everton. A zaga central com a 27 no costado, o capitão Fábio Sanches. Na quarta zaga, Matheus Silva. E na ala esquerda, 15 Arthur. O meio campo da Macaca começa com meia dúzia Felipinho, 40 Ramon Carvalho, 20 Matheus Jesus. E à frente, 21 Thales, 77 Igor Torres e 90 André. Olha o repeteco da Nega Véia de Kaique França, 12, o Everton 23, Fábio Sanches 27, Matheus Silva 4, Arthur 15, Felipinho meia dúzia, Ramon Carvalho 40, Matheus Jesus 20, Thales 21, Igor Torres 77, André 90, no banco Pedro Rocha, Mailton, Edson, Leonaldi, Amaral, Eliel, Elvis, Tomás, Luiz Felipe,
Paulo Baia e Samuel Andrade. Macaca, 22 pontos na competição, 12ª colocada, 40% de aproveitamento, 18 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Marcou 10, sofreu 14. Pablo Diego, que não joga já um tempão, hein? Com 3 gols, ainda é o seu principal artilheiro. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor. Atenção, Felipe Marques. Domingo, 30 de julho, às 18 horas. Ponte Preta e Vitória. Ponte joga no Majestoso às 18 horas. Futebol interior. É o Clube de Regatas Brasil. O CRB, o Galo de Campina Lagoano, vem a campo no sistema 4-4-2, escalado pelo técnico Daniel Paulista, com Diogo Souza, o goleiro número 12. Na ala direita, 32 Hereda. A zaga central, 23 Simon. Na quarta zaga com a 4 no costado, Fábio Alemão. E na ala esquerda, 26 Edmar. O meio-campo do Galo de Campina começa com 98 Falcão, 8 Juninho, 33 Lucas Lima, 18 João Paulo. E à frente, 11 Renato e 9, conhecido pelo torcedor campineiro, Anselmo Ramon, o capitão da equipe. Olha o repeteco do CRB de Diogo Silva, 12, Hereda 32, Simon 23, Fábio Alemão 4, Edmar 26. Falcão, 98, Juninho 8, Lucas Lima 33, João Paulo 18, Renato 11, Anselmo Ramon com a 9. No banco, Vitor Caetano, Matheus Ribeiro, Gum, Anderson Conceição, Auremir, Anderson Leite, Rafael Longini, David Brown, Copete, Rômulo, Yuri e Bruno Silva. 21 pontos ganhos, 13º colocado, o time do CRB, 41% de aproveitamento. 17 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. Marcou 19, sofreu 21. Anselmo Ramon com 5 gols, é o seu principal artilheiro. Próximo jogo do CRB, sexta-feira, 28 de julho, 9h30 da noite, contra o Sport na Ilha do Retiro. Arbitragem. Apita o jogo, Léo Simão, Holanda do Ceará. Ele será auxiliado pela assistente 1, Fernanda Nandrea Gomes Antunes de Minas Gerais. Assistente 2, Anderson da Silva Rodrigues do Ceará. O quarto árbitro, Rafael Carlos Salgueiro Lima de Alagoas. E o árbitro de vídeo, Rodrigo Carvalhais de Miranda do Rio de Janeiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 18h58, agora você participa, 989-89-3526, Facebook, YouTube também, estou esperando a sua participação. O árbitro Léo Simão, Holanda do Ceará, 33 anos, ele é autônomo, já apitou neste campeonato, Ponte 1, Chapecoense 1. São 6 jogos na Série B no total. Aquele jogo Ponte Preta e Chapecoense que ele expulsa o Matheus Jesus e o Gé depois do jogo terminado. Aí na sequência ele apita Guarani e Tombense. Os caras do Tombense se pegam com o jogo em andamento e ele sequer dá cartão amarelo para os caras. Ele foi o mesmo árbitro de Ponte e Aparecidense aquele primeiro jogo. Ou seja, chama a confusão, chama a desordem. Léo Simão, Holanda do Ceará, boa arbitragem para ele. Vai começar o jogo e para narrar 90 minutos mais acréscimos na Essência FM, nos canais Futebol Interior e na Rádio Futebol na Canela, tem ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Sou eu, grande abraço, internauta torcedor, você ligado no FM 102.5 e também em 98.5 e na Rádio Futebol na Canela, vamos juntos, Série B Campeonato Brasileiro abrindo a última rodada do primeiro turno, a 19ª rodada do primeiro turno, apita o árbitro, tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira.
Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Vamos que vamos com toda a equipe dos canais Futebol Interior, comigo, Carlos Corsato, Frank Francisco, André Luiz, Felipe Marques e, é claro, a nossa grande audiência, internauta, torcedor conectado com a gente nas redes sociais dos canais Futebol Interior, YouTube, Facebook, no Rumble. Você que está na Essência FM também pode participar. Aqui vem CRB, campo de ataque, bola do João Paulo, ex-Ponte, jogou na frente para o capitão Anselmo Ramon, chega a zaga da Ponte, tira a bola, volta, sobra, voltou, Fábio Sanches bate na bola, chega Arthur. Antes do João Paulo, que estava aqui pela direita, chegou, fez o corte, a bola voltou para Lucas Lima. Lucas Lima deu a bola para Hereda. A Ponte tentou esse jogador. Sobe Matheus Silva, mete a cabeça na bola, tira. Voltou, sobrou. Bola com o Edmar pro Anselmo Ramon na frente. Pro João Paulo, invadiu a grande área. Arthur na marcação, para lá, para cá. Pro Hereda no meio do caminho, Igor Torres. Mete o pé esquerdo na bola. Sufoca o time do CRB. Bola pela direita. Vem de novo, cruzamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Passa por todo mundo, vai sobrar do outro lado. Pro time da Ponte, que agora vai pegar na bola. O Everton vai bater o lateral ali. Time do CRB chega que chega. Com 1 minuto de jogo, a Ponte chega na bola agora. A Ponte toda de preto, o Carlos já falou, né? Na verdade não é toda de preto, porque o calção é branco. Então camisa preta, faixa branca no peito e também nas costas. Meias na cor preta, o calção branco. Campo de ataque de novo. Vem CRB, bola jogada na frente. Matheus Silva, perna esquerda, espanou o taco, hein, Matheus? Passou Giz não, queridão. Aí chegou o Arthur, bateu contra a marcação do Hereda, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta pro time da Ponte fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ponte Preta tem posse de bola aqui no campo de defesa com o capitão Fábio Sanches. Saiu jogando errado pro Filipinho. No meio do caminho recupera o time do CRB com o Falcão. Solta a bola um pouco mais atrás para Hereda. Mais atrás ainda pro zagueiro Simon. Ele chama o seu companheiro de zaga, que é o Fábio Alemão. Também experiente para Simon. Vai tocando bola no campo de defesa aqui o time do Ceará. Ponte marca atrás da linha do meio campo. Pois não. Rapidinho aqui, mandar um abraço pro Roberto Xavier. Pessoal lá da MS Web Rádio também conosco na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Então anota aí, MS Web Rádio, Roberto Xavier, a Rádio Futebol na Canela com o Thiago Lopes de Faria, pessoal lá do Mato Grosso do Sul, todo mundo com a gente. Um abraço pro Roberto Xavier, que é santista, tá preocupado, tá tenso com o Santos, viu? O André chegou agora um pouco mais firme ali, pra cima do Simon. Eu achei que não pegou, né? Mas eu não tô lá no campo, quem sentiu a dor não foi eu. E aí, ô André Luiz? Olha, pelo que eu vi aqui, acho que ele chegou chegando, viu? Ele chegou chutando bola, chuteira, tudo junto. Mas parece que deu uma resvalada assim, já tudo ok com o Simon. Continua 0-0 Repelé, informação para a Construtora Patriani. O árbitro nem falta naquele lance. E agora veio o Hereda, campo de ataque, bola pela direita, pertinho da Nanda. E aí ela levantou ali um instrumento marcando a falta, né? A falta do Igor Torres pra cima do jogador da equipe do CRB. Então é um mini escanteio ali, pertinho da bandeirinha de escanteio pro time do CRB fazer a batida. Hein, André Luiz? Vem bola na área, hein? E o Igor Torres acabou pegando o Hereda, já a segunda que dão no Hereda. É falta para a equipe do CRB, camisa número 8. É o 8 na bola, o jogador é o Juninho. Juninho vai pra bola, 3 minutos e 50. Ponte não passou do meio campo, viu, gente? Vai pra bola, autorizado, chuveirão na boca do gol, sobe, a zaga tira, deu rebote, sobrou. Anselmo Ramon bateu pro gol, desviou, vai embora. Desviou no costado do jogador da Ponte Preta, a bola se perde e vai embora. Mas como é que deixa o Anselmo Ramon livre na entrada da grande área, gente? No corte de cabeça ali do Matheus Silva, ela bateu, me parece no Matheus Jesus. Subiu, foi embora, escanteio, hein, André? E tinha endereço certo, o Juninho levantou, espanou o Matheus Silva, o chute do Ramon bateu no Matheus Jesus, foi embora, escanteio lá direito. Olha o Juninho de novo. Eles estão olhando o VAR lá, porque pegou no braço do Matheus, mas o braço estava colado ao corpo aí também, né? Ele subiu, né, e foi no alto, subiu de costa. Agora, eu já vi marcar pênalti assim também. O negócio é não ter regra, então pode ser que marque o pênalti aí. Mas não foi, né? Mas não foi. CRB começou passando no radar a 120 por hora, hein? CRB pra cima na macaca, Juninho pra bola, autorizado, chuveirão na boca do gol, sobe, a zaga da Ponte tira, deu rebote, a batida pro gol, pra fora. De novo, ali na entrada da grande área, o Falcão, barbudo.
pegou essa bola, mandou pro gol, ela subiu, foi embora. Falcão Barbudo é o nome dele? O Falcão parece um Falcão mesmo, Ele é barbudo, né? ele parece... Ele é irmão gêmeo do Arthur da Ponte. Eles são muito iguais. Ele é barbudo. Ele é barbudo. Ele parece muito aquele Christian que jogou no Corinthians. Também, também. Só O que Arthur Christian era um lembra o pouquinho Christian. maior, né? É verdade. Aliás, o Christian que tá numa draga, disse que perdeu tudo. Ah, mas tá jogando bola, hein? Tá ganhando um dinheirinho. Posse de bola pra Ramon, vem buscar essa bola aqui no campo de defesa. A Ponte não conseguiu passar do meio campo, gente. Meu comentarista vai falar já. 5 minutos e meio passados do primeiro tempo. Vou ter que acionar. Frank, a Ponte não passa do meio campo, Frank. Ô, Marcelo, infelizmente tá tudo correto. O CRB tá jogando em casa, precisa do resultado. Até o momento a Ponte está bem postada em campo. Não pode fazer bobagem, né? Vamos aguardar. É isso, e agora acertaram o Ramon ali, falta, o Hereda pegou o Ramon, volta, posse de bola pro time da Ponte no campo de defesa. Ó, aqui no chat eu tô no YouTube, o Carlos tá no Facebook, se ele tá no YouTube ele vai sair pra ir no Facebook. Certo. Né? Não, o Facebook é do âncora, o YouTube do narrador. E o Carlos fica no Rumble também, mandando as mensagens pra galera que tá no Rumble. Isso, muito bem. O Danilo Silva, ó, assim, nem todas as mensagens eu vou ler, mas o abraço eu vou mandar pra todo mundo, viu? Danilo Silva, José Maduro, o Neuri, o Endel, que é do time do Ante. Deixa eu ver quem mais. O Nelson Letrinta Júnior, todo mundo ouvindo a gente. Já tem o superchat já disponível ou não? Não. Ô, produção, superchat, por favor, ó. Grana pra nós, pô. Filme da Barbie vai sair de cartaz, esse superchat não vai entrar. Aqui tá devagar essa produção, hein? Quem adentra nesse momento dos estúdios da Rádio FM quem? é ele. Ele Biscoito. Posse de bola pro time do CRB, vem pro campo de ataque, Hereda bate na bola, Igor Torres. A bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do CRB. A bola com o Juninho deu pra Falcão, Falcão domina, número 98 no costado, vira o jogo, toca na canhota pra Edmar, ex-jogador do Red Bull Bragantino. O Vasco da Gama saiu da ponta, veio pro meio, e São Paulo também. Bola pra Falcão, meia esquerda, perna direita, dá um tapa na bola, soltou na direita pra Hereda, toca essa bola pra João Paulo, devolveu pro Hereda, cruzou na boca do gol, toque de cabeça do Everton. A bola vai pra fora do gol. Tiro de meta pro time da Ponte, André. E eu vou te contar aí no cruzamento do Hereda, se o Everton não chega ali, a coisa vai ficar complicada. Me pareceu escanteio, como o árbitro marcou. O lado esquerdo favorece a equipe do CRB. O CRB aperta, só dá CRB. Início de jogo 0-0, Rei Pelé. Informação para Iga Atacado. E é escanteio, porque o último toque do Everton, a bola se perde e vai embora. Escanteio lado esquerdo, pra bola Juninho. O João Paulo não tá batendo as bolas, não tá indo nas bolas paradas. Na Ponte ele batia tudo. Juninho vai pra bola, soltou essa bola, tocou pra ele, pra João Paulo, devolveu, tocou pro Juninho, solta a bola pra Falcão, dentro da grande área pro João Paulo. A batida pro gol pra pegar o goleiro. Ih, rapaz. Saiu jogando o Kaique ali. O Anselmo Ramon estava no meio do caminho, a bola bateu no Anselmo Ramon, mas o árbitro falou que não pode, ele atrapalhou a reposição do goleiro. Achei que não tinha mais isso, mas tem. Matheus Jesus tá com a bola aqui pelo lado direito. Eu acho que o Kaique fez de propósito isso, mas é perigoso. Perigoso. Né? Se bate e volta pro gol. Se o juiz entende que a bola estava em jogo, é gol, filho. Gol. Um abraço. Kaique jogando todo de amarelo. A Ponte defendendo nesse momento, se fosse no estádio Moisés Lucarelli, o gol de fundo. O gol da linha do trem do estádio Moisés Lucarelli. Matheus Silva levanta a bola, aleluia, passamos do meio campo. Bola enfiada na frente pro Thales. Bate na bandeirinha, vai embora. Bate na bandeira, vai embora. A bola se perde, vai embora, então não saiu pela última linha. Lateral, posse de bola, campo de defesa lado esquerdo. Favorece o CRB, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Nesse momento, fizemos troca de aparelho, de microfone e temos troca na mesa de som. Substituição na mesa de som, André Luiz, vai. Saiu o Felipe Marques para a entrada do nosso querido Bolacha, o Biscoito. O Felipe vai ficar com 20% do cachê e o Bolacha com os 80%. Você pensa que o cachê do Bolacha é pouco, é? Nosso Bolacha é o Anderson. É Anderson Rodrigues ou não? Eduardo Rodrigues. Tá vendo? Ele fica no apelido. Anderson Rodrigues é o narrador. Isso. Aliás, um abraço pra ele. Ô Marcelo. Ele tá te ouvindo, com certeza. Oi. Você me perguntou da posse de bola e acabei de identificar aqui algo que é bom a gente ressaltar. A Ponte precisa, nesse tipo de jogo em que o adversário tá voando em cima, foram 5 minutos de um sufoco aqui terrível.
parar a bola, prende a bola, toca essa bola, faz os caras correr. Olha o sufoco. O Elvis está no banco. João Paulo tocou essa bola pro Falcão, invadiu a grande área no meio do caminho. Chega a zaga da Ponte. Filipinho sai jogando, toca a bola para André. André deu para Matheus Jesus. Domina pela meia direita, perna direita, solta a bola na frente pro Thales. Muito forte o passe. O Thales falou, era na frente. Era na frente, Matheus. Você jogou nas minhas costas. Canais, Futebol Interior, Rádio Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Neuri Menezes, não sei se é FM ou sei lá o que, mas é nítido que esse time não quer correr. Edson Cláudio, boa noite, cheguei. Ô, horário ruim esse, hein? Aparecido Alves, boa noite, equipe. Bora pra cima, macaca. Aqui vem CRB, campo de ataque. Detalhe. No carrinho por baixo. Matheus Silva tira. Já o detalhe no ar. Porque vem CRB. Será que chega? Chegou na bola. Hereda, ninguém marca, linha de fundo. Cruzou pra trás. João Paulo pintou o gol. Bateu. Desvio, a bola vai embora. A bola vai... Não, ele pegou mal na bola. Não desviou em ninguém, não. Ele pegou mal na bola. O João Paulo tá cada dia mais magro, hein? Daqui a pouquinho o vento vai levar ele embora, hein? Ele chutou, pegou mal, mascado na bola. Vai, André, o lance e o detalhe. E o detalhe é que no cruzamento de Hereda pegou aí de perna esquerda, de chapa na bola. O João Paulo jogou à esquerda da meta de Kaique França. Tiro de meta para a Ponte. E o detalhe é da boa presença do torcedor ponte-pretano no estádio Rei Pelé em Maceió. Muito provavelmente torcedores da Ponte que moram na capital alagoana. Isso provando que a Macaca tem torcedores em todo o território deste Brasil varonil, Marcelo Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Posse de bola pro time do CRB. Bola pela direita. Hereda recebeu do Simon. Solta essa bola. Toca pra Juninho. Juninho das costas para marcação. Ele tem uma atadura no pulso esquerdo, Juninho. Tocou a bola pra Simon. Pra Juninho. O volante organiza. O Simon pede pra ele virar o jogo, tocar do outro lado. Lado esquerdo. Quem vem pro apoio ali é o outro zagueiro, o Fábio Alemão. Um pouco mais atrás tem o Falcão. A bola volta no meio pro Juninho. De novo pro Fábio Alemão. Solta essa bola pela direita. Pra Hereda. Passa metade do gramado. Vem pro campo de ataque. Soltou a bola na frente pro capitão Anselmo Ramon, ele tem o faro do gol, tocou pra Hereda, vai pra cima da marcação, no meio do caminho chega Igor Torres, ajudando na marcação, tocou pro Arthur, ele deu sorte. Agora ele teve mais sorte que juízo, foi sair jogando, jogou errado, mas a bola bateu no jogador do CRB, foi embora. A bola se perde, vai embora, lateral pra Ponte, campo de defesa. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. E atenção. Restaurante do Dadá. Vai, Bolacha, é você, Bolacha. Você que brilha, Bolacha. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Bolacha, você tá ligado, o narrador que tá desligado, viu, Bolacha? Olha o time do CRB com ele, João Paulo tocou na frente, a zaga tirou, voltou, sobrou, Anselmo Ramon tentou o calcanhar no meio do caminho, a zaga da Ponte tira, na sequência a bola sobrou pelo lado esquerdo para Igor Torres, o Hereda meteu, ó, a mão na bola, não é vôlei, não é basquete, não vale, falta pro time da Ponte no campo de defesa. E atenção, torcedor, hora de girar, girar, girar até você ficar tonto, o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Pra Essência FM, Canais Futebol Interior, passados 13 minutos e 50. 13h50 passados, ó. Primeiro tempo de jogo, placar FI, Essência FM tá assim, confere comigo. CRB, Ponte, CRB, tudo igual. Corsato, 0-0. Legal, lembrando que tem bola rolando pela Copa Paulista, grupo da Ponte Preta, daqui a pouco vamos atualizar, tem Oeste e Juventus. Amanhã, 5 da tarde, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior na íntegra, a Ponte Preta jogando pela Copa Paulista, contra o Primavera, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Essência, a frequência da vida. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Hoje eu tô com a Macaca, mas CRB vem pro campo de ataque, bola enfiada na frente do comando. Proteção da zaga da Ponte, a bola se perde e vai embora. A bola se perde e vai embora, tiro de meta pro time da Ponte. Fazendo a batida, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
A Gabriela Reis pra cima. Nada, tá dizendo ela. O Edilson Roberto, boa noite a todos. Osmar Dangar. O Nandigol 19. Tá dizendo que o CRB vai vencer o jogo por 2-0. Tem o Ricardo Lemos aqui, falando com o Sarruja. Enfim, todo mundo acompanhando a gente. Obrigado, viu? Grande Mezencio. É que ele fala Ricardo Lemos e eu conheci, ele estudou comigo como Mezencio. Então, Mezencio, aquele abraço. Lá na década de 70. Olha a ponte, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol. Bate na zaga, vai embora. Não bateu na zaga, não. A bola foi embora no cruzamento ali do Everton. Direto, então, entendeu assim o Bandeira. O árbitro confirma tiro de meta só, André. E o detalhe que pelo setor direito, o Everton fez o cruzamento, mas acabou torto. À esquerda da meta do Diogo Silva, tiro de meta para o CRB, continua 0-0 Rei Pelé. Informação para Café Canecão. Danilo Silva tá com a gente, macaquinha pra cima. YouTube, compartilha a nossa transmissão, dá um like lá. Olha o CRB, bola pra dentro da grande área de murro, mão esquerda. Goleiro Kaique saiu. E o Kaique tá caído, centroavante, atacante também, o João Paulo, tá caído lá no gramado, dentro da pequena área. E agora o árbitro vai conversar ali. E, cara, a Ponte não tem, assim, muita sorte com esse árbitro não, hein? Não. O Kaique foi na bola. Quero ver o Arthur aí com o João Paulo, né? Eu acho que foi um lance de jogo, entendeu? Foi um lance de jogo. Pra mim, o árbitro não vai marcar nada, né? O Arthur tava de costa pra bola, o João Paulo subiu e o Kaique vai na bola. Pra mim, o lance é limpo, André. Também eu tive a mesma impressão sua. Porém, vamos ver se o árbitro vai dar falta de ataque da equipe do CRB ou apenas a lateral. Meio grog lá, o 18, o João Paulo. Aliás, Frank, fala do jogo e me responda. Saudades do JP na Macaca? Caía bem nesse time agora, hein? Mas, Marcelo, vamos lá. Nós estamos com 16 minutos e o Felipe, com toda certeza, já identificou a dificuldade da Ponte nesse jogo. A nossa meia cancha precisa prender a bola, haver mais movimentação na frente. No começo da nossa transmissão, teve um torcedor que falou da questão da movimentação no ataque e o Felipe agora há pouco levantou e o André já recebeu uma bola na ponta direita, enfiou para o Everton. E o Everton tentou bater ou cruzar na área. Então já foi identificado o problema. A Ponte precisa valorizar a bola. Senão nós vamos ter muito problema com o time do CRB e principalmente em cima do Arthur. Que o Arthur está sofrendo aqui desse lado esquerdo terrivelmente. Certo? Mas vamos lá. O único jogador, sei lá se eu tiver errado, você pode me corrigir, Frank, que a gente tem que segurar a bola no meio campo é o Elvis, está no banco. Não, o Matheus também. O Matheus não encaixou ainda, ele não conseguiu achar a posição. Ele tá como cabeça de área, o Ramon mais à frente e o Filipinho do lado esquerdo. Tá vindo buscar a bola aqui no meio dos zagueiros, seguindo o jogo. Capitão da Ponte Preta, o Fábio Sanches. O Osmar Dangar, ele fala dessa camisa realmente, cara. Eu acho esse uniforme o mais bonito da Ponte Preta. A camisa preta com a faixa branca. Eu acho o uniforme mais bonito da Ponte. Eu respeito quem gosta do branco com a faixa preta, mas esse pra mim, que é essa que eu tô hoje, mas eu gosto dessa camisa preta com a faixa branca, pra mim é o uniforme mais bonito que a Ponte Preta tem e faz a gente relembrar grandes momentos mesmo, viu? Ô, amigão, abraço pra você, Osmar. Obrigado pela audiência. Juninho, posse de bola pro time do CRB, 18h30 passados. Primeiro tempo de jogo, Série B, Campeonato Brasileiro conosco. Futebol na Canela, MS Web Rádio. Estamos também no FM pra Campinas, Circuito das Águas. Gente, cobrindo quase todo o interior do estado de São Paulo. 102.5, 98.5. Saudades do FM 102.5. Hoje eu ouvi Vivi Gressoni, rapaz, na Essência FM. A Vivi Gressoni, que é a melhor locutora de FM do Brasil. Vem posse de bola pro time do CRB, bola pra dentro da grande área, chega Fábio Sanches, tira o perigo dali, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do CRB, 19 minutos passados do primeiro tempo, posse de bola pra Hereda, dominou, tocou a bola pra João Paulo domina, deixa a bola pra Falcão dominou, solta essa bola aqui pro Juninho, pra cima da marcação dele, o Filipinho tem chuteira vermelha, o Filipinho toca a bola pra Falcão dominou, soltou um pouco mais atrás pra Fábio Alemão, a Ponte se der o bote, ganha essa bola, deu o bote, mas deu o bote errado, Fábio Alemão
Alemão chegou na bola, solta, toca no meio, vai trabalhando com o time do CRB, bola com o Juninho. Juninho dominou, soltou essa bola pelo lado direito, vai trabalhando com o Simon. Pediu pro Hereda, vazar, sumir, mas o Hereda não foi. Ele pega, recua, toca a bola para a Ponte marcando da intermediária para trás, hein? Marca da intermediária para trás, mas o CRB acha o espaço. João Paulo, é bom o time do CRB pra Hereda, cruzou na boca do gol de cabeça, o corte da zaga, a bola se perde, vai embora. Jogaram o Everton dentro do gol lá. Jogador do CRB jogou o Everton dentro do gol, é escanteio pro CRB, André. E de novo pelo setor direito, que está uma verdadeira avenida para o CRB. O Hereda levantou a cabeça e cruzou tranquilão. Se não é o Everton chegar cortando, o Anselmo Ramon iria só dar um tapa de cabeça de boa noite. É escanteio, lado esquerdo, sempre ele. Juninho, 8 na bola. Juninho vai pra bola, todo mundo se pegando dentro da grande área. O Edmar tá lá, o lateral, autorizado, chuveirou na boca do gol, mete a cabeça na bola, tira dali a zaga da Ponte. Falcão se abaixou, aqui na intermediária, a bola pro Hereda, chegou, Igor Torres fez a falta. Falta pra cima do jogador do CRB, tá parado o jogo, Canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Cara, esse Juninho deve ser bom mesmo pra bater falta, escanteio, porque o João Paulo nem chega perto, cara. João Paulo não chega nem perto. Vai pra bola. Juninho chuveirou na boca do gol pro Anselmo Ramon. Gente do céu. Sabe quem tava marcando o Anselmo Ramon? Era o André, cara. Era o André que tava marcando o Anselmo Ramon. Tem algo errado nessa situação aí, André. Aliás, ele estava desmarcando, né? Porque marcando, o Anselmo Ramon conseguiu girar em cima dele. Sorte que furou o giro. A bola sobrou fácil para o Kaique França. Continua 0-0. Informação para Pizzeria e Papagaios. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Ponte Preta no ataque, bola pela esquerda. Cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga, tira, deu rebote pra Ponte. André, falta. Não, o árbitro não deu. Eu achei que foi falta, hein? Juninho chegou pra cima do André, o árbitro não deu falta não, hein, André? Houve ali o contato entre os dois, o árbitro muito em cima mandou seguir e pela primeira vez Matheus Jesus está no posicionamento dele no ataque. Posse de bola pro time do CRB, tá saindo demais da área, o Anselmo Ramon tá aqui no campo de defesa pelo lado direito, jogador experiente, artilheiro, o Anselmo Ramon, todo time que passa, ele guarda, ele manda pra rede, tocou essa bola, soltou, pro time do CRB, bola pra o Falcão deu a bola pro Fábio Alemão dominou. O Anselmo Ramon não jogou na Ponte, né? Não, né? Guarani. Jogou no Guarani. Eu lembro dele em Campinas, verdade, jogou no Guarani. O Anselmo Ramon, posse de bola pro time do CRB, a bola bate no Arthur, vai embora. Lateral, posse de bola pro time do CRB. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Essência FM 102.5, 98.5, Canais Futebol Interior. Passados 23 minutos, passados o primeiro tempo de jogo. O placar é esse, confere comigo, CRB Ponte CRB. 0-0, Carlos. No placar ao vivo, Futebol Interior, Essência FM, MS Web Rádio e também Rádio Futebol na Canela. Amanhã, Série B Campeonato Brasileiro, 3h30 da tarde, Mirassol e Tombense. Às 5 da tarde, Criciúma e Novo Horizontino. No domingo, tem Guarani Atlético Mineiro com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Copa Paulista, Grupo 2, bola rolando, 23 minutos passados do primeiro tempo em Barueri, na Arena Oeste, Juventus 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsa. Hoje eu tô com a macaca, mas quem vem é o CRB, bola pra dentro da grande área. Kaique dá um murro na bola, tira dali. Na entrada da grande área pelo lado direito tem jogador da Ponte caído aqui na intermediária defensiva, é o André. A bola fica com o Matheus Jesus, ele dominou, parou, pensou, o árbitro não manda parar o jogo, então ele segue. Bola com o Filipinho, Matheus Jesus passa pela bola, ele solta pelo lado direito pro Everton. O Everton domina, vem o lateral da Ponte, toca a bola, campo de defesa ainda. Bola com o Thales, agora sim pro Everton, jogada de efeito, tocou pro André, se desvencilhou da marcação ali do Simon. O Falcão tá perto, ele pede a movimentação dos companheiros, solta essa bola pela direita pro jogador que é o Thales. Thales deu pro Matheus Jesus, pra Matheus Silva. Matheus Silva, quarta zaga, toca a bola pra Fábio Sanches.
Sanches. O capitão da Macaca deixa essa bola para Ramon. Ramon domina meia esquerda, toca a bola na ponta esquerda para Arthur. Arthur para André. André tocou, saiu da marcação, recebeu na frente. Ponto futuro, lado esquerdo, cortou da ponta pro meio. Toca a bola, André. Toca a bola, André. Aí chegou a zaga, tirou a bola, voltou, sobrou pra Ramon, deu pra Filipinho, devolveu, tocou pra Ramon, meia esquerda, na cavadinha, soltou, boa bola pro Arthur, deu a bola pro André, ajeitou pra quem vem de trás, é o Filipinho. Ele domina com a perna esquerda, a bola caiu na direita, João Paulo chega, encosta na marcação, ele toca pra Matheus Silva. A Ponte agora fica um pouco com essa bola, hein? Pelo amor de Deus. Jorge Matheus solta essa bola pra Arthur. Arthur caiu no gramado, caiu sozinho, Arthur, mas deu sorte, que aí o Thales estava atrás dele e recuperou. Soltou a bola pra Ramon, Ramon deu para Matheus Silva. Matheus Silva domina pro time da Ponte, toca a bola para Filipinho. Filipinho domina, deixa a bola, toca a bola aqui no campo de defesa. Campo intermediário, vai trabalhando posse de bola pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. 25 minutos e 40, quero a palavra do meu comentarista. Segue 0-0, CRB e Ponte Preta. Franqui. Partida extremamente difícil, Marcelo. CRB tem jogadores qualificados, né? De um bom tratamento, são obedientes taticamente. Todo o time do Daniel é assim. E a Ponte agora começa a se acertar em campo, o time começa a se falar. Eu só não estou gostando da apresentação do Thales. Para mim, até aqui, de todos os jogadores, é o que menos apresentou alguma coisa, é o que menos se movimenta, e isso acho que acaba prejudicando um pouco. Estou gostando do André, hoje o André está ligado, fazendo jogada, saindo da área, e para variar, o juiz está chamando confusão, hein? Tem jogada aí para nós que nem falta e nem cartão lhe dá para os caras, hein? E agora o Renato chegou lá pelo lado esquerdo, se chocou com o Everton, queria falta, o árbitro não deu, lateral pra Ponte. Lateral pra Ponte, o Everton jogou essa bola, tocou ali pro André. Manda abraço pra rapaziada que tá com a gente aqui no chat, hein? Obrigado você, José Maduro. Jogo assim como o Tombense levou o ferro. Jogou assim como o Tombense, contra o Tombense levou o ferro. Vai levar de novo. Todo jogo da Ponte é um vídeo. Olha o CRB, a batida pro gol do Renato pra fora. Se perde, vai embora, sem perigo, tiro de meta pro time da Ponte. Hudson Batagini, seu Charles. Tava sumindo, amigão. Um abraço pra você, viu? CRB vai mandar o jogo inteiro, mas vai ser 1-0 pra nós. Primeiro gol do André. O pessoal não tem essa, né? O André vai ficar conhecido hoje sempre como André Balada, né? Mais um abraço pra você, viu, Charles? Obrigado pela audiência. Lembrando que eu tô aqui no YouTube, o Carlos está no Facebook e no Rumble. Você pode mandar mensagem. Aqui, tá? Quando tiver um tempinho eu mando pra você registrar a participação do internauta, pra você registrar o pessoal na arquibancada virtual. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. O Biel Bafão tá com a gente aqui. Manda salve pra mim, eu sou o Biel. Todo mundo mandando um salve pro Biel. Começa com você, Carlos. Salve Biel! Vai, Frank. Salve, Biel! Vai, Bolacha, grita aí, Bolacha. Aê, todo mundo, mandando um salve pra você, Biel. Seja bem-vindo aqui na nossa live, compartilha a nossa transmissão, manda um like aí, você não vai ganhar nada com isso, a gente que vai ganhar, mas a gente gosta. Posse de bola pro time da Ponte, bola com o Matheus Jesus de cabeça, tocou pro André, ficou caído. Vou falar um negócio pro você, o zagueirão não tá aliviando pro André, agora pegaram o Matheus Jesus, hein? Ué, e o árbitro não deu falta não, como é que você dá uma vantagem pra trás? Tá parado o jogo, teve 2 faltas aí, ele não deu nenhuma das 2 faltas, viu, André? Primeiro pegaram ali o André, depois pegaram o Jesus, ó. Jesus tá próximo ao gramado, caído, e... Olha, deram um coice ali no André, que foi o Simon, o zagueiro, e depois quem chegou ali foi o jogador Falcão. Eu acho que o Simon tá sentindo falta do Garfunkel. E o Jesus, o árbitro viu, nem sequer marcou amarelo, continua jogo paralisado, 0-0 Rei Pelé, informação para o Alvo Satoshi. Forçado. Vai, Ronaldo Queiroz, vamos lá, Macaca, aqui no Facebook, tá? Boa noite a todos, tá dizendo ele aqui, o Luiz Augusto do Atzimas. Boa noite, Ponte Pretanos, o time tá jogando muito atrás, sofrendo muita pressão. Ademir Júlio, aprendiz só joga na retranca. O Rogério do Carmo,
Boa noite. E o Renato Bueno, time horrível, sem nenhuma jogada ensaiada, nenhum chute no gol. Você pode mandar 200 estrelinhas pra gente aqui no Facebook. Caso você queira, fique à vontade. Mas tem que pagar, pô. Ué, Aí tem que tirar os cruzeiros do bolso. 200 estrelas pra fixar seu comentário. Não, aí tem que pagar. Se você é anti, quer que eu leia seu comentário, paga lá 200 estrelas que eu vou ler o seu comentário. Amarelo. Ó, o André sofreu a falta. E vem CRB, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, batida pro gol, pra fora do gol. Cara, esse Renato é perigoso, esse Renato era do Avaí. Bom jogador, quase. O João Paulo acha o Renato livre dentro da grande área. A bola passou, foi embora, hein, André? E de novo, João Paulo, Renato girou dentro da área, estou forte de perna direita, a bola passou lambendo o poste esquerdo baixo de Kaique França, que já estava batido. Quase esse RB chega lá, continua 0-0 e amarelo para André. André, 90 da Ponte, amarelado, é o primeiro do jogo. Informação para Bebidas Poti. É isso. Eu acabei de perder a minha caneta vermelha, mas tá tudo bem, a gente segue por aqui. O André, portanto, tomou o primeiro cartão no jogo, agora falta pra cima. Não, essa aqui é outra, essa aqui é só pra gente marcar quando sai amarelo. Falta pra cima do Fábio Sanches. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. O Biel tá falando que acabou de mandar um like. Aí sim, hein, Biel? Obrigado, rapaz. Abraço pra você e pra todo mundo aí. O Wagner Fonseca, Ribeirão Preto, aqui tem Ponte Pretano. Sim, um abraço, rapaziada de Ribeirão Preto. Sejam bem-vindos. 31 minutos passados deste primeiro tempo. Segue 0-0. Ponte Preta e CRB. Lembrando que amanhã tem Copa Paulista, hein? Amanhã tem Copa Paulista. Estaremos aqui pra transmitir o jogo. A Macaquinha em campo. A Ponte que em 3 jogos na Copa Paulista, 1 empate, 2 derrotas. Precisa vencer amanhã, hein? Precisa vencer amanhã a Associação Atlética Ponte Preta. Posse de bola pro time do CRB. Tapa errado na bola do Matheus Jesus. Caiu no pé do João Paulo. Deu pro Anselmo Ramon, enfiou na frente. Era pro João Paulo no meio do caminho. Chega Ramon pra tirar. Pro time da Ponte, limpa tudo. Sai jogando, toca a bola pro Everton. Passa a metade do gramado, engatou a quinta. Parece uma Ferrari correndo no gramado. Tocou a bola pra Thales, bateu pro gol. Pra fora do gol. Perna esquerda, pegou mal na bola. O jogador da Ponte, hein? André Luiz. Muito mal, parecia aqueles traques de São João, muito fraco, passou à esquerda do goleiro Diogo Silva, tiro de meta para o CRB, 0-0 Rei Pelé, informação para Rider Comunicação Integrada. Primeiro, o Josenildo tá em Campina Grande, na Paraíba, torcendo pra Ponte, vai. Primeiro chute da Ponte, 32 minutos do primeiro tempo com o Thales, chute ao gol, né? Eita, no gol, aí é diferente. Muito fraco, por sinal. Gente, mas assim, ó, vamos lembrar uma coisa, o CRB agora não encaixota mais a Ponte. A Ponte encaixou a marcação. O problema é que não é culpa do Felipe, gente. O Matheus Jesus vai me tocar uma bola agora e arma o ataque do CRB, pô. Aí não tem treinador que aguente, né? O treinador monta o time, aí precisa dos jogadores dentro do campo, né? E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Tá na tela dos canais Futebol Interior, conosco Essência FM 102.5, 98.5, passados 33 minutos passados, primeiro tempo de jogo, o placar tá assim, ó, CRB, Ponte CRB, 0-0, Corsato. Placar ao vivo, Futebol Interior, Essência FM, MS Web Rádio e Rádio Futebol na Canela do Mato Grosso do Sul. Amanhã, 5 da tarde, Copa Paulista, Ponte e Primavera. Essência, a frequência da vida. Marcelo Corsato. E vem CRB, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol, toque de cabeça do Renato, já era. Gol do CRB. Futebol é a nossa paixão. É gol. Bola na rede, campeão. Bola pelo lado direito, Hereda. Levantou a cabeça. Tocou na pequena área. Goleiro não saiu, defesa não subiu. Renato, artilheiro, falei dele agora há pouco.
Schulap nela, pra mandar pro fundo da rede. Marca de 33 minutos passados, primeiro tempo de jogo. CRB Galo da Pajuçara sai na frente. 1 pro CRB, 0 pra Ponte. Detalhe, selfie do gol aí. André Luiz. E o detalhe que o Hereda de novo, uma avenida pelo setor direito, apenas levantou a cabeça e cruzou, no meio de 3 zagueiros da Ponte, 3 guardas-roupas que não subiram, quem subiu foi o Renato e testou forte a meia altura, no canto direito da meta de Kaique França, que nada pôde fazer. Aberto o placar no estádio Rei Pelé em Maceió. Renato, camisa 11, CRB 1, Ponte 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Deu ruim pra nós, hein, Francisco? 1-0 pro time do CRB, Renato foi pra rede. E aí, meu comentarista Francisco? Marcelo, eu tava falando agora, a gente acaba ficando bastante irritado, né? Olha lá. Ó a Ponte, bola na entrada da grande área, falhou o zagueiro, quase que deu pro André, que o goleirão Diogo Silva tava atento. Saiu ali, primeiro com a mão dentro da grande área, depois com o pé esquerdo pra despachar essa bola, quase entrega, passou com o Simon lá, hein, André? Mas foi arrojado o Diogo Silva, que saiu do gol, saiu matando no peito e deu um bico pra frente, tirando o pão da boca ali do jogador da Ponte. Continua 1-0, o CRB vence no Rei Pelé em Maceió. O Aparecido Alves disse que isso estava escrito, acho que até demorou. E aí, Frank, termina o seu raciocínio. Marcelo, o grande problema é que a jogada começa aqui do lado direito, o Arthur me dá uma distância enorme. Pô, isso é coisa no futebol básico, cara. E ele é um jogador experiente, você dá espaço para o cara cruzar a bola. O André agora há pouco tinha chamado a atenção do Arthur por um lance muito parecido aqui na meia cancha. Você tem que encurtar o espaço, vai dar espaço para o cara cruzar. Ótimo, o jogador cruza. Fábio Sanches, com toda a experiência que tem, não olha o seu posicionamento. Ou seja, a bola passa por cima dele, o Matheus Silva ainda tentou chegar, mas também não estava bem colocado. E o Anselmo ficou sozinho. Então, um gol, gente, de um erro absurdo de posicionamento. Tá certo? E aí, vamos caminhando pros pepinos. É isso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. YouTube, Wagner Fonseca, João Reis, o Murilo Melo, o Milton Cavalcante. E eles vêm de novo. Pela direita, Hereda tocou. Bola para o Anselmo Ramon, deu um bico na bola para dentro da grande área. A zaga afastou, voltou, sobrou. Deu rebote, o toque de cabeça. Matheus Silva quase dentro do gol, tira. A bola bateu no corpo do Matheus, subiu na pequena área. Aí o goleiro pegou o Kaique. Porque estava vendido quase o segundo do CRB, André. Tava batido, o detalhe que na cabeçada do jogador do CRB tava batido o goleiro Kaique França e o Matheus Silva no susto acabou tirando aquele que seria o segundo gol do CRB. O CRB aperta, quer o segundo gol no Rei Pelé, continua 1-0 para o Galo de Campina. Informação para a Jump Esporte. Corsato. E o Edilson tá dizendo, a gente continua na retranca, mesmo perdendo o jogo. Vai, Carlos. 15º gol que a Ponte sofre na competição, 20º gol que marca o time do CRB. Esse placar de 1-0 em 17 confrontos foi o placar que mais apareceu. 7 vezes o jogo terminou 1-0, 4 vitórias da Ponte até aqui e 3 do time do CRB. É isso, muito bem. Agora a Ponte tem um lateral aqui no campo de ataque pelo lado esquerdo. A Ponte tem lateral. Diogo Silva saiu jogando errado lá, melhor pra Ponte. Lateral pra Ponte, Arthur. Só que demorou pra bater o lateral. Já tinha que ter batido que ia pegar o pessoal do CRB desprevenindo, né? Futebol tem que ter um pouco de malícia também, né? Arthur agora sim vai pra bola, tocou pro André. Ajeitou, tocou pro Igor Torres, dominou, fez a finta, passou o primeiro, não passa o segundo, volta, sobra. Filipinho tentou aquela finta ali, o rolinho não conseguiu, a bola voltou, o árbitro não deu falta. Ramon pegou, tocou essa bola pro Matheus. Jesus toca na direita pro Everton dentro da grande área, cruzou rasteiro na boca do gol. A bola se perde e vai embora. Teve desvio, é escanteio, hein? É escanteio pra nós, é escanteio. É nossa essa bola, hein, André? Último toque da zaga do CRB, a bola foi pela linha de fundo, é escanteio, lado direito, favorece a Ponte, a macaca aperta,
quer o gol de empate. Vem aí, Thales, 21 na bola. O Aparecido tá dizendo que ao nosso lado esquerdo tá uma piada. O O Everton vai pra bola, autorizado, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça do Filipinho, tava desequilibrado, com ele tava o Simon, a bola se perde, vai embora. É tiro de meta pro time do CRB, Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. José Maduro tá bravo aqui, o Edilson Roberto também. Rapaziada que tá com a gente no YouTube, Futebol Interior, obrigado. Facebook, Futebol Interior, obrigado. Rumble, Futebol Interior, obrigado. Você que tá na essência, nas duas frequências, 102.5, 98.5, seja bem-vindo. Vamos juntos com a Essência FM. A Essência agora também tem futebol com a equipe dos Canais Futebol Interior. A Ponte saiu jogando, mas aí o Falcão dominou pro time do CRB. Toca a bola pra Juninho, devolveu, tocou pro Falcão. Falcão solta essa bola pelo lado direito pra Hereda. Não, é o Simon que tá lá. Agora sim, o Hereda, ele viu no ponto futuro. Vai pra cima da marcação do Arthur. Falta. Mas o Hereda tá dando um banho no Arthur, hein? O Arthur já ia levar a finta ali, fez a falta. A Nanda subiu ali um instrumento marcando a falta, tá parado o jogo. O outro levantamento pro time do CRB, André Luiz. Olha, do jeito que tá esse lado direito, o Arthur vai sonhar uns 3 dias com o Hereda, porque o que o Hereda tá fazendo com o Arthur, dessa vez ele chapelou o ala esquerdo da Ponte, que ficou sem saber o que fazer e ainda cometeu a falta pelo setor direito, favorece a equipe do CRB, continua 1-0 para o Galo de Campina. Informação para restaurante do Dadá. E o árbitro tá esperando o VAR ali pra analisar o lance, mas segue o jogo. Vai Juninho pra bola, Chuveirão no primeiro pau, toque de cabeça. A bola se perde, vai embora. André e o Arthur estavam na bola. Me parece o André que tira essa bola, ela se perde, vai embora. Não pra linha de fundo, pra lateral. Hereda vai trotando, não tem pressa nenhuma agora o Hereda, porque o seu time ganha por 1-0. O gol foi de Renato, Chulap nela a 33 minutos deste primeiro tempo. Estamos com 41 e 20 agora. Hereda vai pra cobrança do lateral do manual. Toca a bola, soltou ali pro Juninho. Juninho devolveu, tocou a bola um pouco mais atrás pro João Paulo. João Paulo levanta a cabeça, a perna esquerda, solta a bola mais atrás ainda. Pro apoio do Fábio Alemão, círculo central do gramado. A Ponte marcando toda atrás da linha da bola. Agora a bola com o Falcão. Falcão aqui no círculo central, passa a metade do gramado. O André vai na marcação, ele solta a bola para João Paulo. João Paulo tava na esquerda, foi pra direita, agora tá na meia esquerda. Trabalhou, tocou essa bola pro Fábio Alemão. Fábio Alemão deixa a bola pra Falcão. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 42 minutos passados, primeiro tempo de jogo, você está na Essência FM em 98,5, 102.5 e também nos canais Futebol Interior. 42 minutos passados, primeiro tempo no placar, o CRB tá na frente. 1-0, gol de Renato a 33 do primeiro tempo, Carlos. Copa Paulista, 43 minutos do primeiro tempo, grupo 2 é o grupo da Ponte. Oeste e Juventus vão empatando em 0-0 amanhã, 5 da tarde, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Tem Ponte Preta e Primavera. No domingo, 11 da manhã, Série B, Campeonato Brasileiro, a bola rola para Guarani Atlético Goianiense em Campinas. Transmissão de Lucas de Souza aqui nos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Costa. Esse Amarelo. sou eu, cada dia mais bonito, vai. Antes do lance, Marcelo. Bola pra dentro da grande área, subiu todo mundo. Fábio Sanches está lá, vai sair essa bola lateral pra gente. Quem tomou o cartão amarelo aí, André? Foi o camisa número 4, o Fábio Alemão, pela falta no atacante André da Ponte Preta. A segunda amarela no jogo. Informação para a consultora Patriani. Um pra cada time. Pra Ponte foi o André. O André, escanteio pra Ponte, hein? Pelo lado esquerdo. É o Everton que tá lá? Sim, sempre ele que tá batendo. O Everton. Pé trocado, perigo dobrado. Chuveirou na boca do gol, sobe a zaga, tira, deu rebote, sobrou pra Ramon. Vai jogar de novo dentro da grande área. Sai de soco, tira o goleiro, voltou, sobrou 2 vezes. Tinha 3 jogadores da Ponte ali, cara. Jogadores do CRB só olharam, mas não tava valendo mais nada. Tava impedido já, né, André? Tava impedido, mas eu vou te contar, hein?
O Diogão em saída de gol, Diogo Silva, mas saiu catando borboleta, mariposa. Saiu muito mal do gol o goleiro do CRB, mas o assistente número 2 que corre nas populares, o Anderson da Silva Rodrigues do Ceará, acabou marcando impedimento. Continua 1-0, o CRB vence em Maceió. O Wagner Fonseca fala, Leonaldo marca melhor e o Amaral daria mais qualidade no passe. Cadê o Elvis? Ele pergunta. Aí o Edilson Roberto responde. Wagner, o Elvis está se condicionando, ele volta em 2032. Que maldade com o Elvis, né, cara? Posse de bola pro time da Ponte, bola com o André, tocou a bola para Filipinho, tentou devolver pro André, do meio do caminho, chega a zaga, tira com o Juninho. Juninho, a bola voltou, sobrou para Filipinho. 1, 2, 3 jogadores do CRB para cima dele. É claro que ele não conseguiu ficar com a bola. Melhor pro time do CRB. Hereda pegou, tocou pro João Paulo. Fábio Sanches no meio do caminho, tira. Toca essa bola para Arthur. 1, 2, 3 jogadores para cima dele. O árbitro para, marca falta. Falta em cima do jogador da Ponte, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. É isso. Mais 3. Vamos até 48, informa o nosso repórter, o repórter feliz, o André Luiz. Daqui Corsato. a pouquinho, já, Carlos Corsato, com a sua categoria, com o seu ombro machucado, ele comanda o intervalo FI. Já. Fala, Carlos. No Facebook tem a Jéssica Fernando, Josemário Santos, tá dizendo que vamos virar, e o Anderson Luiz Grigoleto. O Grigo tá dizendo aqui, quanto mais recuado o time ficar, mais vezes o adversário vai chegar. Sim, obrigado a todo mundo. O internauta na nossa arquibancada virtual. Você que está ouvindo na Web Rádio MS, também na Futebol na Canela, obrigado. E é claro, em FM para Campinas, região, Circuito das Águas, toda a região. Para Essência FM, são 2 frequências, tá, gente? 98.5, 102.5. Vamos juntos, a frequência da vida, Essência FM, agora também com futebol, com a equipe Futebol Interior. Lembrando que de segunda a sexta, 7 da manhã, café com bola com o Clau. E meio-dia tem meio campo FI com o Clau e os coleguinhas. Posse de bola para Hereda, Hereda dominou, tocou essa bola para Simon. Quer mandar um abraço pro Clau ou André Luiz? Mande. Amado mestre, aquele abraço. Ih, rapaz, olha o CRB, João Paulo tocou pro Anselmo Ramon, ainda bem, cara, que o passe não foi legal, não foi adequado. E aí o Matheus chegou, tocou pro outro Matheus, o árbitro não deu a falta, pegaram o Matheus da Ponte, tá valendo tudo isso. O árbitro não parou o jogo não, recupera a posse de bola, vem o time da Ponte, campo de ataque pela direita, pedalou, o Everton toca errado, recuperação do time do CRB, briga, André ganha, o CRB recupera de novo com o Falcão, Falcão ganhou essa bola, toca essa bola pelo lado direito pro autor do gol da equipe do CRB, que é o Renato, recua, toca a bola pra Falcão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. 47 minutos e 20 passados, já tem um intervalo FI, comando do Carlos, com a opinião do Frank Francisco e é claro, você participando também. Segura aí, Ponte, porque o CRB vem de novo, campo de ataque, bola com o Hereda, tocou a bola para Anselmo Ramon, no meio campo, solta essa bola, toca na esquerda para Edmar, encosta na marcação Everton, ele para, pensa, toca a bola para Falcão, encosta na marcação Matheus Jesus, Falcão pela meia esquerda, perna direita, vira o jogo, toca na direita, tá soltinho, parecendo o arroz que eu faço em casa, Hereda, cruzamento na boca do gol, bate na zaga, vai embora. Cara, faltando 5 segundos para terminar o primeiro tempo, tem escanteio lá, André. É, escanteio para o CRB e anotem aí, aulas de culinária com Marcelo Corsato. Posse de bola, escanteio pro time do CRB, última chance deste primeiro tempo pro time do CRB, agora é o João Paulo que vai, curtinho, ninguém marca, ninguém encostou no Juninho, invadiu a grande área, cruzou na boca do gol, afasta a zaga da Ponte. Gente, o jogo não terminou ainda, vamos marcar. E o árbitro aponta fim de primeiro tempo, não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo. Fim de jogo no estádio Rei Pelé em Maceió. A Ponte perde, o CRB vence. Gol de Renato, 1 pro CRB, 0 pra Ponte Preta, mas eu vou pagar o que eu estou devendo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
É isso, fim de jogo no estádio Rei Pelé, saída dos jogadores, a Ponte perde, o CRB vence, Renato foi pra rede, André. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo, estádio Rei Pelé, Maceió, com gol de Renato aos 33 da primeira etapa. O CRB vai vencendo a Ponte Preta por 1-0. Muita festa dos jogadores do CRB, comemoração do mascote, o Galo de Campina, comemorando bastante no gramado. Os jogadores do CRB saindo rumo ao vestiário número 1 do estádio Rei Pelé e os da Ponte rumo ao vestiário visitante, meu caro Marcelo Corsato. Boa, André Luiz agora vai descansar, daqui a pouquinho ele volta com toda a equipe dos canais Futebol Interior pro segundo tempo. Resultado não é legal pra Ponte não, vai fechando o primeiro turno por enquanto com derrota 1-0 pro CRB, mas tem todo o segundo tempo, vamos acreditar na virada da macaca. Vamos fazer o seguinte, você que tá com a gente acompanhando na Essência FM em 102.5, 98.5, no Futebol na Canela, MS Web Rádio, você que tá nos canais Futebol Interior, nas nossas plataformas digitais, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco o Carlos comanda o intervalo FI. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Essência. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior, mesa de som do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão, Bolacha, vamos que vamos, hein, até mais ou menos 1h da manhã com esse jogo aqui, tá bom? A sua participação vale, hein, 989-89-3526, você manda mensagem pra gente, abraço pra você que tá com a gente no canal do FM, em 102.5, na Essência FM 98.5, são duas frequências, 102.5 e 98,5. Um grande abraço para você que está no Mato Grosso do Sul, você ouvindo a gente pelas rádios MS Web Rádio e também pela rádio Futebol na Canela. Um abraço lá pro grande Roberto Xavier e também pro TLF, o Thiago Lopes de Faria. A gente falava aqui do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado. Ponte Preta, o ano passado, terminou com 22 pontos cravados. O primeiro turno na 14ª colocação. Você vai lembrar, Frank, o último jogo da Ponte no primeiro turno da Série B o ano passado foi aquele jogo contra o Náutico, que o Eliel
fez um gol, depois que entrou no segundo tempo, ele entrou, fez o gol, resolveu a parada para a Ponte. Verdade. Quer dizer, fizemos 22 pontos cravados, a mesma pontuação que a Ponte Preta tem hoje. Rapidinho, antes do próximo intervalo, quero que você fale do primeiro tempo. 1 pro CRB, gol do Renato, a 33 minutos do primeiro tempo de cabeça. 0 pra Ponte, Frank. Carlão, vou definir rapidinho então. Olhando o time da Ponte de longe, Carlos, a gente acha que tá tudo bagunçado, tá estranho. Mas o pior é que quando a gente chega perto, parece que tá longe, cara. Pois é. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Você faria alguma mudança, Frank? Pega o microfone rapidinho aí pra falar. Tem que ser sucinto e tem que ser igual o Felipe Moreira. Não tem esse negócio de ou essa ou é. Não. Você faria alteração sim qual? 3. Vai. Tiraria o Filipinho, hoje não tá bem, não encaixou. Tiraria Arthur e também tiraria... Aí você pode tirar no palito, o Thales ou o Igor Torres? Não, você tem que tirar um. Não. Thales, de cara Thales. Tá, deixa eu falar. Do Thales, Filipinho e Arthur, qual deles você, Felipe / Frank Moreira, Francisco, não teria escalado como titular? Nenhum. Estaria tudo certo. Tudo certo. Tudo Então certo. tá. Continuo com a mesma opinião, Carlão. 7h55, agora depois do intervalo, voltamos para mais de Ponte Preta e CRB. Tá 1-0 pro CRB fora de casa. Pela Copa Paulista, jogo que interessa pra Ponte. Grupo 2, Copa Paulista, quarta rodada, abertura. Oeste e Juventus vão empatando na Arena Barueri, intervalo de jogo lá. 0-0. Canais Futebol Interior, Essência FM, Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 7 da noite, 58 minutos, horário de Brasília. Pra você que
está com a gente no Mato Grosso, pelas parceiras MS Web Rádio e Rádio Futebol na Canela. São 18h59, agora quase 7 horas da noite. 1 hora menos aí o fuso horário do Mato Grosso do Sul. Obrigado pela audiência, 989-89-3526. Você participa. Ô Frank, a Ponte deu um chute no gol há 32 minutos. 1 minuto antes, né, de tomar o gol. Se eu soubesse que essa seria a relação, eu iria dizer pro Thales, não chuta não essa bola. Porque ele chutou, dali a pouco a Ponte foi lá e tomou o gol, 1-0. Foram 8 chutes do time do CRB, no gol 3, 68% de posse de bola pro CRB, 32% para a Ponte, 4 escanteios pro Galo da Pajuçara e 2 para Macaca. E aí, Frank, alguns números do jogo. Bom, Carlos, vamos lá. A gente faz brincadeira de tão nervoso, torcedor. Desculpa aqui, aquele primeiro comentário meu aqui, né, Carlos? Para mudança do intervalo aí. Foi até para aliviar um pouco. Ah, você já mudou de ideia? Não, continuo com o mesmo pensamento. É assim, olha, você olha para a escalação do treinador, você analisa. Eu analisei o jogo taticamente, estava perfeito, Carlos. Na teoria, perfeito. O problema é que quando a bola rola, o time da Ponte faz coisas que, assim, é inacreditável. O Matheus Jesus, jogador experiente, ele tem boa colocação em campo. Ele sabe jogar, Carlos, não precisa ninguém ensinar ele. Aí teve um momento do jogo aqui que a gente viu o Matheus se deslocou, o que ele fez? Ele recuou para tentar começar a armar aqui de trás. O Ramon avançou um pouco. E o Filipinho, vamos dizer, ficou do lado esquerdo, mas puxando pelo meio para uma cobertura. A Ponte começou a equilibrar a partida. Só que qual é o grande problema do time da Ponte? Gente, pelo amor de Deus, não adianta você entrar com o Thales jogando preso lá na ponta direita, o cara é canhoto. Não pode de vez em quando trocar com o Igor Torres, ele e o Igor Torres inverter de posição, para confundir a marcação, para criar uma alternativa. O André jogou sozinho. O André ficou dando cabeçada, levando pancada de zagueiro o jogo inteiro. Eu flaguei aqui, Carlos, 3 ou 4 vezes, o André chamando a atenção do Arthur, o André conversando com o Felipe, tentando ser aquele jogador experiente dentro de campo, tentando ajudar o treinador com um esquema. A gente percebe nitidamente que o time não cumpre o que o Felipe pede. Agora, para a volta da segunda etapa, eu já sairia de cara com mudanças. O Thales não se encaixou, não se acertou, Carlão. Então já tiraria o Thales, já viria com o Paulo Baia aqui. O outro seria o Filipinho, não fez boa partida. Pode entrar com o Felipe Amaral aqui, ou até mesmo o Leonaldo, se você quiser dar um outro ritmo para essa meia cancha. Segura o Ramon Carvalho na cabeça da área, recua um pouquinho mais o Matheus Jesus e o Léo ali para compor essa meia cancha, e já tiraria o Arthur. Como a gente não tem lateral esquerdo, eu já viria com o Ailton. Arthur também está numa noite terrível. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais de futebol interior. Ontem saiu aí uma informação de que o Júnior Tavares está com um problema de saúde, né? Eu confesso que não tenho a informação e a Ponte Preta também não atualizou, né? Por isso, o André, fica esperto aí que vai ter jogador da Ponte que vai falar lá e eu quero colocar aqui nos canais de futebol interior. E não saiu a informação, a Ponte Preta também não atualizou, então por isso que ele não estaria sendo levado para o banco de reservas. Quem fala aí, André? Arthur, vamos lá. O CRB acabou nos empurrando para trás com a bola ali, com posse de bola. A gente não conseguiu transitar também quando tinha que transitar e acabou encurralando a gente aqui. A gente tem que ver o que o professor Felipe tem que falar, porque a gente tem que melhorar. Voltar para o segundo tempo com uma postura melhor de jogo, mais agressivo, porque se continuar desse jeito aí vai ser complicado que sair com resultado positivo daqui. Tá aí, essa palavra do ala esquerdo, Arthur. Se continuar desse jeito vai ficar complicado. Então, gente, eu entendo, né, que tudo isso, a Ponte não fez um bom jogo, mas eu acho que o Arthur resumiu ali, né? A Ponte foi encurralada. A gente tem que entender que o futebol tem um outro time, né? Bem, inclusive, analisado pelo Daniel Paulista. Agora, esse jogo Ponte Preta e CRB aqui é um jogo de 6 pontos. A Ponte, né? Eu sei que é difícil, eu sei que, claro que tem que ganhar, né? Mas se não pudesse perder para o CRB seria uma boa, porque ia deixar os caras atrás da gente, né? Conhecendo aí o nosso treinador, eu acho que ele vai mexer. Parece que sim. É o Paulo Baia ali, né? Aliás, eu não teria nem tirado do time, viu, Frank? Foi o que nós falamos, né, Carlos? É a única que eu discordei do Felipe, né?
É o Paulo Baia. Já dá pra falar aí, ô André? Dá, vai indo embora 77, o jogador Igor Torres para a entrada do 16, Paulo Baia, primeira alteração na Ponte processada pelo técnico Felipe Moreira. Beleza, sai no intervalo então. O Igor Torres não foi bem no jogo, né? Pega o microfone aí, Frank. Rapidinho, não foi bem no jogo no primeiro tempo, né? Não, de forma nenhuma. Totalmente fora de ritmo, fora de... E pra mim parece jogando fora de posição, tá, gente? Vamos lá. É o que eu falei. Vamos lá, pro segundo tempo, fim do intervalo do jogo, na Essência FM, nos canais Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela MS Web Rádio. Vem ele pra comandar o segundo tempo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Simbora, juntos com a emoção, pra você do rádio, da internet, campeonato da Série B. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior de volta. Apita o árbitro, tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em Campinas, 8 da noite, mais 4 minutos. Nas Alagoas, Maceió, temperatura marcando 26 graus, a Ponte perde. A Ponte perde o jogo no primeiro tempo, Detalhe. 1-0 pro time do CRB, gol de Renato. Detalhe no ar, André. O CRB é o mesmo para a segunda etapa. Diogo Silva, Hereda, Simon, Fábio, Alemão, que tomou cartão, e Edmar, Falcão, Juninho, Lucas Lima e João Paulo, Renato e Anselmo Ramon. Falta pra Ponte Preta, já o time na macaca pelo lado esquerdo, vai pra bola Paulo Baia, respira, se concentra Paulo Baia, vamos, joga na cabeça do André pra eu narrar o primeiro gol do André com a camisa da Ponte, ou então de outro jogador, não importa, o importante é que a bola entre, pode ser até contra isso. Pode ser até contra, vai pra bola, Paulo Baia, 1 minuto nesse segundo tempo, autorizado, o chuveiro na boca do gol, mete a cabeça na bola, zaga. Tira dali, a bola caiu dentro da grande área, João Paulo tirou, afastou, a bola caiu com o Filipinho, devolveu, tocou a bola para Paulo Baia, de primeira, enfiou na frente para o Arthur, para Paulo Baia, proteção do Hereda. Hereda que desfilou pelo lado direito nesse primeiro tempo. Agora o segundo tempo, Arthur pegou, cruzou na boca do gol, rasteirinho no meio do caminho, a zaga do CRB tira. Aí o Filipinho ganhou na bola, hein? Tem falta não. Levanta, Anselmo Ramon, levanta, meu querido. Bola pra Ponte, Arthur, solta essa bola, trabalha, toca pra Paulo Baia, Lucas Lima encosta na marcação, opa! Falta, o árbitro não deu. Melhor pra Ponte, não era o Paulo Baia que tava na jogada, não. A bola com o Paulo Baia agora. Tocou essa bola pro Arthur. Arthur devolveu. O jogador da Ponte ficou caído. Bola com o Matheus Jesus. Devolveu. Trabalha com o Paulo Baia. Agora ele vai dar falta. Agora ele vai dar falta. Tem uma dificuldade. Não, era o Paulo Baia que tava caído sim. Agora, né? Porque quem ficou caído lá foi o André. Mas tem uma dificuldade pra marcar falta, hein, André? Ai, que dificuldade. Uma imensa dificuldade o senhor Léo Simão Holanda tem para marcar faltas. Dessa vez, em cima do Paulo Baia, ele marcou, é lado esquerdo, lance que vai levar perigo à meta do goleiro Diogo Silva, a Macaca perde, 1-0 no Rei Pelé, informação para Construtora Patriani. 2 minutos e 20, 2:20 de novo, mais ou menos do mesmo lugar daquela falta ali agora há pouco, como diz o Carlos, agora de pouco. Paulo Baia vai pra bola, apenas um na barreira, o João Paulo tá quase na bola lá. Pra bola, Baia, chuveirão na boca do gol, toque de cabeça pra fora do gol. Cara, mas tava livre o Matheus Silva. Entrou ali, golpeou de cabeça, quase o gol de empate da Ponte. André. E na bela cobrança do Paulo Baia, de perna direita, ele levantou no meio da zaga do CRB, testou forte Matheus Silva. A bola por sobre a meta de Diogo Silva, tiro de meta para a equipe do CRB e a torcida da Ponte aumentou em bom número de torcedores da Macaca no estádio Rei Pelé em Maceió. Continua 1-0 para o Galo. Como você diz, Marcelo? E a Jussara falha o time da Ponte, bola com o João Paulo, vai pintar o gol, bateu, defende Kaique com a perna esquerda, e olha que se bobear com o João Paulo ele guarda, hein? Ele é meia, mas gosta de fazer gols. A Ponte quase deu de presente. O Natal tá um pouco longe, mas Fábio a Ponte... Sanches de novo. Se o Kaique, bola pra Ponte, André, tabelou, tocou pela direita, vem a batida do Thales pro gol, desvio, vai embora, escanteio. Desviou ali no Fábio Alemão, a Ponte deu a resposta, quase tomou, mas quase fez na sequência escanteio pra Ponte, André. E no contra-ataque rápido, a bola acabou sobrando para o Thales, que chutou forte, deu um corte no Fábio Alemão, chutou de perna esquerda, a bola resvalou no pé direito do zagueiro do CRB, foi embora, linha de fundo, é lado direito, escanteio, 16
Paulo Baia na bola. Paulo Baia vai pra bola, perna direita, chuveirão na boca do gol, passa por todo mundo. Vai sobrar do outro lado. Quem vai pegar esse rebote aí? Vem cruzamento. Thales na boca do gol, sobe a zaga pra tirar. Subiu a zaga. Mete a cabeça na bola, tira dali o Lucas Lima. Posse de bola pro time da Ponte, tem pressa. Paulo Baia, solta essa bola, toca pra Ramon. Ramon dominou, devolveu, tocou a bola pro Baia. Baia solta um pouco mais atrás. É pro Everton. O Everton domina 23 da Ponte Preta. Ele é lateral direito, mas tá lá do lado esquerdo, tocou pra Filipinho. Linda finta pra cima da marcação. Vai bater pro gol, trava a zaga, voltou, sobrou. Bola com o Matheus Jesus, fez a finta, jogador do CRB ficou caído. Paulo Baia cruzou na boca do gol, mete a cabeça na bola, tira a zaga dali. A bola voltou com o João Paulo, briga Filipinho. Ganhou mais uma, toca a bola pra Paulo Baia, faz o giro pra cima da marcação, bateu pro gol no cantinho, defendeu o goleiro André, vai pintar o gol, bateu, pega o goleiro! Diogo Silva, 2 vezes, primeiro no cantinho, depois nos pés do André. A Ponte quase empatou o jogo. Se bem que eu acho que se o André faz o gol, tava impedido. Mas é escanteio pra gente, viu, André? E o primeiro, a linda jogada do Paulo Baia. O giro em cima de 3 jogadores do CRB, chute de perna direita, o goleiro Diogo Silva no canto direito espalmou e na volta o André quase empatou o jogo para a Macaca e novo escanteio. Olha lá, Paulo Baia na bola. Paulo, Jesus, hein, Paulo Baia. Foi bater o escanteio, pegou mal na bola, ela saiu mascada, foi na marca do pênalti, tava o João Paulo lá. Me parece que era jogada ensaiada. Será, é? Com certeza. Eu acho que ele errou, hein? Alguém faltou no ensaio ali. É, eu tô achando que ele errou. Agora, o Paulo Baia com 5 minutos fez muito mais do que o Igor Torres já o jogo todo, hein? E a Ponte fez o que o CRB fez no primeiro tempo, né, Frank? Exatamente, e eu e o Carlos estávamos certinho aqui, hein? É isso. E agora o Diogo Silva vai ficar caído no gramado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade. Deu um problema aí no nosso teaser. Não tem problema não, a gente espera ficar tudo regularizado. Esse Diogo Silva, ele é bom goleiro, ele era do Vasco da Gama, né? Mas já faz um tempo que tá lá no CRB, já tentaram tirar ele de lá, né? Ele teve propostas de outras equipes, mas o CRB não libera, né? É complicado, né? O cara é destaque do time lá e ele é titular. Titular já há algumas temporadas desse time do CRB. O bom goleiro Thiago Silva. Bola Você rolando. Está nos canais Futebol Interior conosco. Essência FM. Vai, Carlos! 7 minutos, segundo tempo. Copa Paulista, o grupo da Ponte, Oeste e Juventus vão empatando 0-0. Você acompanha tudo desse jogo no placar ao vivo Futebol Interior. Amanhã tem Ponte Primavera. Isso, 5 da tarde, 4h30, Jornada Esportiva. Comigo, com você e com o Pedro Lino. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. É isso, você com a gente, lembrando que de segunda a sexta, 7 da manhã, tem Café com Bola na Essência FM, Canais Futebol Interior. E meio-dia tem Meio Campo FI. Ambos, os 2 programas, com a apresentação de Claudinei Corsi. O nosso Claudinei Corsi comanda Meio Campo FI, meio-dia, com toda a trupe dos Canais Futebol Interior. E às 7 da manhã tem Café com Bola, ele oferece o café para os internautas, para os ouvintes da Essência FM. Você já ganhou o café dele? Acho que não lembro. Não, eu já pedi, viu? Algumas vezes. Ele não vai mandar um café, não? Primeiro tem que ser pro André, você merece, viu, André? Eu também acho. Hashtag café para André Luiz. Vamos subir essa hashtag. Mas o aí. André não assiste ele, né? Não vê. Ouço sim. Dia de vez em quando. Ouve sim. Meu, e da mesma forma que me patentearam em O André, 2014... 7 da noite, tá babando no travesseiro. 7 da manhã, tá babando no travesseiro. Hoje eu patenteei o nosso repórter, que agora será chamado de O Repórter Leãozinho. Meu Deus. Hoje ele tá de folga, deixa Pedro o Pedro Lino. Olha a Ponte, vamos pro empate, Macaca. Vamos pro empate, Thales soltou na direita. Boa bola pro Everton, cruzou na boca do gol. Era pro Thales no meio do caminho, a zaga tira. A bola volta, sobra pra Ponte ainda, o Everton. Tocou essa bola pra Ramon, chuteiras amarelas. Bonita chuteira do Ramon, hein?
Solta a bola para Matheus Silva. A Ponte perde o jogo. 1-0 pro time do CRB. Tá na tela o placar, viu, gente? Tá na tela o placar. Você que tá ouvindo no canal de áudio, na FM. 1-0 pro CRB. O gol foi do Renato a 33 do primeiro tempo. Posse de bola pro time da Ponte. Tá lá do outro lado, lado esquerdo pra Baia. Se é Baia, é bom. Dominou, trabalhou, tocou a bola pra Arthur. Sai da ponta, vem pro meio. Solta essa bola pra Matheus Silva. Matheus Silva toca a bola pro Everton. Encosta na marcação pra cima dele ali. O jogador que é o Lucas Lima. A bola volta pro time da Ponte. Matheus Silva devolveu, tocou a bola pro Everton. Mais atrás pro Fábio Sanches. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. E aqui a Ponte Preta martela. Tenta o gol de empate, bola com o Everton, tocou pro Ramon. Ramon deu essa bola, toca pro Thales. Thales enfiou na frente, era pro Matheus Jesus. No meio do caminho, o Fábio Alemão tirou a bola, voltou, sobrou aqui pelo lado esquerdo. Briga que briga, Edmar, vai pra bola ali, o jogador da Ponte, que é o Thales. Na verdade era o Lucas Lima, que tava lá perto da Fernanda. Na Andréia Gomes Antunes, ela é FIFA, viu, gente? Cachê é maior, 26, ela é FIFA de Minas Gerais. Mineira, a Fernanda Andréia Gomes Antunes. Você também é FIFA, Marcelo? Não, não sou FIFA. Posse de bola pro time do CRB. Lateral no defensiva, bola pro Anselmo Ramon, soltou a bola pro Lucas Lima. Na verdade era o Renato que tava lá. Bola bate no jogador da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 10 minutos passados deste segundo tempo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, que gostoso ter a sua audiência. Já eu vou pro YouTube, eu coloquei meu celular para dar uma carregada aqui, porque tava descarregando a bateria. Fala, Carlos. O Ronaldo Queiroz escreveu aqui, por favor, leiam o que eu escrevi. O que eu tenho aqui é o Arthur não acerta um passe. Valeu, Ronaldo. O Ademir Júlio também tá ligado. Paulo Baia, Elvis Mailton jogam com uma perna só. O Caio Bergamo também tá com a gente. Valeu, obrigado a todo mundo aqui no Facebook. É isso, você pode mandar mensagem pra gente no Facebook. Rumble, o Carlos te atende, fala com você. No YouTube eu tô lá, hein? Coloquei meu telefone celular aqui pra dar uma carregadinha, já tá carregado. Já eu vou voltar pra arquibancada virtual. Se você tá gostando da transmissão, obrigado. Rapaz, Matheus Silva, não faz isso. Vai ser expulso ou vai tomar cartão amarelo? Matheus Silva meteu uma tesoura. Por enquanto é amarelo. No jogador do CRB lá, viu, André? Você viu, né, André? E não precisava, hein? Não precisava. Tava em cima do lance, linha divisória de meio campo. Ele deu uma baita de uma tesoura no jogador. Que desequilíbrio. O jogador Anselmo Ramon, que eu vou te contar. Amarelo ficou barato. Amarelo para o jogador da Macaca, o camisa número 4, o Matheus Silva. É o terceiro no jogo. Segundo para jogadores da Ponte, informação para Iga Atacado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Gente, é o seguinte, ó, vamos ficar com um a menos, viu? Vai chamar e o Matheus Silva vai ser expulso. Você tá comigo ou não, Frank? Ó, se o VAR chamar, eu estou com você. Mas eu queria dizer, já não é a primeira vez que o Matheus Silva recebe a bola. Ele não pode ficar com essa bola para soltar, gente. Ele não tem essa característica. E, Marcelão, tomara que o VAR não chame, hein? E aí, Carlos? Ah, cara, se quisesse expulsar, poderia sim, viu? Desnecessário esse tipo de coisa, né? Pra que isso? Aí depois a gente vai colocar na conta do treinador, né? Olha lá, vai ser expulso, cara. Se não expulsar num lance desse, não tem expulsão no futebol. Não tem pra que ter o VAR, pô. E ó, se for expulso, é justo. É justo. Ele deu uma tesoura no Anselmo Ramon, cara. E linha divisória de meio campo, lado direito, sem perigo algum. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Cara, eu às vezes acho que falta um pouco de tato, cara. De entender o que é o jogo. Vai tirar o amarelo, ó. Tirou o amarelo. Eu tô tirando o amarelo e tô dando o vermelho pra você, ó.
Tirando o amarelo. Ô, cara, justo, Matheus Silva. Ele tá reclamando ainda. Justo, cara. Aqui a gente tá com a camisa da Ponte, o Carlos tá com a camisa da Ponte, o André tá com a camisa da Ponte, o Frank tá com a camisa da Ponte. Só o Bolacha que não, porque não aparece na tela, senão ia estar com a camisa da Ponte. Não ia. Não obriga ninguém a vestir camisa mas, de cara, time, aqui a gente torce, mas não distorce. A expulsão é justa. Agora, vamos combinar, né? Vamos, aqui para dar um adjetivo pro Matheus Silva. Um asno, né? Carlos, que felicidade. Eu tô contigo. Asno completo. No momento em que o time tá jogando bem, se acertando, melhorando a partida. Olha o Felipe como tá louco da vida. Você sabe isso aí? Eu tô falando isso aí faz tempo, né? Ele vai colocar o Luiz Felipe e deve colocar o Arthur de zagueiro. Eu venho falando isso há muito tempo. Tem que punir os caras no bolso. Eles não podem fazer isso. Olha, eu vou falar, outro dia eu falei aqui que a Ponte precisava contratar zagueiro. Todo mundo foi, contra. A Ponte precisa contratar zagueiro, cara. A Ponte precisa contratar zagueiro. Os nossos zagueiros, eles não... O Fábio Sanches, que é o mais confiável, mas também falha. O resto, todos eles, é uma bomba prestes a explodir. Mudou. Vai. Tá entrando... É o Mailton. Aí, o Mailton, camisa número 2. Vamos com calma, porque o CRB também mudou, né? Mas vai lá, o Mailton entrou no lugar do... Do 40, o 40. O Ramon Carvalho. Ramon Carvalho. E o 23, o Everton... Vamos aguardar aí ver se o 23 foi embora também, porque me parece que foi. Tem duas no CRB. No CRB entrou o 14 e o 26. Eu acho que na Ponte só foi uma, tá? Vem o time do CRB agora com uma a mais. Bola com o Anselmo, tocou a bola pro João Paulo, daí ele bate bem pro gol. Trabalhou, tocou essa bola pro Juninho, perna direita, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Passa, vai embora, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. O André daqui a pouco informa pra gente quem é o 14 e quem é o 26 do CRB. E depois a gente vê quem saiu. Saiu o Simon 23 para a entrada do 14, Anderson Conceição. E estou confirmando aqui a outra mudança. Só fala o nome do jogador para o narrador poder narrar aqui. O número 26, quem é? O número 26. O número 26 é o... Não tem 26? O 26 saiu o Edmar. Não, quem é o 26? O 26 é Edmar. Edmar. Então ele Quem saiu. saiu foi o 23, Simon, para a entrada do 14. Mas... O 14 é o Anderson Conceição. Então eu acho que o Edmar saiu também. Mas daqui a pouco a gente confirma, vai. Posse de bola pro time do CRB, tinha escanteio, bola pra dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte, tira na sequência. A bola ficou com o lateral pela direita pro time da Ponte. Sai da ponta, vem pro meio, trabalhando por ali o jogador que é o Thales. O que era difícil tá pior agora, com um a menos. Vamos lá, mas vamos confiar. Bola com o Arthur, solta a bola pelo outro lado, lado esquerdo para Paulo Baia. Paulo Baia, como que é a reserva do time, Paulo Baia? Vai para cima da marcação, era falta, o árbitro não deu. A bola se perde, vai embora, tiro de meta. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 16 minutos e 40, passado o segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B 2023. Rei Pelé, 19ª rodada no placar. CRB tá na frente, gol de Renato, 33 do primeiro tempo. 1 pro CRB, 0 pra Ponte. Carlos. Copa Paulista, grupo 2, o grupo da Ponte, 17 minutos segundo tempo. Oeste e Juventus empatam 0-0. Amanhã tem Ponte Preta e Primavera, 5 da tarde. Abertura da jornada esportiva às 4h30 da tarde. Estádio Moisés Lucarelli. No domingo, 11 da manhã, a bola rola, Série B Brasileirão. Tem Guarani em campo, o Bugre jogando contra a equipe do Atlético Goianiense, 11 da manhã, com o Lucas de Souza no comando. Essência, a frequência da vida. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Frank, o que era difícil fica mais difícil ainda com 1 a menos. A Ponte Preta tá perdendo o jogo e o CRB tá vencendo. O Matheus Silva foi expulso. Ai, Marcelo, eu vou falar pra você, o Carlos, eu tô tão bravo quanto o Carlos. Sinceramente, não dá pra você aceitar um jogador profissional numa partida dessa, em que a equipe faz uma péssima primeira etapa. Vem pro segundo tempo, o treinador faz uma mexida top, ajeita o time, a Ponte indo em cima do CRB. Aí ele me pega uma bola, ele pensa que ele é quem? Ramos Delgado? Não é, cara. Não dá pra passar bola, mete um bico e joga lá na frente. Ele vai me tentar dar passinho curto, perde a bola e agride o cara por trás. É cartão vermelho, gente.
Então, esse tipo de jogada aí, eu sou obrigado a concordar. Eu não gosto de usar adjetivo para jogador, mas, Matheus Silva, você é um asno. Você enfiou a partida no nariz e o trabalho do Felipe. Aí, gente, não adianta a gente criticar o treinador. É o que eu falo para vocês, é a qualidade. É isso, qualidade. Informação. Vamos acertar as alterações aí então, André? De acordo aqui com a nossa referência, foi embora o camisa número 23, o Simon, entrou o 14, Anderson Conceição, apenas uma alteração na equipe do Centro Recreativo Brasil, aliás, do Clube de Regatas Brasil. Então o Edmar Simon no jogo. foi embora. Isso. E o Anderson tá no jogo. Isso, Anderson Conceição. Anderson com zagueiro, né? Anderson Isso. Conceição, zagueiro. No lugar do Simon, ele troca um zagueiro pelo outro. Eu vi o 26 lá na beira do gramado, mas não entrou. 26 é o Edmar, tá no jogo desde o primeiro tempo. Ah, então ele tava É o tomando lateral água. esquerdo, isso. Ah, ele tava tomando água. Beleza. Então ele tá no jogo desde o começo. Isso. É o número 26 da equipe do CRB. Posse de bola pro time do CRB. Vem pro campo de ataque trabalhando com ele. 26, Edmar. Domina, toca a bola pra Juninho. Juninho recebeu, tocou essa bola pro Falcão. Falcão domina pro time do CRB. Trabalhou, tocou a bola pra Hereda. Hereda no primeiro tempo foi um avião. Passava toda hora. Agora tá mais recatado. Toca a bola, Edmar, soltou pro Anselmo Ramon, soltou na frente pra Ponte Preta, aí chega o Everton, mete o pé na bola, tira dali, vai jogando a bola meio que a esmo, né? Porque não tem muita saída o time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. E agora o Arthur quase entregou ali. É que o Fábio Sanches estava esperto e evitou a entrega. Aí na sequência, para completar, o Everton joga no perigo. Matheus Jesus tira. Solta essa bola pro Arthur. Perna direita, tira dali. A Ponte tá perdida no gramado nesse momento. Posse de bola pro time do CRB. Anselmo Ramon tocou essa bola. Solta aqui pelo lado esquerdo pro Renato que fez o gol. Chega, bate na bola o Thales. O Thales fez o corte e ficou P da vida. Detalhe. Com o time da Ponte. A Ponte está perdidaça, Carlos. Até a expulsão do Matheus Silva, o Felipe Moreira tinha ajeitado o time no segundo tempo. E aí o asno do Matheus Silva, ele é expulso. Eu insisto, enquanto o departamento de futebol da Ponte Preta não começar a punir esses caras no bolso... E olha o CRB, João Paulo invadiu a grande área, dominou, bateu pro gol! Ela passa, vai embora! João Paulo é perigoso, é bom de bola o João Paulo. Cara, essa bola não entrou por Deus. Por Deus que essa bola não entrou, hein, André? E que bola do João Paulo. Ele pegou muito bem na bola, perna direita. A bola passou ali perto da Junção Ferrosa. Como dizia Edivaldo Tites, quase. Olha o CRB de novo. De novo, bola enfiada na frente pro João Paulo. Dominou a perna esquerda, bateu pro gol. Pra fora do gol. Pra fora do gol. Mais uma lá, hein, André? De novo, hein? Chegando com muita vontade o CRB. Dessa vez, camisa número 8, Juninho, de perna esquerda, mandou por sobre a meta de Kaique França. Os dois lances seguidos, os dois, acredito que o goleiro não chegava. Continua 1-0 pro CRB. Informação para Shimozono, Mega Sorte e Loterias. Muito bem. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery. 3256-7626. Olha os caras de novo. Renato dominou, entrada da grande área, bateu pro gol. Kaique no canto esquerdo voou, fez a defesa, mandou pra escanteio, só dá CRB, André Luiz. E de novo, a terceira seguida do CRB, desta vez Renato deu um corte na zaga da Ponte e mandou de perna direita. Kaique França fez um milagre, no ângulo foi buscar a escanteio do lado direito. Olha o galo da Pajuçara. Juninho pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe todo mundo. Anderson Conceição tava lá, será que num contragolpe maroto? Safado, a gente consegue chegar. Bola com o Thales pra cima da marcação, Falcão. Ih, o Thales sentiu, hein? Coxa direita, o Thales sentiu. Tem gol. Fácil não, hein? Não vai dar não. Já fez assim, ó. Já fez sinal de troca. Mandou já. Não vai dar pro Thales, deu uma
fisgada na coxa direita, abriu, tá fazendo o sinal que abriu. Bola na rede, informa, placar ao vivo, futebol interior, Carlos. Copa Paulista, gol do Juventus, hein? O Juventus vai pra rede, 24 do segundo tempo. Gol do moleque travesso em Barueri. Agora Oeste 0, Juventus 1. É o grupo 2, Copa Paulista. Quem? O Frank. Thales sai. Quem que você acha que deve entrar no time da Ponte? A primeira coisa que ele tem que fazer é corrigir a meia cancha, né? Ele tá aqui no meio campo só com o Filipinho e Matheus Jesus. Tem que tirar esse André, ele tá jogando nada. Matheus Jesus não tá conseguindo, já cansou, pô. E aqui nós estamos com 3 atacantes, sendo que o Thales é totalmente inoperante. Ele tem que primeiro arrumar aí, ó. Coloca um jogador na meia cancha. Eu faria 2, hein? Tiraria o Matheus Jesus também. Botava o Leonaldi, já que o André já cantou a bola que tá entrando aí. E Eliel. E o Eliel no lugar do André. Vamos ver, mas aqui vem Hereda, dominou, perna direita, cruzou na boca do gol, se joga na bola Fábio Sanches, capitão, tira dali, na sequência, bola na frente pra Ponte, ele não dá falta em cima do Mailton, será que ele vai dar a falta agora? Ele deu a falta, pra mim era pra dar cartão pro jogador da equipe do CRB, sai carregado ali, o jogador da Ponte Preta, o jogo tá parado, por enquanto nada de cartão, e vamos às alterações. A primeira, André. Tá indo embora o Thales com a 21, com a virilha aberta para a entrada do 5, camisa número 5, que é o Leonaldi, e vamos ver aí o Eliel, camisa 9, vai entrar no lugar de quem? Do André, né? Se não for do André, eu paro. Tem que ser do lugar do André, né? Entrou, vamos aguardar aí o Eliel. O Eliel vem para o lugar do 90, que é o André. Eliel 9 entrou, 9,90, André foi embora. Informação para Ovo Satoshi. Já tinha cartão também, portanto, Eliel e Leonaldi. Nas vagas ali do Thales, que sai machucado. E também do André. Gosta das mexidas do treinador do FM? FF, eu quero a sua opinião. Alguma coisa ele tinha que fazer, né? Eu acho que agora tem a tendência a melhorar, mas pode ficar esperto com o Matheus Jesus, hein? Tá na hora de sair aí. E o Leonaldi fez assim, ó, quando ele entrou. Fez assim, que é 3 no meio, né? Ele fez assim, ó, sinal 3 no meio. Então vai ficar com 2 atacantes. Já estão ali Paulo Baia e Eliel. Ele fez 3 no meio. 4-3-2. Por quê, Marcelo? Porque tem um jogador da Ponte que foi expulso, tá, gente? O nosso simpático, nosso zagueiro, Matheus Silva. Ele é bom zagueiro, mas, cara, eu vou insistir aqui. Enquanto o departamento de futebol da Ponte não começar a cobrar no bolso desses caras, eles vão boicotar o trabalho do Felipe Moreira. Bola pro time do CRB. Enfiou na frente o Renato, era pro João Paulo. Fica fácil pro goleiro Kaique. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Esse número 8 do CRB, eu sabia que eu conhecia ele, era do América, é o Juninho Valoura. É que aqui na papeleta do CRB só tá como Juninho, né? Mas é o Juninho Valoura, jogador que estava no América Mineiro, é bom de bola, é o homem das bolas paradas do time do CRB. CRB fazendo um bom jogo e a Ponte com um jogador a menos desde 13 minutos do segundo tempo. A falta foi mais ou menos a 10 para 11 minutos. O juiz deu amarelo para o Matheus Silva, mas o VAR falou, seu juiz, a falta foi pesada. É para expulsar, ele tirou o amarelo, meteu-lhe o vermelho na cara do zagueiro da Ponte. Posse de bola para Renato, o Filipinho vai para cima da marcação. Tu disse que não foi nada, melhor para nós, viu? Tem gol. Melhor para nós. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Ponte tenta chegar no ataque, cruzamento na boca do gol. Bate na zaga, vai embora. Escanteio. Escanteio pra Ponte Preta na chegada do Mailton lá pela esquerda. Na verdade, ele tentou bater pro gol, né, André? Mas ele tinha o Paulo Baia. Do lado dele era só tocar que o Paulo Baia ia empurrar pro fundo das redes. Preferiu chutar. A bola bateu na zaga do CRB, foi embora. Escanteio, lado esquerdo de ataque da Ponte. Vem aí o Everton para a cobrança. Paulo Baia pra bola. Chuveirou direto na boca do gol. Ele tentou olímpico, hein? Abusado, Paulo Baia. Abusado, Paulo Baia. Tentou olímpico, não deu certo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tem gol. Vai.
Oeste empata, Daniel Vansan, a 28 do segundo tempo, 1 pro Oeste, 1 pro Juventus, Copa Paulista, grupo 2, o grupo da Ponte. Tô entrando aqui no YouTube, hein, para registrar a participação do internauta. Quero saber a opinião do internauta. Você que tá ouvindo a gente sobre esse jogo da Macaca. Anselmo Ramon dominou, soltou essa bola pela direita para Hereda. Hereda solta na frente, chega por ali a zaga da Ponte Preta. Chega por ali a zaga da Ponte para tirar. Afasta, tira o perigo dali. Lucas Lima estava na jogada, lateral, posse de bola para o time do CRB, vai para a bola, Hereda, toca a bola para Lucas Lima, dominou das costas para a marcação, devolveu, tocou a bola para João Paulo, saiu da marcação, lado direito, toca a bola para o Juninho Valora, chega Leonaldi, Palmeiras está monitorando, Vasco fez proposta, Edmar bateu pro gol, deu sorte, a bola sobrou para o Anselmo Ramon, sorte que ele escorregou. Tava impedido. Mas estava impedido, né? O auxiliar número 2 ali, o Anderson da Silva Rodrigues, já tinha anotado impedimento, André Luiz. Incompleto impedimento, bem marcado pelo assistente número 2 que corre das populares. Lance favorável à Ponte, que perde por 1-0 no Rei Pelé. Informação para o Alves Satoshi. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digitais dos canais Futebol Interior, porque são vários relógios, marcando para você 29 minutos e 30, 29 minutos e 30. Essência FM 98.5, 102.5 conosco nessa transmissão, marcando para você CRB e Ponte, CRB, 1-0 para os caras, hein, Carlos? Gol no primeiro tempo. 30 minutos, segundo tempo, Copa Paulista, o Oeste empata com o Juventus pelo grupo 2, pelo placar de 1-1 amanhã. 5 da tarde tem Ponte Primavera Majestoso com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior e eles chegaram de novo, hein? Trama pela esquerda, Edmar tocou pro Lucas Lima, que chapou da entrada da grande área, mas ela subiu, foi embora, André. Dessa vez, Lucas Lima olhou o Kaique França adiantado, jogou por cima pela linha de fundo. Tiro de meta para a Macaca, continua 1-0 para o Galo da Pajuçara. Que vem de novo pro campo de ataque, quer cantar bem alto, Galo pra cima da Macaca. Bola com o Edmar, tocou a bola pro Falcão, Falcão pra Juninho, Juninho toca a bola um pouco mais atrás pro Conceição. Deu pra Edmar, encosta na marcação dele aqui o Leonaldi. Bola pra Juninho, domina com a direita, perna esquerda, vira o jogo, toca do outro lado, mete a cabeça na bola, tira dali. A zaga da Ponte com o Mailton. Mailton meteu o cabeção na bola, tirou a bola, sobrou com o Paulo Baia até pelo lado esquerdo. Se joga na bola o Falcão, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola, divisória do gramado, lado esquerdo. Favorece a Macaca, pegou no microfone, fala, Frank Francisco. Ô, Marcelo, vai, eu falo. Dá pra falar. Deu nada. A verdade é uma só, olha, Matheus Jesus está mostrando que está extenuado. Você está com 31 minutos, agora 32. Você está perdendo essa pinóia. Cara, falta um pouco de coragem também, né, meu? Saca Matheus Jesus, põe o Elvis ou então põe o menino que veio do 15 lá, o Samuel Andrade, que é um jogador jovem. A Ponte precisa agora correria, agora precisa ser no preparo físico, pô. E o Felipinho também, hein, tá? Um dos dois vai ter que sair. Como o Matheus tá mais travado, tem que sair o Matheus. Mas ele tem que ter coragem, né, Carlão? Senão nós vamos ficar toda hora tomando paulada, velho. E o único jogador da Ponte que tinha cartão já saiu, que era o André, fora o vermelho do Matheus Silva, né? Era o André, portanto, ele já foi substituído. No time do CRB, só o Fábio Alemão tem cartão. Esse continua no jogo. Ponte Preta tinha posse de bola, a bola volta com o Falcão, que vai recuar para o goleiro Diogo Silva. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Você está nos canais Futebol Interior conosco, Futebol na Canela, MS Web Rádio, Essência FM também nas transmissões do futebol, aqui dos canais Futebol Interior, 102.5 para Campinas e toda a região, 98.5 para o Circuito das Águas. Seja bem-vindo, José Maduro. Tá junto com a gente o Wilson Correia. Também tem o Marcelo Borges, tá mandando um abraço pra gente. Obrigado, viu, Marcelo? O Ricardo Roloff, o Reinaldo Belê, o Osmar Dangaro, o Wilson Correia. Obrigado, rapaziada, com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Vamos ter alterações por atacado. Na Ponte vai entrar o Samuel Andrade, número 18, né, André? Isso mesmo, Samuel Andrade na equipe do... Vamos ver aí, né, que a Ponte foi indo embora meia dúzia Felipinho, entrando o 18 Samuel Andrade. Agora no CRB vai entrar o 5, que é o Auremir. Futebol Interior.
Já a mudança da ponte já foi feita. Vamos aguardar aí a mudança do CRB. Tá entrando... É agora ou não? Não. Ele vai autorizar escanteio primeiro. Escanteio pro CRB, bola pra dentro da grande área. Vem o toque de cabeça pra pegar Kaique. Subiu 2, cara. Tá todo mundo livre lá. Aí o Kaique sai jogando rapidinho, tocou essa bola pro time da Ponte Preta. Bola com o Baia, Falcão, pau nele. Falta, na verdade era o Samuel Andrade que tava lá, já tomou a primeira falta do jogo. Falta, posse de bola é pro time da Ponte Preta. Vão ser 3, hein, no CRB. Longini vem aí, hein? Longini com a 10, o 5 Auremir e o 77, o jogador Rômulo. Vamos lá. O 11 tá indo embora para a entrada do 77, o 11 é o autor do gol, Renato. Quem tá entrando é o Rômulo no lugar dele. A segunda alteração processada pelo Daniel Paulista. Vamos aguardar aí quem é a segunda. Vai entrar o 5 no 8. O 5, que é o jogador Auremir, para o lugar do 8, que é o Juninho. E a terceira e última alteração, Rafael Longini vai entrar para a saída. Vamos aguardar aí, o camisa número 10, Rafael Longini. Até o quarto lugar árbitro do complicou 18, que é o João Paulo. 10 no 18. Então tá indo embora o João Paulo para a entrada do 10, Rafael Longini. Informação para Pizzeria Papagaios. Bom, sai um ex-ponte, entra outro ex-ponte. Sai João Paulo, entra Longini. Auremir também volante. E o Rômulo. Saindo o Juninho Valoura, o João Paulo e também o Renato, que foi o autor do gol. 3 alterações aí no time do CRB. E na ponte está o Samuel Andrade. E aí, meu comentarista Frank Francisco, os treinadores mexeram. Daniel Paulista pelo CRB, Felipe Moreira na Ponte Preta. O Daniel vai responder as alterações que fez o Felipe agora para tentar oxigenar a meia cancha da ponte e dar um gás. A ponte com 10 jogadores, olha o que é o futebol, gente. Com 10 jogadores, a ponte faz uma partida melhor do que na primeira etapa, certo? Já oferece perigo para o CRB já se preocupa, já tem que se mexer. Eu volto a falar, meu Deus do céu, aonde está a cabeça de um profissional? Matheus Silva, puxa vida, rapaz, olha, você tem que pagar o salário do elenco inteiro. Eu tô com o Carlão, o salário do elenco inteiro esse mês, velho. O que você fez aí, colega? Não significa que com ele a Ponte ia virar o jogo e empatar, né? Mas ia ficar mais fácil, né? Eu acho que até ia perder o jogo, né? Mas fazer um negócio desse, dar uma tesoura dessa no meio campo, aí é cara. exercício de futurologia, né? Sim. O real é que o cara fez uma jogada horrorosa daquela, se não fosse expulso. Apesar de estar com a camisa da Ponte aqui, eu iria dizer que o juiz errou e errou feio. E aí o asno pega e atrapalha todo o trabalho dos seus companheiros. Enquanto a Ponte Preta não começar a punir esses caras no bolso, o trabalho do treinador será boicotado com esse tipo de lance. Tem gol. E o pessoal continua aqui no chat e aquela discussão. Felipe Moreira, bola na rede, placar ao vivo informa. Copa Paulista, gol do Juventus. Juventus na frente de novo, grupo 2. Juventus 2, Oeste 1. O Juventus começou a rodada com 2 pontos, está indo a 5 pontos o time do Juventus. Vem CRB, bola pra dentro da grande área, era pro Longini, sai do gol, abaixa a cabeça o Arthur, sai do gol, Kaique pra fazer a defesa. O CRB sobe a marcação, a Ponte Preta tem dificuldade, mas tem a posse de bola, perde o jogo, 1-0, gol de Renato no primeiro tempo a 33 minutos. Paulo Baia, da ponta, era o Mailton, da ponta pro meio, chega, bate a carteira dele por ali, o jogador do CRB, o Rômulo, sai jogando pro time do CRB, tocou pro Anselmo Ramon domina, deixa a bola pro 77, que é o Rômulo dominou, pensa, domina pro time do CRB, solta essa bola, toca pra Longini. O 10, Longini, que é casado com a filha do Chitãozinho. Solta essa bola, trabalha pro time do CRB. CRB domina a bola para Edmar. Edmar dominou pro time do CRB. Na verdade, era o Conceição que estava lá. O Anderson Conceição, número 14. Ele domina, pensa, toca a bola um pouco mais à frente. Vai trabalhando por ali com o Auremir. Devolveu, tocou essa bola pro Conceição. Conceição toca a bola um pouco mais atrás pro Fábio Alemão. Fábio Alemão, perna canhota, vai recuar, hein? Toca a bola para Diogo Silva dentro da grande área. Ninguém na ponte chega, agora chega o Eliel. Deu o carrinho, o Diogo teve que tocar. Aí, vamos pressionar os caras um pouquinho, vamos dar trabalho para eles. Bola pro Conceição, encosta aqui o atacante da Ponte Preta, que é o Samuel Andrade. A bola fica com o time do CRB, tem dificuldade para sair jogando. A Ponte faz a pressão, o Everton chegou no carrinho, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Pintou um cartão lá, a gente Amarelo. não vai saber pra quem. Acho que é pro Felipe, hein?
É pro Felipe É Moreira. pro Felipe Moreira. Para Felipe Moreira, vamos aguardar mais um pouquinho, mas me parece que Felipe Moreira foi amarelado. Cartão pro treinador da Macaca, portanto, o Felipe Moreira, que deve estar pé da vida com o Matheus Silva, né? 38 minutos passados do segundo tempo. Ponte, quem sabe pra empatar o jogo com 1 a menos. Bola com o Mailton, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Chegou lá curtindo uma de centroavante, não era o Eliel, não, era o Samuel Andrade que tava lá. Aí o Edmar pega aqui no campo de defesa, trabalha essa bola, toca pra Anselmo Ramon, domina, encosta na marcação Fábio Sanches, aí pro Longini, alongou o passe, tocou na frente pro Rômulo, proteção do Arthur, sai do gol Kaique, o Arthur se desespera. Calma, Kaique. Não, tem que fazer isso mesmo. E aí com a perna esquerda o Kaique jogou pra lateral. O Kaique jogou pra lateral, o Arthur queria que ele tivesse um pouco mais de calma lá, André. Mas o Arthur me parece que não acompanhou, saiu certo do gol Kaique França, mandando pela lateral para a equipe do CRB, continua 1 a 0. O Galo da Pajuçara tá vencendo a Macaca. E vem pro campo de ataque de novo com o Falcão. Falcão, que não é aquele, domina, solta essa bola pra Auremir. Auremir dominou, tocou a bola pra Conceição, é o Anderson. Anderson tocou a bola pra Edmar, 26. Devolveu, tocou pro 14. Quem é o 14 narrador? É o Conceição, ele domina aqui no campo ofensivo, vai trabalhando com Longini. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Estão pedindo para expulsar o Felipe Moreira. Então, vocês vão pegar no pé do treinador, mas, cara, vai falar o que do treinador? Ele, no segundo tempo, ele escalou o time que, segundo o nosso comentarista aqui, a maioria do pessoal, né, tirando um ou outro, o time normal. Eu discordei de algumas. Aí no segundo tempo ele vem, faz alteração, a Ponte melhora. E aí o zagueiro faz aquilo, cara. Vamos colocar na conta do treinador isso aí? Aí é pra acabar, né, velho? E a Ponte vem de novo. Campo de ataque, bola com o Baia. Soltou na frente, era pro Eliel. Chega a zaga da equipe do CRB, tira e deu contra-golpe. Bola pela direita, batida pro gol. Kaique! Kaique! Hereda queimou pro gol. Kaique fez defesaça do goleiro da Ponte. Mais uma no jogo, hein, André? E dessa vez de novo pelo setor direito. Hereda não perdoou, chutou forte de perna direita, bem postado no canto esquerdo. Olha a Ponte, Paulo Baia dominou lá do esquerdo, bateu pro gol, quase! Passa, vai embora. Como que o Paulo Baia é reserva nesse time da Ponte? Não pode ser reserva o Paulo Baia. Quase que ele empatou o jogo, viu, André? Ainda descida, o Paulo Baia pegou de perna direita. Quase onde a coruja dorme. Quase que a bola entra no canto baixo esquerdo de Diogo Silva. Foi embora. Tiro de meta para o CRB. Continua 1 a 0. O CRB vence em Maceió. Tem gente falando, dá vermelho pro técnico. Deixa eu ver o que mais aqui. O ouvinte, o Vitor, fala que a Ponte vai empatar o jogo ainda. Kaique melhor em campo, Carlos Lemos Matozinho, o Biel Bafão tá com a gente. Vamos virar esse jogo, Ponte. Boa noite, irmãos Corsato, Frank, André, é o Toninho Colarelli, Limeira. Boa, meu amigo Toninho, obrigado pela audiência. Marcelo. Seja bem-vindo. Vai, Francisco. Eu quero aproveitar um gancho do Carlos aqui e ressaltar o seguinte, torcedor, prestar atenção. A Ponte teve 2 bons momentos em que não saíram gols. Se saiu gol, a gente ia estar aqui elogiando o Felipe. O André saiu numa jogada de frente e o goleiro tirou. Certo? Tá lembrado, Carlão? Sim. Essa agora do Baia. Então, gente, vamos culpar o Felipe do quê? Vocês querem me explicar do quê? Aí também é demais, né, gente? O cara escala o time melhor que tinha em campo, faz a substituição correta. O time tá voando, começa a ir pra cima do CRB. O Matheus Silva pega a paçoca e assopra. Ele não comeu a paçoca, ele assoprou ela. Aí vai fazer o quê? Culpa é de quem? Do Felipe? O Luiz Augusto Duarte Simas aqui no Facebook. Como que pode? Estamos perdendo. Esse cara fez essa falta que deixa... esse cara faz essa falta. E o Thiago Henrique. Cara, como o cara dá um carrinho desses? Aí ele faz uma outra afirmação aqui. O Joel da Silva, nega véia, tem que ganhar. O Luiz Augusto está dizendo, tira o Matheus e coloca o Fraga. Mas já foi, né? Não pode mexer mais. Não, já foram as 5. E o CRB fez a 5ª agora. Daqui a pouco o repórter confirma. Bola pro CRB, campo de ataque. Toca de cabeça nas mãos do Kaique. Mudou. Sai do gol para fazer a defesa. Vai, André. Quinta e última alteração processada pelo técnico
Daniel Paulista na equipe do CRB, foi embora o camisa 98, que é o Falcão, para a entrada do 22, Anderson Leite está no jogo. Olha a ponte, Matheus Jesus dominou, perna esquerda, vai bater pro gol, pra fora do gol, de longe, pra muito longe. Que pecado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Tem gol. O Bolacha avisa aqui que a enquete já foi encerrada, né? E o pessoal votou na Ponte. 41% que a Ponte vencia o jogo. O CRB 36%, empate 22%. Olha o CRB, bola pra dentro da grande área. Tira Fábio Sanches, mas ainda ficou pro jogador que é o Anselmo Ramon. Dominou, Arthur chegou, Anselmo bate no Fábio Sanches. A bola voltou, sobrou. Era pro Longuinho no meio do caminho. A zaga da Ponte afasta, já informação do Carlos. Bola com Auremir, sufoca o time do CRB. Vem de novo o campo de ataque, bola com o Rômulo. Outro ex-jogador do Avaí. Trabalhou, soltou essa bola pro Edmar. Pensa, toca a bola pro Rômulo. O Everton, agora há pouco eles se estranharam aqui. Bola pro Anderson Conceição. Vai, Carlos, a informação. Gol do Oeste, empata o jogo em Barueri, na Copa Paulista. Oeste 2, Juventus 2. Com esse resultado, o Oeste soma o 4º ponto. O Juventus com 3, se a Ponte vencer o Primavera amanhã, ela passa os 2 times na competição. É isso, vem de novo o time do CRB, campo de ataque, bola pelo lado direito, tenta chegar, a zaga da Ponte afasta o perigo, tira, mas a bola voltou, sobrou, deu de presente por ali o Paulo Baia, vem cruzamento na boca do gol, Matheus Jesus, do jeito que veio, ele tirou a bola dali, quis saber de conversa não, o jogador da equipe da Ponte Preta, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, que bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia, estamos perdendo, a Ponte Preta tá perdendo, o CRB tá vencendo, é lateral, posse de bola, campo ofensivo lado direito pro time do CRB, bola com o jogador que é o Hereda, tocou pro Longini, devolveu, solta essa bola de novo pro Hereda, mais atrás, vai trabalhando por ali com o Auremir, solta a bola pro Anderson dominou, é o Leite, trabalha. Mais 8. Muito bem, 45 mais 8, 53. Vamos até 53, informa o nosso repórter André Luiz. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Momento tiro de meta para Ponte Preta, passados 45 minutos. 45 minutos e meio passado o segundo tempo de jogo. Essência FM 98.5, 102.5, canais Futebol Interior. CRB vence, gol de Renato no primeiro tempo. 1 pro CRB, 0 pra Ponte. Corsato. Copa Paulista, bola rolando, 46 do segundo tempo, Oeste e Juventus 2-2. Esse é o grupo da Ponte Preta amanhã. Tem Ponte Preta e Primavera. No domingo, 11 da manhã, os canais Futebol Interior transmitem Guarani e Atlético Goianiense com Lucas de Souza. Essência, a frequência da vida. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca, sexta-feira, finalzão de semana tá chegando. Que bom ter você junto com a gente aqui na Essência FM em 98.5 no seu rádio 102.5. Circuito das Águas, Amparo, toda a região. Obrigado você que está junto com a gente. 102.5 para Campinas, Paulínia, toda a região metropolitana. Seja bem-vindo na MS Web Rádio, Futebol na Canela e, é claro, nas redes sociais, nos canais Futebol Interior. Vamos que vamos. Posse de bola para o time do CRB. Agora há pouco ali o Auremir subiu, cabeça com o Matheus Jesus, mas está tudo tranquilo com o Matheus Jesus da Ponte. Vai, Carlos! O Ronaldo Queiroz escreveu aqui, não sei vocês, mas eu desanimei. Pro nosso zagueiro, que falta que ele fez, hein? Que ele faz. E o Charles Ponte escreveu aqui. Felipe Moreira tem toda a culpa assim. Postura ridícula no primeiro tempo. Acabou a paciência. Segundo turno será um terror se não trocar de técnico. O Wilson Correia, fiquem tranquilos. Após o término do jogo, o juiz expulsa mais 2 da Ponte. Ele já fez isso em um jogo aí, né? Olha a Ponte, campo de ataque, bola com o Mailton, tentou chegar, muito fominha também, né? Às vezes sozinho não dá, viu, gente? Futebol é 11 em campo, se bem que a Ponte tá com 10 porque tivemos um expulso, né? Mas tem que tocar a bola. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono, Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Já tem o fim de jogo no comando do Carlos, toda a categoria, toda a irreverência de Carlos Corsato. Hoje não tem irreverência não. A Ponte tá perdendo e não tem também o melhor em campo, hein, gente? Quando a Ponte perde, não tem o melhor em campo, tá? Não tem o melhor em campo. Mas não acabou ainda o jogo. Mas não acabou.
Não acabou, ainda tem mais 5 minutos de acréscimo. Estamos com 48. Para chegar a 53 são 5. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Cara, boa presença do público hoje lá no Rei Pelé, mas eu tô tentando buscar aqui nada por enquanto de público e renda, né? Eu também tô vendo aqui, não tem nada até agora. Deixa eu mandar um abraço, Marcelo, para a Estância Hidromineral de Serra Negra, a linda cidade de Serra Negra. Aquele abraço. Muito bem. 48 minutos e meio do segundo tempo, a Ponte vai perdendo. E vamos terminar o primeiro turno com 22 pontos. O mesmo que fizemos na última temporada. Técnico Hélio dos Anjos. O Felipe Moreira vai entregar a Ponte Preta com 22 pontos. E a gente falava de recorte, né? Nos últimos 5 jogos eram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Se a gente for recortar 3 jogos, 2 derrotas, 1 empate. Os últimos 3 jogos do FM com como técnico da Ponte Preta. Lembrando que a Ponte tem um jogador expulso. 49. Franco Francisco, ainda dá para chegar a um empate, Franco Francisco? Futebol, tudo pode acontecer até o juiz apitar, Marcelo. E acredito na macaca. Eu sou Ponte Pretano até o final, gente. Tá bom? Eu sou até o final. E vai ser agora, hein? 16 na bola, Paulo Baia, na intermediária, perna direita, vai jogar essa bola dentro da grande área. Chuveirou na boca do gol, só tem zagueiro do CRB. Só tem zagueiro do CRB, chegou o Fábio Sanches, lá era o cara mais adiantado, melhor pro time do CRB, sai jogando, vem com o Anderson Leite, pensa, entrou agora há pouco no jogo, trabalha essa bola, por ali com o jogador que é o Hereda dominou, deu a bola para o Anselmo Ramon, habilidoso, Anselmo Ramon, mostrando habilidade, fez um lindo giro da direita para a esquerda, bola com o Edmar, errou o passe, e aí saiu jogando o Paulo Baia, saiu jogando errado, o Rômulo ganhou, tocou essa bola pro Edmar, ainda bem que ele não conseguiu o domínio. Fábio Sanches chegou ali esbaforido, mas conseguiu fazer o corte. Melhor pro time da Ponte, bola enfiada na frente pro Samuel Andrade. Samuel Andrade veio de volante do 15, aí começou a jogar como segundo volante, foi pro meio campo, agora tá quase como um atacante do time da Ponte Preta. A Ponte tem Leonaldi, domina pro time da Ponte, trabalha essa bola, soltou ali pro Mailton, pensa 50, toque eletrônico da mesa de som do Bolacha, na mesa de som dos canais Futebol Interior da Essência FM, 50 minutos, 50 passado do segundo tempo, vem Ponte Preta, campo de ataque pela esquerda, bola com o Leonaldi. Se perdeu ali, chegou a zaga, tirou. Ela caiu no comando, bola com o Anselmo Ramon de cabeça, deu a bola para Rômulo. Aí, antes dele, chega por ali o Everton. Faz a finta para cima na marcação, toca para Fábio Sanches. Deixa a bola para Matheus Jesus. Matheus Jesus aqui no campo de defesa. A Ponte precisa chegar no campo ofensivo. Bola com o Arthur. Trabalhou, tocou essa bola para Baia. Se é Baia, é bom. Ele dá as costas para a marcação. Trabalhou, tocou a bola para Arthur. Arthur não tem muito o que fazer. São 2 do time do CRB na marcação. Ele vai recuar essa bola. Toca para Fábio Sanches. Já, o fim de jogo nos canais Futebol Interior com Carlos Corsato. Comandando tudo por aqui. Amanhã tem Copa Paulista. Amanhã tem a Macaca em campo. A gente vai transmitir o jogo. Amanhã tem Ponte Preta e Primavera e Ponte Preta. Posse de bola pro time da Ponte. Domina por ali o jogador que é o Mailton. Sai da ponta, vem pro meio. Trabalha, solta essa bola um pouco mais atrás. É pro Leonaldi. Domina com a perna direita. Solta a bola na frente. Subiu de cabeça. Tentou por ali. O Paulo Baia, ninguém da Ponte. Melhor pro time do CRB. Domina a bola, cai com o Anselmo Ramon. 51 minutos e meio. 51 e meio. Obrigado você do YouTube. Futebol Interior, seja bem-vindo. Vem o time do CRB. Rômulo passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, fora da área, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Rapaz, eu vi essa bola lá dentro, hein, André? E o Rômulo foi levando, levou 1, levou 2, chutou forte de perna direita, camisa 77. Bola à direita da meta de Kaique França, continua 1-0, CRB vence no Rei Pelé, finalzinho de jogo, informação para Café Caneco. Corsato. 1-0 pro CRB, vai terminar o jogo. Fala, Carlos. No canal de áudio aqui no site Futebol Interior, você que tá ouvindo a gente pelos aplicativos, Rádiosnet, cidades, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Campinas, Londrina, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Ourinhos, Rio Preto, Ribeirão Preto, Indaiatuba, São José em Santa Catarina, Santa Inês no Maranhão, Pilar, em Alagoas, Saquarema, Natal, Jaú. Tem gente em todo canto ouvindo a gente. E o Paulo Baia tomou um come agora do Fábio Alemão ali, rapaz. Tomou o quê? Ficou vendido o Paulo Baia. Foi uma finta bonita. É que foi contra a gente, mas olha, caiu até no gramado de vergonha o Paulo Baia. Posse de bola lá do esquerdo pro time do CRB. Tá esperando o tempo passar. 20 segundos para terminar o jogo. Estamos com 52 e 40. Ponte Preta. Mais uma derrota no campeonato. A Ponte tem 4 da zona do rebaixamento, né? Claro que tem time lá que tá ainda com um jogo a menos.
né? Isso vai ser descontado no segundo turno, mas, né, não tem pontuação suficiente para terminar o turno na zona da degola. Não vai dar tempo para mais nada. Levanta o braço esquerdo, apita o árbitro. Léo Simão Holanda do Ceará, ponto final no jogo. Gol no primeiro tempo do Renato, de cabeça a 33 minutos. A Ponte teve um jogador expulso no segundo tempo. 1 pro CRB, 0 pra Ponte Preta. Mais uma derrota da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. Você conosco na Essência FM 98.5, 102.5 e também Futebol na Canela conosco, MS Web Rádio. Você nos canais Futebol Interior, YouTube, Facebook, Rumble, também no canal de áudio, no aplicativo. Obrigado todo mundo que está sempre junto com a gente. Fim de jogo, já tem o fim de jogo no comando do Carlos, mas a gente vai aqui se movimentar e trazer a opinião, a palavra dos colegas e também dos jogadores que fizeram um espetáculo, né? Na saída do gramado, André Luiz está atento quando tiver alguém chamando por lá. É claro que ele vai acionar a gente. A Ponte, né, Carlos? 22 pontos. Isso. 13ª colocação. Cai uma posição, né? Cai uma posição, perde para o CRB. 13ª, e pode perder mais 2 posições. Pode perder a posição para o Ituano e pode perder a posição para o Sampaio Correia, times que ainda vão jogar na rodada. É isso. E lembrando que a Chape tem um jogo a menos, né? Sim. A Chape tem um jogo a menos, então ela tem ainda possibilidade de chegar a 24. Vai! Vamos ouvir Fábio Sanches. Dentro de casa. A lição é que a gente tem que entrar atento, entrar ligado desde o início do jogo, né? A gente fez um primeiro tempo bem abaixo, né? Não adianta a gente vir dar desculpa, falar que foi isso ou aquilo, não. Nosso time foi abaixo mesmo, nosso primeiro tempo foi abaixo, segundo tempo a gente conseguiu melhorar, conseguimos criar algumas chances ali de gol. Então fica de lição é que a gente tem que entrar sempre atento, sempre concentrado, porque é um campeonato muito difícil e jogando fora de casa, se não der para conseguir uma vitória, a gente tem que sempre tentar levar um empate. Então a lição é essa. Tá aí, esta palavra do zagueiro Fábio Sanches na derrota de 1-0 da Macaca para o CRB, Marcelo Corsato. É isso, vamos esperar aqui, né, antes até ele passar pro Carlos, vai, o do CRB, 1. Vamos ver aí quem que parece vai falar o Hereda, né? É ele mesmo. Hereda. Ganhar seu espaço e também a importância dessa vitória para o CRB para retomar aí a frente da Ponte Preta que tinha tomado por conta da pontuação. Primeiramente agradecer a Deus, venho trabalhando muito para ter minha oportunidade e eu fico feliz em estar ajudando o CRB, né, que é o principal motivo. O grupo também está de parabéns, a gente vem trabalhando muito, a gente sabe da qualidade do nosso grupo, sabe que a gente poderia estar brigando por coisas melhores, mas é isso, né, um passo de cada vez, a gente fez nosso papel de casa hoje. Agora é trabalhar porque tem jogos difíceis pela frente. Tá aí a palavra do Hereda, passando aí, falando, meu caro Marcelo Corsato. Hereda que pra mim foi um dos melhores em campo no jogo de hoje. Derrota da Ponte, vitória do CRB. Hereda que já foi ventilado várias vezes aqui na Ponte Preta. Um detalhezinho aí que não vai levar nada a lugar nenhum, mas os dois times são patrocinados pela mesma casa de apostas, né? A Estrela Bet patrocina a Ponte e também o time do CRB. Ô Frank, vai começar o fim de jogo no comando do Carlos Corsato, mas eu quero uma manchete. Eu quero uma manchete para o seu comentário daqui a pouquinho, depois do intervalo no comando do Carlos. Manchete desse jogo da Ponte, derrota 1-0 para o CRB. Obrigado, Matheus Silva. Jogamos como sempre, perdemos de novo, graças à sua atuação simplesmente ridícula. Matheus Silva. Já vamos falar muito de Matheus Silva e a nossa audiência aqui, não vamos ter eleição do melhor em campo, né? Porque a Ponte perdeu, mas a nossa audiência pode mandar mensagem, pode cornetar, que a gente vai colocar todas no ar, viu? Todas as mensagens serão lidas depois do intervalo. Bolacha, o Carlos Corsato vai passar a maquiagem, vai passar o batom, vai trocar o sapato, vai colocar um sapato mais alto para comandar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro!
Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. E olha que o tal do Matheus Silva, ele tira a gente do sério. Ele, olha, vou falar pra você, viu? Liga o microfone pra falar. Tá ligado. O torcedor Ponte Pretano, cara, não tem um segundo de mas sossego. ó, eu vou... Tá começando aqui o fim de jogo, deixa eu abrir aqui plasticamente, né? Tá começando o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, depois da derrota da Ponte, 19ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte perdeu pro CRB pelo placar de 1-0. O CRB fez gol a 33 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, a Ponte voltou melhor, com a alteração do Felipe Moreira, e aí o seu Matheus Silva colocou tudo a perder. Soprou paçoca, né? Até usei um adjetivo para ele aqui, asno. Um asno, né? Colocando o trabalho da comissão técnica a perder. Isso aí, gente, eu vi aqui nas redes sociais, né? E, ó, eu já falei aqui, vou repetir, eu não sou político, sabe? Eu gosto de falar... e por que tô dizendo isso? Porque político tem que fazer média, né? E eu não tô aqui para fazer média com ninguém, eu tô aqui para falar o que eu penso. Gente, colocamos a derrota hoje na conta do Felipe Moreira, é no mínimo querer tampar o sol com a peneira. É no mínimo. Você tem que dar responsabilidade para esses caras, porque se você coloca na conta do treinador, vocês esquecem do Matheus Silva. O que esse cara fez? O que esse cara... Eu aqui, ó, com a camisa da Ponte, fiquei com vergonha do lance dele. E se ele não fosse expulso por esse árbitro, que, ó, com todo respeito, não tô dizendo aqui da pessoa, mas ele é muito ruim. Esse árbitro é muito ruim. E ele foi salvo pelo VAR, que tá aí pra isso. Tá aí pra salvar árbitros ruins, arbitragens ruins. E o VAR fez a dele. Porque se o Matheus Silva não fosse expulso, eu aqui ficaria com vergonha. Agora, o que faz um zagueiro de 25 anos saber que o time está jogando fora de casa, perdendo por 1-0, dar uma tesoura desnecessária que podia ter machucado um companheiro de profissão? O que faz o cara fazer isso? E agora eu vou responder aqui. A comissão técnica da Ponte Preta, departamento de futebol da Ponte Preta, vocês são muito flácidos. Vocês são muito manemolentes. Vocês são muito devagar. Eu tô dizendo isso aqui, ó, desde o começo do campeonato. Desde aquela história lá do Maniz, aqui na 5ª rodada, Ponte Chapecoense, que era para ter multado o senhor Matheus Jesus e o senhor Gé no bolso. Multa no bolso esses caras. Porque não pode fazer isso. O futebol é profissional e vai acabar sobrando pro técnico.
Nós vamos ficar aqui a semana inteira ouvindo o torcedor falar que o Felipe Moreira não é técnico, que o Felipe Moreira é aprendiz. Que culpa ele tem do zagueiro dessa tesoura? Né? Mas tem culpa se não pedir para a diretoria de futebol punir esses caras. Tem que punir. E tem mais. Tem que começar a tirar do time. Saca do time. O Matheus Silva não pode ser mais titular da Ponte. Mas peraí. Não, peraí, deixa eu terminar aqui. Não. O Matheus Silva não pode ser mais titular da Ponte. Por quê? Corsato, e o Fábio Sanches? Peraí. O Fábio Sanches errou uma jogada. Ele errou um bote. O Edson, zagueiro, errou uma jogada. Errou um bote. Agora, você ser expulso da forma que o Matheus Silva foi, tem que ser punido no bolso e ser sacado do time. Tem que ir para o banco de reservas. E eu detesto concordar com o Marcelo, mas está na hora de contratar zagueiro. Ou então pegar o Gledson lá do Campeonato da Copa Paulista e colocar o cara para jogar. Tem que já guindar o cara pro time de cima. Tem que pôr no banco. O seu Matheus Silva tem que tomar um banco, mas daquele banco, ó, tem que ficar lá sem jogar um tempão. E ser punido no bolso. Não pode fazer o que ele fez. Não pode. Ele colocou todo um trabalho em risco. E nós vamos ficar aqui agora criticando aqui os oportunistas de plantão. Vão ficar criticando o treinador, que a culpa é do técnico. Vai, Marcelo, fala. Então, assim, o Fábio Sanches já colocou a Ponte Preta em enrascada, um jogo que a Ponte estava ganhando, ele foi expulso, não foi, claro, violento, ele foi expulso, o time tinha, o adversário tinha um jogador a menos, a Ponte tomou empate, quase perdeu o jogo. Fábio Sanches... Não, a Ponte não perdeu o jogo. Foi contra o Avaí, lembrei. Contra o Avaí sufocou e o Avaí só não empatou o jogo porque o centroavante deles, o Denilson, perdeu um gol na cara do gol lá. E o Fábio Sanches estava no jogo. Então é assim, eu concordo com você, eu acho que tem que punir no bolso. Agora eu não concordava, agora estou concordando. Mas assim, alguma coisa tem que ser feita, isso não é de hoje, cara. Vem desde a época do Hélio dos Anjos. Estão muito mole, cara. A Ponte Preta, os jogadores da Ponte, parece que não se ligam. Assim, uma hora ou outra, tudo bem, é zagueiro e tal. Cara, mas ele não tinha cartão amarelo. O cara tava no meio campo. A Ponte tava perdendo o jogo, ele me dá uma tesoura por trás. Não tem razão nenhuma. Não tem razão nenhuma. Se agora, era o último homem, se o cara tá na frente do gol, o cara vai fazer o gol, ok. Tá. Você troca a expulsão pelo gol. Certo. Mas o que ele fez, cara, e outra, é colocar o trabalho do seu patrão em risco. Não, é jogar no lixo o trabalho do time. Do time inteiro. Dos colegas. Mas é colocar na fria, como outros já colocaram na fria os coleguinhas, né? Mas vamos lá. Só que assim, Carlos, eu não posso concordar com você. O Matheus Silva tem que ser... Gente do céu, não pode, porque nós vamos ter que ter Edson no time titular. Não, põe o Arthur. Vamos ter que ter aquele zagueiro. Tomás lá. Põe o Arthur de zagueiro. Sabe? Então é assim... Arthur de zagueiro, Mailton na lateral esquerda. Precisa contratar... Tá resolvido. Precisa... Ou traz aquele menino lá que pode ser que também quando chega no profissional não faça nada. Ele não é tão menino, é o Gledson, tem 24 anos. Então, ou põe o Gledson pra ser uma opção, ou então contrata um zagueiro que tenha a condição de disputar a posição de titular, tá? Porque pra entrar de vez em quando, eu acho que o Edson vai, o Thomas também vai, beleza. Mas precisa de contratar um zagueiro que também tenha confiança, porque... O Thiagão, por muito menos, cara, não aparece mais. Ó, os zagueiros da Ponte são uma bomba prestes a explodir. Todos eles. Vai, André. Carlos, é o seguinte, eu não sei se você, o Franco e o Marcelo concordam comigo, mas o único jeito de punir esses jogadores é mexendo no bolso deles. Tira 30%, não é, Frank? Tira 30% dos vencimentos, é pra você ver como o cara... Agora põe o cara no banco, o cara vai dar risada. Você entendeu? Põe o jogador... não é, Frank? Nós tivemos lá, a gente sabe disso. Que saudade. Põe no banco, tô ganhando o meu, o treinador não quer me colocar, eu vou ficar aqui, ele quer Não, e aí você não vai estar punindo o cara, pô. Você vai estar punindo o time. Porque ele é o melhor zagueiro, depois do Fábio Sanches, ele é o melhor zagueiro da Ponte. Não pode, Marcelo. No jogo de hoje ele tem que tomar uma punição, cara. Tem que tomar uma punição, tem que ir pro banco sim. Aí a gente, enquanto não colocar um volante de terceiro zagueiro à frente da defesa, não vai dar certo. O espaço entre a zaga e o meio é um problema. Como assim? A Ponte tem a 4ª melhor defesa do campeonato. Com esses caras fazendo... Com o Matheus Silva sendo expulso desse jeito. Gente, o problema da Ponte não é o sistema defensivo. Aí tem outro aqui, Edilson Damasceno. Fora Felipe. Trocar de técnico urgente. Por que vocês não colocam fora Matheus Silva?
Quem errou hoje? É verdade. Quem errou hoje? Não, peraí. Quem errou hoje, Marcelo? Sim, Carlos. Pô, vamos abrir o olho, cara. Vamos abrir a casinha. Não, mas tem que respeitar o internauta, cara. Eu não tô desrespeitando. Não, tem que. A opinião do internauta. Tô desrespeitando, só tô contrapondo. Você pode. Não, mas você tá querendo. Eu tô contrapondo. Não, tô contrapondo. Aqui a gente respeita a opinião de todo mundo, Sim, tá? mas eu tô contrapondo. Assim, se você acha que o Felipe Moreira não deve ser o treinador da Ponte Preta, eu achava isso algumas rodadas, agora não acho mais isso. Acho que o trabalho dele é ok, ele tá entregando, ele tá fazendo o que pediram pra ele, né? E a gente falou aqui no começo do jogo, 22 pontos, primeiro turno ano passado, quem era o treinador? Hélio dos Anjos. 22 pontos, a Ponte perdeu o jogo hoje. E aqui, se o Matheus Silva tivesse no time também, eu não sei se a Ponte ia empatar o jogo, tá, gente? Mas assim, a gente tem que entender o seguinte, falta nesse time da Ponte Preta, não é de hoje, falta cabeça, cara, pensar o jogo. Não é só pegar a bola, tocar e fazer gol ou não tomar gol. O jogo é pensado. O CRB fez o gol, tocou a bola, cozinhou o galo. O CRB jogou com o resultado debaixo do braço. Ó, se você fosse torcedor do CRB, se aqui fosse transmissão do CRB, nós estaríamos preocupados porque a Ponte, com 10 jogadores, teve chance de empatar o jogo. Com 10 jogadores. Deixa eu perguntar aqui pra todo mundo, começar com o Frank. O segundo tempo da Ponte foi melhor do que o primeiro? Mas consideravelmente. Com 10 jogadores, com certo? 10 jogadores. Com 10 jogadores. Então, eu posso dizer com propriedade que o Matheus Silva enterrou o nosso time hoje. Porque com 11 jogadores a possibilidade de empatar era maior. O Marcelo tá querendo fazer aqui a mãe de Ná, né? Não sei se iria empatar. Mas eu também não sei se não iria empatar. Ou Sim. Ele poderia entregar, ou fazer outra falta, ou um pênalti. Sim. Você acabou de falar que a possibilidade de empatar seria maior. Maior. Possibilidade, mas não que a Ponte ia empatar, certo? Agora, aqui, a gente tem que, senão o nego vai falar, conversa de maluco isso aí, não é? E o Frank é o comentarista, tá? Assim, aqui, eu acho que da nossa equipe aqui, no seu torcedor, todo mundo entende que faltou inteligência pro Matheus Silva, certo? Faltou inteligência pro Matheus Silva. Mas o ponto é que não é só o Matheus Silva que faz essas cacas. Tá, mas os outros também fazem. Tô falando do jogo de hoje. No jogo de hoje, o Matheus Silva entregou a paçoca. E a Ponte tem a 4ª melhor defesa do campeonato. Dizer que o sistema defensivo da Ponte não funciona é um erro. E o gol, quando a Ponte toma o gol, o Matheus Silva estava no jogo, a Ponte era 11 contra 11. Pois é um Depois, o Matheus foi expulso a 13, a falta foi por mais ou menos 10, até o VAR decidir que ia expulsar ele. De 13 minutos até 53, são 40 minutos, né? Sim. A Ponte não tomou gol, tá? Com um jogador a menos. Pois é, o sistema defensivo da Ponte não é o problema aqui. Ô Frank, você quer falar? Eu vou ter que pagar um intervalo aqui rapidinho. Pode ser? Pode ser depois do intervalo? Então vamos fazer o seguinte, Bolacha, vamos pagar esse intervalo, porque nós vamos na Essência FM até as 9h30 da noite. Então pago esse intervalo aqui e a gente volta para resenhar um pouco mais. Não tem o melhor em campo, porque a Ponte perdeu pelo placar de 1-0 e, eu respeito a opinião do ouvinte. Eu só estou contrapondo aqui uma opinião que eu não acho justa. Agora, não faltou, e estranha vindo meu irmão isso, né? Não faltou respeito da minha parte pro ouvinte. Em nenhum momento aqui você pode pegar na live e voltar aí atrás, tá? Você quer falar? Não, só pra falar que o segundo tempo da Ponte foi infinitamente, 1 milhão de vezes melhor sem o Matheus Silva em campo. Pois é, se fosse ao contrário, né? Primeiro tempo bom, segundo tempo ruim, aí eu poderia aceitar. Foi lá pro intervalo, o técnico não sabe fazer nada, o time não arrumou. O técnico arrumou o time, colocou o Paulo Baia na direita, né? Começou a atacar melhor o time, e aí o Matheus Silva faz isso aí. Nota 0 pro Matheus Silva e tem que ser punido no bolso. Diretoria de futebol da Ponte, vocês são muito manemolentes, hein? Vocês são muito flácidos. Tem que começar a punir esses caras no bolso. No bolso. E tem que partir do Felipe Moreira isso. O Felipe tem que chegar na diretoria, no bolso. E chegar pro cara e falar, agora, a partir de agora, é no bolso. Você vai sentir no bolso, porque o que você fez não é possível e aceitável fazer. Não era lance de perigo, não era troca de uma expulsão, né, como, por exemplo, o Soares fez na Copa do Mundo de 2010, se eu não me engano, é isso? 2010, 2014, sei lá, que ele foi expulso, colocou a mão na bola, foi expulso, o cara não fez o gol. Não é nada disso. Era uma jogada no meio do campo, o cara vai lá dar uma tesoura criminosa no companheiro. Tem que ser punido no bolso. Faz isso uma vez que eu quero ver se os outros vão fazer isso. 9h16, voltamos em 3 minutos.
Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. 9h19 para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sortes, Loterias, Ovo, Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. 9h20, ô Frank, pega o microfone aí que já tem uma indagação para você aqui. Vou ler aqui algumas mensagens. Tô no Facebook, tá bom, gente? O Darcy Altino, no outro jogo vocês disseram que o FM estava entregando o que o presidente pediu. Concordo plenamente, está entregando tudo para os adversários. Então fora Felipe Moreira, não passa segurança para o elenco e o resultado tá aí. Roger Ponte Preta, entregou a paçoca, o pé de moleque, punir no bolso, aí que não vai jogar mesmo. Então tá bom, continua pagando o salário certinho, né? Deixa os caras fazer M no jogo e continua pagando o salário, passando a mão na cabeça do jogador de futebol. Vai dar tudo certo, viu, Roger? Renato Bueno, não tem movimentação, jogo tático, saída de bola, ele colocou um catalão aqui. Catadão, né? Ficamos à mercê de um jogo individual. Isso desgasta os jogadores e irrita todo mundo. A culpa da expulsão do Matheus vai ser do Felipe Moreira, mas tá bom. Isso não é culpa do técnico? Comenta aí, Frank, tá dizendo o Renato Bueno. Vamos lá, pessoal. Eu parto da mesma premissa do Carlos. Todo mundo tem direito a ter a sua opinião. A torcida tem direito a ter a sua opinião? Tem. Agora eu vou só pedir uma coisa a vocês e não me levem a mal com o que eu vou pedir. A gente precisa primeiro pensar, raciocinar. Eu vou fazer uma pergunta pro Carlos, tá? Que vai simbolizar eu perguntando para vocês. Carlos, o problema é o Felipe Moreira. Faz de conta que você é o torcedor. O problema é o Felipe Moreira? Não, não é não. Pra mim, não. Não, mas faz de conta que você é o torcedor. Vou ter que responder que sim. Sim, isso. Pra maioria da torcida, sim. Então isso significa que vocês acham que o elenco da Ponte, com esse elenco que tá aí, a Ponte pode fazer alguma coisa a mais. Então eu vou relembrar, o nosso grande querido Hélio dos Anjos
pegou o boné e foi embora, porque ele falou que ele não conseguiria tirar nada do elenco da Ponte mais. Exatamente. Certo, gente? Então, ó, vamos baixar um pouquinho a bola, vamos ter um pouquinho de compreensão. Se é que tem que ter cobrança, se é que a torcida tem que ficar muito brava, é com o Eberlin. Eu vou ser bem sincero. O Eberlin é o diretor de futebol, ele é o presidente, ele é o cara da grana. Então, vocês têm que cobrar? É ele. Ele não deu material pro Felipe. A gente falou na jornada passada e vou repetir de novo. O Felipe Moreira tá entregando o que foi dado para ele, gente. 22 pontos, ano passado foi a mesma coisa, Carlão? Terminamos com com o Hélio 22. dos A Anjos. diferença é que o ano passado a Ponte termina o primeiro turno vencendo o Náutico, todo mundo sabe, né? Daquele jeito, no sufoco, 1-0. E a Ponte terminou na 14ª colocação. Isso que eu ia perguntar, qual era a colocação, né? E a Ponte pode posição. terminar... Na 15ª posição. Se os dois times que estão atrás, abaixo da Ponte, Sampaio, Correia e Ituano vencerem. Não faz muita diferença, né, Frank? Não, quando a gente olha números e vê os resultados, gente, vamos ser sinceros, a gente tá querendo demais, né? E hoje, eu sou bem franco, eu continuo afirmando, ele entrou com a escalação correta. O time assoprou paçoca a maior parte no primeiro tempo. Ele o veio Fábio para a segunda Santos etapa. falou na saída ali que o time não jogou nada. O Fábio confirmou o que a gente tá falando. Você concorda com a escalação que ele entrou? Opa, Ele sem falou que dúvida concorda. nenhuma. Eu já falei de cara. Ele falou de cara que eu Falei fiz de algumas cara. ponderações. Eu, por exemplo, o Paulo Baia, pra mim, Foi não só é o reserva Baia nesse que- time. O Frank, só o só Baia. o Baia. Mas eu, por exemplo, o Leonaldo na vaga do Filipinho. E dentro do jogo, o Filipinho jogou um bolão hoje. Na segunda etapa, o Felipe matou a pau. Jogou um bolão hoje. Então, dentro do jogo, não dá nem pra reclamar. Então, a gente tá falando, brigando, mas vamos lá no denominador, no ponto comum, para mim encerrar, para não precisar falar mais. Falta qualidade no elenco da Ponte Preta. Falta peças de reposição. Mas hoje dava pra conseguir coisa a mais. Não, mas peraí, cara, senão nós vamos começar a dar razão pra torcida. Então, não adianta a gente eu tô cobrar. falando por causa do Matheus É, Silva. Não adianta a gente ficar cobrando do treinador. O treinador não perde a bola no meio de campo. E futebol, ô Matheus Silva, eu joguei bola. Tá bom, amigo? Tem muito amigo meu, você pode perguntar. E eu era bom de bola, hein, galera? Jogava muito de ponta. Agora vem cá. Isso aqui, ó, é falta, viu, Matheus Silva? Você não precisa rachar o cara. Que coisa tá bom? ridícula aquilo, Porra, cara. aquilo é uma agressão. Aquilo é uma agressão, Isso cara. é agressão. é uma Se ele agressão. não toma o vermelho, o juiz E ó, tem que eu não apanhar. sei não se ele não vai tomar uma Frank. punição maior aí, viu? Frank, um detalhe, ele tava na linha divisória de meio campo, próxima à lateral, ali não ia acontecer nada. Nada. Aí a culpa é do Felipe Moreira. Aí sobra pro técnico. Aí eu vejo fora Felipe Moreira. E o Matheus Silva, a gente vai passar a mão na cabeça dele? Vamos continuar passando a mão na cabeça dessa jogadozada aí? Qual é a quarta melhor defesa do campeonato? Era da Ponte. Era da Ponte Preta. Isso. Então, gente, nós vamos dizer que o sistema defensivo da Ponte é uma porcaria. É uma droga. Uma porcaria é o ataque que não faz gol. O ataque da Ponte hoje é nítido, os números mostram, é o problema. Só que o sistema defensivo ele acertou. Agora, gente, nós vamos ter que fabricar jogador. Eu quero que vocês entendam isso. E o Marco Eberlin tá devendo 3 contratações, Sim. né? Porque ele disse que seriam 5 jogadores e até agora a Ponte foi o time que menos contratou na janela. Só 2. E eu queria dizer o seguinte, gente, o André vai levar um tempo para entrar em forma. E hoje fez para mim, no meu entender, uma bela partida, brigou eu o não primeiro gostei. tempo todinho sozinho. Ele tá ajudando, sendo aquele jogador experiente dentro de campo, toda hora chamando a atenção dos companheiros. Na primeira etapa eu chamei a atenção de vocês. Umas 3 vezes o André pegando o Arthur, dando uma pegada no Matheus Silva, uma outra hora conversando com o Felipe, fazendo reclamação. Gente, é preciso ter opção. Tá certo? Vamos deixar isso claro. Hoje, já fui a favor da saída do Felipe há muito tempo atrás. Hoje eu não sou. Eu não vejo nenhum treinador. Cara, você podia ressuscitar o Tele Santana e trazer aqui. Eu duvido que esse time da Ponte, o Tele Santana conseguisse alguma coisa melhor do que o Felipe tá fazendo. 9h26, eu tenho que fazer a ficha técnica ainda dentro do FM. A gente vai até as 9 FM, 102.5, 98.5, que é a Essência FM. Abraçar o pessoal lá das rádios MS e também a Rádio Futebol na Canela, que seguem com a sua programação normal. Agora eles estão lá com a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Em 30 segundos, Marcelo Corsato traz a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula.
Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Marcelo Cossato. Muito bem, Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas. Nesta sexta-feira, 21 de julho de 2023, a Ponte jogou e perdeu com Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Filipinho, Ramon Carvalho, Matheus Jesus, Thales, André e Igor Torres. O Felipe Moreira colocou Paulo Baia, Mailton, Leonaldi, Eliel e Samuel Andrade. O CRB de Diogo Silva, Hereda, Simon, Fábio Alemão e Edmar, Falcão, Juninho, Lucas Lima e João Paulo, Renato e Anselmo Ramon. Daniel Paulista ainda colocou Anderson Conceição, Auremir, Longini, Rômulo e o Anderson Leite. O árbitro da partida, o Léo Simão Holanda, do Ceará, auxiliado pela Fernanda Andréia Gomes e também pelo Anderson da Silva Rodrigues. O quarto árbitro, Rafael Carlos Salgueiro, o VAR, o Rodrigo Carvalhais Miranda. O gol do jogo, a 33 minutos do primeiro tempo, Renato de cabeça, 1-0 para o time do CRB. O árbitro ainda deu cartão para o time do CRB, para o Fábio Alemão, cartão amarelo, só um cartão amarelo para o time do CRB. E para Ponte Preta, tivemos um cartão amarelo que foi para o André. Na verdade, 2 que o técnico Felipe Moreira também tomou cartão. Portanto, 2 cartões amarelos. E o Matheus Silva tinha tomado cartão amarelo, uma falta que ele fez a 10 minutos do segundo tempo, uma tesoura por trás no Anselmo Ramon, mas aí a 13, depois do VAR chamar o Léo Simão Holanda, ele tira o cartão amarelo da vermelho direto pro Matheus Silva. A Ponte termina o jogo, joga quase todo o segundo tempo, 40 minutos a Ponte jogou, porque a expulsão foi a 13, o jogo foi até 53, portanto a Ponte jogou 40 minutos sem o zagueiro, com um jogador a menos. A Ponte não consegue a vitória nesses últimos 3 jogos, 2 derrotas, 1 empate. A Ponte Preta perde pro CRB, gol de Renato a 33 minutos do primeiro tempo, portanto, ficha técnica do jogo. Então a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Com vinheta e tudo, 9h29, André. Destaque final curtinho da Ponte Preta só, André. Destaque final da Ponte, que após a derrota desta noite no estádio Rei Pelé, em Maceió, por 1-0 para o CRB. Gol do Renato aos 33 da primeira etapa. Próximo compromisso da Macaca será somente no outro domingo, 30 de julho, 18 horas, estádio Moisés Zucarelli, diante do Esporte Clube Vitória. A certeza é que para esta partida, o técnico Felipe Moreira não poderá contar com o zagueiro Matheus Silva, que foi expulso na derrota desta noite para o CRB, meu caro Carlos Cossato. O André fica com a gente aqui, daqui a pouco vamos seguir aqui com a nossa transmissão no YouTube e também no Facebook e no canal de áudio aqui dos canais Futebol Interior. Vamos nos despedindo do FM 102,5 e também em 98,5 na Essência FM. Franque, 1-0 pro CRB contra a Ponte Preta. Macaca volta a campo agora contra o Vitória no domingo que vem às 17 horas, início da jornada esportiva, o jogo às 18. Não deu pra Macaca hoje, Franque? Não, Carlos, não deu. E Berlim, pode contratar, não espera mais não, tá bom? Se não, vai você, vai Felipe, vai o elenco, vai a torcida, todo mundo chorar, tá bom? Nação, beijão pra vocês, pessoal da Essência, um abraço, um obrigado, um amém. Valeu, beijo do gordo, fui! Valeu pra você da Essência FM 102.5, 98.5, Marcelo, seu destaque final pro FM 102,5, 98.5. Valeu, gente, já era, um abraço, até a próxima. Bom, você que tá no FM e quer continuar com a nossa transmissão, vai pras redes sociais, você pode nos ouvir no YouTube, no Facebook ou então no canal de áudio aqui da Rádio Futebol Interior. Lá no Radiosnet você procura Rádio Futebol Interior, você vai encontrar a gente. Tem mais aí um bate-papo aqui. O Frank vai trazer as notas do jogo nos canais Futebol Interior. Agradecendo para você que ficou conosco, agradecendo a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Jump Esportes, Restaurante do Dadá. Na Essência FM, a coordenação do Gil Kleber, a direção do Josimar Fonseca, o pastor Josimar Fonseca, e os trabalhos técnicos do grande Lucas Pessoa. Agradecendo ao Rodrigo Lins, que liberou o espaço do Noite 10, de segunda a sexta, sempre às 18 horas, para a transmissão da jornada esportiva. Rodrigo Lins,
Paz e bem para você e muito obrigado por liberar o espaço pro futebol aqui na Essência FM. Um ótimo final de semana para todo mundo e até a próxima segunda-feira tem o Café com Bola às 7 da manhã com Claudinei Corsi. Tudo da rodada é ao meio-dia, o Meio Campo FI, de segunda a sexta-feira, em nome de todos. Eu, Carlos Corsato, agradeço o seu carinho no FM 102,5 e também 98,5. Em 30 segundos voltamos nas redes sociais. Essência, a frequência da vida. Certo, sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, agora nas redes sociais, YouTube, Facebook e também no canal de áudio no Rumble, continuamos por aqui. Vamos fazer o seguinte, Bolacha, prepara aí as notas do jogo, né? Porque o Frank Francisco vai dar as notas do jogo para CRB Ponte CRB. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, Frank. Kaique França, goleirão da Ponte, que nota pra ele? Carlos, sempre seguro e precioso, hein? Tirou aquela da bobagem, da pichotada do Fábio, que era pra ser gol. Nota meia dúzia pra ele. Nota 6? É isso, meia dúzia. O Everton? Nota 5 pro Everton. Não jogou mal, Carlos. Mas o time não ganhou, né, Carlão? Então vamos lá, nota 5. Fábio Sanches? Fábio Sanches eu dei nota 5, Carlão. Não gostei. Matheus Silva? Não gosto de fazer isso, tá? Mas é 0. É o responsável pela derrota hoje. Arthur? Arthur, 5,5, Carlos. Melhorou muito como zagueiro, hein? Filipinho? Pela segunda etapa, meia dúzia. Arrebentou, jogou demais. Ramon Carvalho? Meia dúzia também, Carlos. Tá jogando bem. Matheus Jesus? Matheus hoje não foi mal, mas nota 5. Podia ter rendido um pouquinho mais. Igor Torres. Esse, se o Matheus Silva não tivesse sido expulso, pra mim seria o pior em campo. Carlão, o Igor Torres eu dei nota 4 pra ele. Na verdade, falei e vou refalar, né? Sei que você tem uma opinião diferente, mas tem outra que eu vou falar aqui também que eu quero ver a sua nota pra ele. O André. O André eu dei nota 6. Taticamente jogou o que tem que jogar, tá fazendo o que eu espero, Carlão. A Ponte não cria jogada pra ele, então não tem como eu culpar ele. Ele não vai como construir a jogada e terminar ela. Pra mim hoje, e inclusive como jogador experiente, ele entrou fazendo algo que eu não esperava dele. É a segunda partida dele na equipe. E ele tentou orientar de dentro do campo. Que a gente tá falando, mas falta esse tipo de jogador na Ponte. A gente tem jogador experiente, mas não tem ninguém que dá a cara a bater dentro de campo e orienta os companheiros, tá? E o André chegou com vontade de estar fazendo isso. Meia dúzia pra ele? Meia dúzia pro André. Meia dúzia pra ele? Opa, meia dúzia. Tá Meia bom. dúzia. Tá bom, tô perguntando. Thales? Thales, nota 5. Vamos lá, entraram no segundo tempo. Deixa eu ver aqui qual foi a primeira alteração. Foi o Paulo Baia, né? Então vou começar com ele. Paulo Baia. O Paulo Baia, nota 6,5, Carlão. Bom, agora vamos sem ordem de tempo aqui, mas os que entraram. Samuel, na vaga do Filipinho. Andrade, não entrou mal não, mas o tempo foi muito curto, mas mesmo assim, nota 5. Nota 5 para ele. O Mailton entrou na vaga do Ramon Carvalho. Nota 5 também, Carlos. Errou umas jogadas infantis. Eliel na vaga do André. Nota 4 pro Eliel, né? Nesse tipo de jogo aí, de estilo da Ponte, ele vai morrer de fome. E é muito franzino. Thales saiu, entrou Leonaldi, 24 do segundo tempo. Leonaldi, nota 5 também, Carlos. E o Felipe Moreira, treinador? Como o time não ganhou, nota 5, Carlão. 5 pro Felipe Moreira. Tá, então. E quer comentar a arbitragem rapidinho, Léo Simão Holanda? Carlos, eu tô com você. Ele é fraco. Ele é um árbitro muito fraco. Tem moral pra caramba, mas é fraco. É muito fraco. Não vou dizer que ele foi... Inclusive, ele vai apitar o jogo da Chapecoense nessa rodada ainda. Meu Dois Deus. jogos seguidos. Ele é muito fraco e é um jogador, é um árbitro que falta personalidade, Carlos. Falta o cara se impor, né?
Eu não gosto de usar esse termo, gente, mas joguei bola, então eu sou obrigado, eu não tenho outra palavra para falar. É juiz caseiro, é juiz que vai comendo o adversário pelas beiradas. Poxa, o CRB bateu bonito. Mas a derrota da Ponte passa bem longe dele. Não, sim. Né? Mas eu tô analisando só a parte técnica, Carlos. Tá. Ele poderia ter marcado essas faltas, ter dado o cartão, ter segurado o ímpeto da partida, não fez. Então, parte disciplinar para mim, horrível, e ele é ruim mesmo. Tá, o pessoal tá perguntando da coletiva, se vai ter coletiva. Normalmente não tem coletiva, né? Porque a não ser que o pessoal lá de Alagoas, né, vá para fazer pergunta pro Felipe Moreira, porque nós da imprensa de Campinas, ninguém tá mandando representante lá, né? Então, talvez chega, mas quando chega já estamos no final aqui da jornada. Eu tô ligado aqui, tô esperando, mas por enquanto não tem nada, mas nada vezes nada aqui de coletiva do técnico Felipe Moreira. Bom, deixa eu dar uma chegadinha aqui, não tem o melhor em campo também, né? Porque a Ponte perdeu. Vamos lá, o Roger, deixa eu ver aqui. Na minha opinião, o Felipe Moreira deve continuar. O elenco é no mínimo igual, pelo menos 14 clubes da Série B. Se o objetivo é permanecer, está de bom tamanho. Só acertar algumas peças. Arthur, Matheus Jesus e Elvis não podem iniciar os jogos. Está dizendo aqui o Roger Ponte Preta. André está voltando para buscar a bola ou ajudar o meio. O Renato Bueno está mandando aqui um abraço para todo mundo. Valeu, Renato. O pessoal aqui no Facebook. Muito obrigado, viu? Você que ficou conosco aqui no Facebook. Rapaz, nas redes sociais, pessoal a minha leitura é de que o Matheus Jesus, desculpe, é que o Matheus Silva não foi expulso. Tá sobrando tudo pro Felipe Moreira. A minha leitura aqui do torcedor é que a gente esqueceu, né? O torcedor esqueceu que o Matheus Silva foi expulso de forma bizonha, horrorosa, né? Mas tudo bem. O Marco João Carvalho, sou fã de vocês, mas acho que vocês não estão vendo o mesmo jogo que eu vejo. Faz parte, né, Marcão? Paulo Marques, abraços, amigos. Murilo Melo, Felipe Moreira poderia pegar um gancho de 15 jogos. Tá dizendo ele aqui. O Carlos Lemos Matozinho, Felipe Moreira é um dos problemas. Escalação inicial sem Eliel e Paulo Baia titulares. Time defensivo. Outros jogadores. O outro expulsão do zagueiro. E outros defendendo fica treinador. São opiniões, né, Matozinho? São opiniões. Cada um tem a sua. Edson Cláudio, em peças individuais, faça uma comparação entre elencos, peça a peça. Tá perguntando aqui, o Guarani, vocês acham que tem melhores jogadores que nós? Ô Edson, sem dúvida, muito mais, né? Muito mais, né? Pra você ter uma ideia, o Regis é reserva lá, velho. Só pra você ter uma ideia. O Regis é reserva. O Mailton vai ser dispensado, né? Tá bom, Edson? Muito melhor. O Guarani vai brigar pra subir. E o nosso campeonato, eu tô falando aqui, inclusive, falei nas vacas magras e nas gordas também, que foi quando a Ponte venceu 3 seguidos. Vamos parar com essa história de brigar pro acesso. O nosso negócio é não cair, tá? Mas você perguntou, eu respondi. Arthur levou um baile no primeiro tempo, na frente do Felipe Moreira, porque o Igor não jogou nada. Aí no segundo tempo ele arrumou. Ele colocou o Paulo Baia, né? Murilo, mas o treinador me saca o Paulo Baia e coloca o Igor. Muito inteligente. Criticamos aqui. Nessa ele errou. Nessa ele errou. Nessa ele errou e muito ainda. Nessa ele errou e nós falamos aqui, viu, o Murilo. Mas no segundo tempo ele ajeita o time. Eu não sei se você tá com a gente desde o começo, mas nós falamos isso, né? Uma discussão é você falar que o cara erra pontualmente. Como todo mundo erra. O Hélio dos Anjos errava também, né? Como todo treinador erra. Errava muito. O Ancelotti erra também. Todo mundo erra. O Tite errou várias vezes, né? Errar faz parte, né? Inclusive do ser humano, né? Não existe ser humano perfeito, né? Errar faz parte. Uma coisa é você colocar aqui que o treinador não errou, né? Eu disse aqui, né? E a gente tem que... nós temos que colocar as coisas aqui às claras, né? No começo, né? Por isso que é o bom quando o ouvinte está com a gente desde o começo, porque senão é o mesmo que você pegar a fala de alguma pessoa ou de algum lugar, só uma fala, sem saber o conteúdo. Aí fica difícil para você comentar. Mas está desde o começo, por exemplo, quando o Frank comenta o time da Ponte Preta no início, o Frank fez a colocação dele, que para ele,
o único erro foi sacar o Paulo Baia. Eu queria o Leonaldo no time, né? Só que o Felipinho mostrou dentro do campo que poderia, né? Será que o Leonaldo ia fazer um jogo melhor que o Felipinho hoje? Para mim, o Felipinho jogou muita bola hoje. Saiu porque estava cansado, né? Então, o erro foi a do Paulo Baia, que ele conserta no segundo tempo. Tanto que o primeiro tempo da Ponte foi terrível. O primeiro tempo da Ponte foi horroroso, 11-11. Assim, só para interromper, eu acho que poderia ter entrado com outros jogadores. Por exemplo, para mim, aconteceu com o André no último jogo, ele foi pro banco, mas não ia entrar. Para mim, o Elvis, se ele tivesse com condição, ele tinha que ser titular do time da Ponte. O Frank passou o primeiro tempo inteirinho falando que a Ponte não segurava a bola, né? Então, eu concordo que teve o erro do Igor. Para mim, o Paulo Baia não poderia ter saído do time, mas para mim o Elvis tinha que ter jogado no time titular hoje. E o Elvis nem entrou no jogo. Eu quero crer que o Elvis, ele foi para Alagoas com condição de jogo, porque se ele foi para Alagoas sem condição de jogo, aí eu parei, cara. Aí eu parei. Quem? O Elvis. Não, o Elvis, o jogo não tava pra ele hoje. Como não? O Elvis tinha que entrar no time titular, não cara. corre, a Ponte tava com 10. Ele, não, de titular eu concordo com o Marcelo. De time titular, o Elvis... depois não dava pra colocar. Depois não dava mais. Mas o Elvis, eu começava o jogo com o Elvis. Eu quero crer que o Elvis foi pra Alagoas com condição de jogar. Agora, assim, um dos erros pra mim, porque, eu repito, o meu comentarista, Frank Francisco, passou o primeiro tempo inteirinho falando que a Ponte não tinha posse de bola. É claro que não tinha. O cara que prende a bola tava no banco? E o Matheus Jesus faz o que diferente do Elvis? Ele prende até melhor. Ah, não prende. É um estilo de jogo diferente. O Elvis só lança. Aí são o estilo de jogo diferente. O Matheus... Não, o Elvis só lança. O Elvis é bom na bola parada, o Elvis lança. O Elvis tira a jogada do bolso do colete. O Matheus Jesus, assim, Matheus Jesus é bom jogador. Característica diferente. Mas se você perguntar no seu time se você quer Matheus Jesus ou Elvis, eu quero o Elvis, cara. Não, com esse elenco da Ponte aí, o jogo hoje era pro Matheus, Marcelo. A gente tem que entender o seguinte, o Elvis, ele, além de estar voltando de contusão, gente, vamos olhar o jogo passado que o Elvis jogou. A torcida queria matar o Elvis. O Ricardo tá dizendo aqui, parabéns aos envolvidos, estamos firmes rumo à Série C, com esse time vai ganhar de quem? Roberto Santos, hoje o estagiário escapa da demissão. Desculpa pronta pela expulsão. Murilo Melo, coletivo do Felipe Moreira. Time começou a melhorar e tivemos jogador expulso, que dificultou a retomada. O Wilson Correia, Mano Menezes está desempregado. Ah, não dá. Murilo Menezes, Murilo Melo, vocês estão de brincadeira falar que o técnico não tem culpa. Concordo sobre o Matheus, mas isso é reflexo do vestiário. Eu posso falar então que você está de brincadeira falando que o técnico tem culpa, né, Murilo? Então tá, já que você manda pra gente, a gente retribui, né? Eu acho que chumbo trocado não dói. Edilson Roberto, Corsato, olha o todo do primeiro tempo, não dá pra defender o Felipe. Vários vexames, pior ataque, time não responde mais o comando do pseudo técnico. Felipe Moreira foi quem escalou o Matheus Silva, então a culpa é dele. Gente, Anderson mas Grigoletto. o Matheus Silva é um dos melhores zagueiros que a gente tem, A verdade cara. está escancarada, nem os jogadores aguentam mais o treinador, tá dizendo aqui o Grigo. Matheus Silva errou feio, mas o que a Ponte estava jogando até então? No segundo tempo, Grigo. Tava melhor, pô. Tava melhor no segundo tempo. Tava melhor. Ô, Grigo, vamos olhar o jogo, né, do jeito que tem que ser olhado. Se a gente tá analisando Primeiro tempo, o técnico, a Ponte não jogou nada. Vamos analisar só o técnico nesse jogo? Vamos lá. A gente já falou isso aqui, mas vamos falar. Esquece que o cara foi expulso. Ele escalou o time errado? Escalou. Na minha opinião, ele começa com o time errado. Pra mim, 2 ou 3 posições ali diferentes, tá? Mas só que ele arruma o time no segundo tempo. Se o problema é o técnico, ele arrumou o time. O Grigo tá aqui, ele é nosso parceiro, né? Ele é nosso cronista também aqui, então eu vou colocar aqui, ele tá dando uma cornetada aqui, ó. A verdade está escancarada. Acho que eu já li essa, né? Já li, está escancarada. Nem os jogadores aguentam mais. Já leu. Faz aqui uma observação do técnico, eu não vou fazer, viu, Grigo? Até para preservar, mas está escrito aqui. Aqui você está como torcedor, eu até entendo. Com a atitude do zagueiro, o treinador ganhou mais uma muleta para se defender. Será que a grande maioria da nação pontepretana está errada? Então, Grigo, esse negócio de maioria, minoria, eu acho que cada um tem o seu direito, né? Mas o maior homem que esse mundo já viu foi Jesus Cristo. E ele foi crucificado com aplausos da maioria. Exatamente. Não, então esse negócio de maioria, isso aí não quer dizer nada. Eu acho que nós temos que colocar
e fazer, fazer a análise tática e técnica. Por exemplo, o Roberto Santos coloca aqui, nos 3 últimos jogos, nenhum gol e só 1 ponto. Beleza, Roberto. Só que o mesmo Roberto Santos que dizia que quando a Ponte fez 9 pontos em 3 jogos, tinha que mandar o Felipe Moreira embora e os números não serviam para nada. E agora os números servem para tudo. Então cada um tem o seu direito, né? O Neuri Menezes. Mas espera aí, o Sanches errou e a Ponte perdeu 4 pontos. Sport, Guarani, o Edson errou e a Ponte perdeu do Tombense. O Matheus foi expulso e a Ponte perdeu. Que seja multado. Mas ficar sem jogos, discordo. Então, Neuri, eu não sei se você ouviu, né? Por isso que eu digo aqui. Tem que ver todo o contexto. O que eu disse foi o seguinte. O Fábio Sanches, no jogo contra o Guarani, ele errou um lance. Ele errou um corte. Ele falhou. O Edson, no jogo contra o Tombense, ele falhou. Ele não foi expulso. Ele não fez uma falta no meio-campo que não ia adiantar pra nada. Ele não quase aleijou um companheiro de trabalho num carrinho por trás. Olha a diferença das faltas e a diferença do que foi feito. O Matheus Silva hoje entregou a paçoca. O jeito que ele entregou a paçoca, né? Não dá para comparar a falha do Fábio Sanches contra o Guarani, a falha do Edson contra o Tombense. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Baixou no Matheus Silva o modo 5ª série, né, cara? Eu só posso entender assim. O Wilson assim. Correia coloca aqui, para resolver, coloca o Carlos Corsato de técnico. Não, Wilson. Não, pelo amor de Deus. Eu não sou técnico e nem quero a vaga do Felipe Moreira, né? Mas eu acho que assim, se você manja bastante, vai você lá, né? Quem sabe? Aí nós vamos meter o pau no C aqui também. Aí eu não vou ficar te defendendo não, tá? Carlos Lemos Matozinho. Peraí, se ele tabela de cartões. Campanha, cartão amarelo 50%, cartão vermelho 80%. Acaba rapidinho. Gustavo Carvalho, a diretoria e a comissão técnica não tem voz ativa sobre o elenco. Parece que quem manda no time são os jogadores. Pare de defender o Felipe Moreira. Vamos rezar para não cair, disse aqui o Wilson Correia. Mas isso é desde o começo do campeonato. Neuri Menezes. Corsato, quem errou hoje? O treinador que é incoerente, por exemplo. O André, que nem aqueceu no jogo anterior, foi titular. Neuri do céu. Ele explicou do André. O André nem era para ter ido pro banco. O André não podia jogar. O André pediu para ficar no banco no jogo contra o Tombense. Isso, e eu falei aqui, acho que fora do ar, é um erro, entendi como um erro, porque dá munição pra isso, né? E a Ponte não explica. Ele explicou na coletiva. Mas explicou depois. Mas né? explicou. Aí lá no Agora campo não tem por que ter esse tipo de opinião. Então, mas lá no campo, por exemplo, no dia do jogo, vaiaram, pediram o André e tal, e o André não ia entrar, quer dizer, é um negócio desnecessário, cara. Gente, eu só vou fazer uma pergunta, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou perguntar. Tá todo mundo metendo o pau no André. Quantos gols tem o Eliel? O que o Eliel tá fazendo de diferente do André? Não, o esquema tático, gente. Centroavante bom, nossa, é o Gé. Os outros dois, por enquanto, mas o Eliel é menino. Hoje. O Eliel é menino. E eu acho que ele erra quando ele escala o André. Para mim, o Eliel marca mais do que o André, tá? Eu prefiro o Eliel. Eu queria o Eliel no time. Aí eu acho que ele erra. Mas passa longe do André no time também hoje. Não, né? Cara, então, é o seguinte, é aquilo, a gente tá conversando aqui, a gente tá falando aqui, né? É meio que tentar descobrir o sexo dos anjos, né? Mas, cara, já teve momento pior e ele não foi mandado embora. Então esqueçam. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Só que a Ponte precisa aproveitar a janela aí pra trazer alguns reforços. Tem que trazer. Tem que cobrar o Eberlin, dia 3 de agosto acaba a janela, hein? Fecha, hein? Ó, e a Ponte precisa contratar pelo menos 1 ou 2 zagueiros. É verdade. 3 de agosto fecha. Então, Eberlin, vamos tratar de correr enquanto é tempo, enquanto há tempo. O Neuri diz aqui, então, Corsato, o Matheus faz parte dessa 4ª melhor defesa. Ok, eu não tô discutindo aqui a qualidade técnica do Matheus. Eu tô discutindo a qualidade dele no jogo hoje. Modo 5ª série que baixou nele. Ele tem que ser punido, né? Hoje. Hoje ele tem que ser punido e ir pro banco de reservas. Se o Matheus faz parte dessa zaga, o Edson jogou quase que o mesmo número de jogos dele. Quase que o mesmo, porque o Matheus joga 3, folga 1. Joga 3, folga 1. O Edson no começo do campeonato jogou quase todas. Até a 10ª rodada, quando o Fábio não jogava, jogava o Edson. Quando o Matheus não jogava, jogava o Edson. O Edson faz parte da defesa também. Ó, se a gente tá falando aqui de muleta... O Arthur também faz parte da defesa, que estão criticando. A gente tá falando de muleta aqui, eu vi um dado aqui nas redes sociais. O Everton Mailton também. Eu vi um dado aqui nas redes sociais, eu não vou saber quem informou, porque são tantas informações, se eu soubesse eu divulgava. Mas a Ponte no primeiro turno, que fechou hoje, a Ponte fecha o primeiro turno hoje,
A Ponte tomou 7 cartões vermelhos, gente. É muita coisa. É muita coisa. Com o Hélio dos Anjos, a Ponte também tomava muito cartão. Muito. Viu? Isso aí é um problema que vem de lá de trás, ó. O Gustavo Carvalho diz, segundo turno terá mais difícil. O Roberto Santos, pelo elenco que temos, o Paulo Baia não pode ficar no banco. Não pode. Se o Paulo Baia tiver com condição, ele tem que ser titular. Esse é um erro que eu tô falando aqui. O Paulo Baia não pode. Hoje, a Ponte não tinha o Elvis, não tinha o Paulo Baia. O Everton tava batendo falta e batendo escanteio. O Paulo Baia, ele entrou com 5 minutos, ele fez mais que o Igor. Pra mim, com 3 jogadores com condições não podem ser reservas da Ponte. Kaique, Elvis e Paulo Baia. O Gilson Porto tá dizendo aqui, o Londrina tava empatando, mas aqui é da Ponte Preta, né, querido? Mas tudo bem. O Londrina estava empatando com o Guarani e o Salomão quase arrancou a cabeça do jogador do Guarani e não deu tanta conversa assim. Por que você não vai pra casa dormir? Eu não sei pra quem que ele tá falando isso, né? Mas, ô Gilson... Não tá na hora ainda. Não, mas o Salomão foi dispensado do Londrina, tá? Teve o contrato rescindido na terça-feira. Não tá deu bom? nada. Não deu nada pra ele. Deu nada. Não deu nada pra ele, tá? Deu nada pra ele. O Murilo Melo, concordo com tudo que falaram, mas com esse técnico será isso até o fim. Ganha uma, perde 2, empata outra, não tem respeito dos jogadores. Infelizmente, essa é a verdade. Se ele entregar o time na Série B, ele vai continuar na Ponte para a próxima temporada. Gustavo Carvalho, não adianta ficar nervoso. Eberlin só faz o que ele quer. Nem adianta pedir para multar jogador, trocar treinador, contratar zagueiro. Não adianta. É verdade mesmo. Como falou o Marcelo Corsato, esse problema de indisciplina de jogadores vem desde a A2, tá dizendo aqui o Wilson Correia. Sim. Murilo Melo, olha o São Paulo que trocou o Rogério Ceni, que não extraía mais nada do São Paulo, chegou o Dorival com o mesmo time e melhorou muito. Mas aí olha o elenco do São Paulo e olha o elenco da Ponte Preta. Cara, eu às vezes acho que o torcedor da Ponte, boa parte, né, não generalizando, entende que esse elenco aí é pra ser campeão, pra subir, cara. Porque o que eles pegam firme com o técnico não é perfeito, cara. Mas quem que vai vir aí pra fazer uma coisa melhor? Cara, eu acho que... vamos lá. Não vai ser, mas dou um exemplo. O Rogério Ceni, por exemplo, ele não vai fazer coisa menor do que o Felipe tá fazendo aqui. Tem algumas coisas que ele pode melhorar, pelo menos a parte disciplinar. Falei aqui de 7 cartões vermelhos e um monte de amarelo. A Ponte, até pouco tempo atrás, era o time que mais tomava cartão amarelo no campeonato. Isso aí tem que melhorar? Tem. Cara, mas sei lá, às vezes eu acho que boa parte da torcida da Ponte entende que esse elenco aí é pra subir, pra ser campeão. Marco João Carvalho, o Marco Eberlin só vai trocar o treinador depois que perder o derby, igual o ano passado com o Gilson Kleina. O Wilson Correia. Então o problema agora é apenas a indisciplina do Matheus. Não. É difícil. Marco João Carvalho, Era dos Anjos, foi embora por causa da falta de dinheiro. Ele foi embora por causa de contratações. Ele queria contratações e a Ponte naquele momento não poderia contratar porque estava com transfer ban. A Ponte teria que pagar ou fazer o acordo que foi feito para poder contratar. O Hélio dos Anjos foi astuto, né? Ele sai por cima da carne seca. Ele jogou contra times de qualidade técnica bem contestáveis na Série A2. Cai por água abaixo porque o Novo Horizontino tá lá em cima. Essa é a sua teoria. Não, mas só um, né? Não, mas cai por água abaixo. Mas bem contestáveis, né? Joga com um time bem contestáveis, sai na Série A2 e aí, com esse time que o Felipe Moreira tá aí aos trancos e barrancos, com 22 pontos, né? Com esse time aí, ele foi embora. Falta de dinheiro? Cara, não tem dinheiro aqui, não tem dinheiro no Paysandu. Ele ficou no Náutico lá, sem receber um tempão. Ele tá onde? Tá no Paysandu? Tá no Paysandu. Acabei de ver uma matéria aqui, funcionários do Paysandu 45 dias sem receber, tá? Tá. Ele arrumou o time lá, ele é bom treinador. Mas ele, na verdade é o seguinte, ele não tava... Ele e o Eberlin já não estavam mais se bicando, né? E quem é o presidente eleito? Né? Não é o Hélio dos Anjos, né? Mas cada um tem a sua opinião. Porque se ele quisesse, ele tava até hoje. Tava até hoje, ele não foi mandado embora. Ele tava até hoje. É bom deixar isso claro. O Edson Cláudio, Frank, me desculpa, mas ao final do jogo contra o Mirassol, você desceu a lenha no Felipe. O que mudou? O time melhorou. O time melhorou. Gente, com esse elenco que muitos de vocês estão... E tô com o Marcelo, do jeito que vocês falam, é elenco para ser campeão. Esse mesmo elenco, o Felipe melhorou. Então a gente tem que ser coerente. É por isso que a gente acaba tendo um posicionamento que vocês às vezes não entendem. Eu faço análise do jogo, análise da partida, tática, galera. A verdade é essa.
E por isso que a gente até às vezes diverge aqui. Eu, por exemplo, não consigo ver o Eliel como titular do time da Ponte. E eu já vejo ao contrário. Por quê? O Eliel é franzino, o Eliel não ganha jogada, a Ponte cruza a bola toda hora lá em cima quando ele está em campo. E quando entra o André, a Ponte nem chega no ataque. E não cruzam bola na área. O Wilson Correia está dizendo aqui, ó. Sim, falta atitude para os dirigentes da Ponte. Aí eu tô contigo, Wilson. Aí isso não é de hoje. Tem que... O departamento de futebol /Eberlin... Inclusive, eu vou até falar aqui, 9h57, daqui a pouco eu vou fechar aqui, mas vou até falar, eu fui chamado dessa semana por 2 repórteres de São Paulo para perguntar sobre o Leonaldi. E aí, o que eles queriam? Eles queriam o telefone do gerente executivo de futebol. Quando eu disse que a Ponte não tem e que quem faz o trabalho é o Marco Eberlin, os caras, como assim? O departamento de futebol da Ponte Preta, é claro que tem lá o Nenê, tem o Ivo Sec, tem o Marco Aurélio que tá lá ajudando, tem o Felipe Moreira, ok, tá tudo certo. Mas quem manda é o Eberlin, ok? Então, quando a gente fala departamento de futebol, tá na hora do Eberlin começar a dar soco na mesa. Chegar pra essa jogadorada e começar, ó, desse jeito é muito fácil. Eu acho que se ele fizer isso, piora, cara. O cara, não, dá soco na mesa que eu falo é punir no bolso. Ah, tá. Ó, tá expulso. Mas se ele faz metade do que ele fazia 15 anos atrás, um monte de gente pede pra sair. Jogadorada hoje, tudo Nutella, né? Tudo Nutella. Teve treinador que foi mandado embora porque só falou a verdade depois do jogo contra o Cruzeiro. Disse que o time tinha comido uma feijoada e aí começaram a criticar o cara e mandaram o cara embora. E o time, despencou depois que ele saiu, né? Marcos João Carvalho, jamais entrar com o André e o Igor. Tô contigo, Marcos. Aí sim. Mas o treinador saca o Paulo Baia e coloca o Igor Torres. Muito inteligente. Ele diz aqui, vocês têm razão, depois a gente vê. Tá todo mundo fazendo isso pra gente, né? Depois a gente vê. Até o Edilson Roberto aqui. Tá bom, gente. Conversamos na 38ª rodada. E eu não tô torcendo pra que eu esteja certo. O Frank, não sei, o André, o Marcelo. Torcendo pra Ponte Preta. Eu tô torcendo pra Ponte não cair. Tá, é só uma... Carlos... É só divergência de opinião. Isso. Tá? E, assim, pelo menos da minha parte, eu vou falar por mim aqui. Eu não falo por todos do futebol interior e nem quero. Mas, assim, nada... Eu já fui também desse time aí que queria a cabeça do treinador. Mudei de opinião porque acho que o time tá melhorando. Tem algumas coisas que precisa melhorar, principalmente o ataque, né? Mas, assim, se... daqui mais 1, 2, 3 jogos eu ver que o time tá piorando de produção, eu vou também chegar aqui e falar, Berlim, tá na hora de mandar o cara embora. Cara, eu não sou poste, eu mudo de opinião. Mas eu acho que nesse momento, esse não é o momento pra isso, né? Porque, vou repetir aqui, às vezes dá a impressão, dá a entender que o torcedor da Ponte Preta acha que esse time aí pode subir pra primeira divisão. Gente, com esse time a gente não vai subir. Ele tá dizendo aqui, ó, e pra você ele tá dizendo aqui, Marcelo, eu entendo que esse elenco é pra permanecer, sem problemas, né? Sem problemas, ele fala, e não nesse sufoco. Quer dizer que dá pra fazer uma Série B melhor, com mais tranquilidade? Ele tá dizendo que não é pra subir, né? Ele tá dizendo, entendo que esse elenco é pra permanecer. Campeonato de permanência. Beleza, tá. Mas entendi. ele diz que não no sufoco. Posso dar meu parecer aqui? É o seguinte, eu concordo com tudo que vocês falaram, com umas pequeninas ressalvas e falando para o torcedor da Ponte também é o seguinte. Primeiro, em relação à troca do Felipe Moreira, na minha opinião, passou o prazo de validade. Eu concordo com os companheiros da mesa que era para ter trocado lá atrás. Agora, o que o Marcelo acabou de falar é uma grande verdade. E você, torcedor, há de concordar comigo e com o resto da mesa. Se tomar mais 3 pauladas, não tem o que fazer. O clima fica insustentável. Aí não tem o que fazer mesmo. Agora, falar que o Felipe foi culpado hoje... mas ele escalou o Matheus Silva. Tudo bem, ele escalou o Matheus Silva. Só que quem fez a besteira foi o Matheus Silva, não foi o Felipe Moreira. E outra coisa... mas Matheus Silva não pode tirar ele do time... Vocês querem o quê? Que coloque Edson? Thiago Oliveira sem jogar um tempão? Vai piorar mais ainda as coisas, então não mas ele adianta. não vai jogar agora. Quem que vai jogar? Vai ter que jogar vai ter que jogar o outro. Vai ter que jogar Olha o que ele Edson fez. Ou o Thiago Oliveira. Olha o que ele fez. Nós vamos continuar passando a Não, cabeça vai na jogar mão. o Thiago Oliveira hoje é a quinta opção. Mas hoje entrou o Mailton, hein? E o Arthur foi pra zaga, o Edson não entrou. Verdade. Tá? Aí nós vamos continuar passando a mão em zagueiro que é expulso com uma falta de uma tesoura tesoura por trás
uma tesoura assassina em cima do jogador do CRB. É isso então, né? Agora, em Aí relação... no próximo jogo ele volta de titular tranquilo. Em relação ao time de hoje, concordo com vocês também. Pra mim, ele escalou certo com 2 ressalvas. Ele não poderia ter deixado Então ele o não Paulo escalou Baia. certo. Não, ele fez... Ele não escalou certo, André. Tá, se mas- você falar duas, ele não escalou certo o Tô time. com o André, Marcelo. O que o André tá tentando explicar, eu acho que é isso. Por exemplo, a gente pode Taticamente- questionar o trabalho do Felipe Moreira. Acabou o primeiro turno. Sim. Mas, gente, no jogo de hoje, Não. pedir a cabeça do Não, treinador, não, gente, não, no não, jogo de hoje, que culpa ele teve? Não. Tanto que ele, a hora que ele viu a besteira que ele fez de entrar com o Paulo Baia e com o... Não, sem o Igor Paulo Tor- Baia, né? Aliás, sem o Paulo Baia, Ele com trocou. o Igor Torres. Ele trocou. Trocou. Ele trocou. Ele viu que Arrumou o ele time. arrumou o time. Ele arrumou o time. Ele já fez coisas piores. Ele tá fazendo menos coisas ruins. Que ele não entrou com o time certo hoje, não. Diferente do jogo contra o Juventude, que eu achei que ele escalou o time certo. Agora hoje, pra mim, ele errou na escalação, mas agora você vai falar assim, o Matheus Silva, foi ele que escalou. Claro, ele é o melhor zagueiro que a Ponte tem depois do Fábio Sanches. Mas ele consertou quem, o time. Mas quem são os 2 zagueiros melhores que a Ponte tem no elenco? Ok, Marcelo, ok. Isso- Pronto, ele não tem culpa Não, do cara mas- fez a mas besteira ninguém- lá. Mas a gente não tá falando que ele errou ou escalar o Matheus Silva. Não, é isso que eu tô querendo dizer. São isso duas também. coisas diferentes. Você pode analisar o trabalho do treinador, ok. Mas o que eu tô colocando aqui, e eu acho que é isso que a gente não tá conseguindo mostrar, né? Talvez, ou a nossa audiência não tá querendo entender, é que mandar o técnico embora pelo jogo de hoje, não, eu acho uma injustiça. Injustiça. É isso que eu tô querendo Agora, colocar. se ele perder mais 3 jogos, não tem que fazer. Até eu vou falar, não tem que fazer, Felipe. Sinto muito. tchau. Agora pode ser também, vai ter uma semana aí, um pouquinho mais, né? No próximo domingo, não nesse, no outro. Então são 8 dias, 9 dias para o time treinar. Você pode analisar, a gente analisa por recorte. Os últimos 3 jogos a Ponte tinha vencido os 3. Agora os últimos 3 a Ponte não venceu nenhum. Mas quando a gente analisa os últimos 3 jogos com 3 vitórias, era sorte. Não, então. E agora não, agora é incompetência. Mas vamos aumentar esse recorte então. Vamos fazer Não, é o 19 primeiro jogos. turno, é o primeiro turno inteiro. Vamos analisar. Então senta a diretoria, os pares, com a comissão técnica. Tá aqui, ó. A gente entregou isso no primeiro turno. O time vai ficar fora da zona do rebaixamento. Aí faz uma reunião na segunda-feira e analisa os números. E você quer que eu fale uma coisa? Se tiver que ir atrás de caça às bruxas, tudo começou pelo ano passado. Não deveria ter caído no Paulista, tá? Esse ano teve que vir as duras penas para disputar 2. Disputou um caminhão de jogos. Muito jogador aí que disputou a Série A2 com um elenco curtíssimo, um elenco enxuto, enxugado. Agora tá estourando na Série B. Não conseguiu contratar por causa do tal do Transferban. Agora abriu a janela, trouxe 2 apostas. Quer dizer, essa é uma coisa atrás da Aposta, outra. André e Igor Torres não são apostas. O Igor Torres é jogador do Fortaleza e estava no Atlético Goianiense. O André não é aposta. Pô. Então, mas Ele reforçou. Eu acho que aí nesse caso ele reforçou o time. Agora, que se os caras vão apresentar o que a gente acha que eles vão apresentar, é outra isso aí. coisa. Eu concordo com o que o Frank disse. Tem que dar tempo aos dois. É. E esse tempo, a Ponte Preta não pode. A Ponte Preta ela anda contra o tempo. Quer dizer, ela não pode ficar esperando lá metade da Série B, do segundo turno, os dois entrarem em forma aí, meu amigo. Morreu Maria. Ó, como que o Precisa negócio é de a resposta maluco. agora. Como o negócio é de maluco, ó. Rapidinho aqui, até eu não vou falar mais, prometo que vai ser a minha última participação. Como é coisa de doido. A Ponte vai e contrata 2 atacantes. Igor Torres e André. E os caras são reservas. Porque se o Gé tivesse no time, o Gé era titular. Mas você quer mais E a que o Paulo Ponte Baia? tinha Paulo Baia e Thales já desde o começo da Série B. E os caras, quando os outros não puderam jogar, entraram e começaram a jogar, são titulares do time. É isso aí. Pelo menos eram, né? Pelo menos eram. Lembrando que O negócio Paulo é de Baia- maluco, velho. Desculpa, Marcelo. Lembrando que o Paulo Baia tava para ser dispensado. Não, ele não ia ser dispensado. Ele Deixar pediu pra sair. Ele queria mais oportunidades. Isso. Então, se ele não tivesse oportunidades, ele ia fazer igual o Luan, ele ia embora. Ia voltar Mas pro- ele não pro estava Primavera. numa relação para ser dispensado. Não, né? tudo nem o bem, Luan também. Mas quando eu Nem o deixo, Luan. quando eu deixo você de lado e não te aproveito, eu não tenho outro nome, tá bom? Não, eu até mas- entendo o que você falou. Sim, mas ele não eu ia quero ser que vocês dispensado. mas eu quero que vocês entendam o que eu tô É, dizendo. talvez a Ele não palavra- ia jogar. Essa é a verdade. Nós não íamos saber o estilo de jogo Então, dele. mas quem colocou ele para jogar? O Felipe Moreira. Felipe Moreira. Então, peraí. Demorou um pouco, Mas vamos mas lembrar depois. uma coisa. Eu falei no início da transmissão, na abertura da transmissão, quando o Carlos me chamou. O Pablo Diego não joga desde quando, gente? O Carlão acabou de falar do Gé. É os caras do nosso ataque, é os caras que fazem gol.
Então, pô, pelo amor de Deus, vamos pôr um pouquinho a mão na consciência. Deixa eu só seguir aqui, que tem muita mensagem. Eu quero colocar todas aqui, inclusive a de Ponte Pretanos, que eu respeito demais, então eu quero colocar todas aqui, se possível. A do Neuri eu já havia ali de falado aqui. O Wilson Correia. Sim, técnico faz toda a diferença. Rogério Ceni no São Paulo. É fato. Carlos Lemos Matozinho. Ele dá o sangue, corre, dá combate, volta para recompor, fura a zaga adversária, segura 2 zagueiros adversários. Na última partida, Eliel chegou e pegou mal na bola. Bola difícil, chega nele. Tá dizendo aqui o Carlos Lemos Matozinho. Aí o Neuri, Matozinho, vírgula, ele é centroavante. Isso que você diz, o Richard também fazia. O Wilson Correia, vai ser triste, o Guarani vai subir e nós vamos cair. Neuri Menezes, já profetizou aqui, hein, Wilson? Passa pra mim os números da Mega aí, por favor. Neuri Menezes, André tomou 3 pauladas. André tomou 3 pauladas, que tá falando pro André Luiz, né? 2 em casa e hoje, 1 ponto em 9. Sendo 2 jogos em casa. Mas, Corsato, não é pelo jogo de hoje que pedem a saída, é pelo todo. Anderson Grigoleto, não é por hoje, meus amigos, que eu considero de coração. São 18 rodadas sem ter padrão, sem comando, um time retranqueiro, que assim não vamos conseguir se manter na Série B. Neuri Menezes, primeiro turno, 57 pontos jogados, 22 conquistados, 38,6% de aproveitamento. Se manter isso, cai. Eu não concordo com o Grigo. Não cai não, Neuri. Se a Ponte fizer mais 22, não cai. 22 não cai. Não cai. 44 é o corte. O pessoal falava 21. É que a Chapecoense ela tem um jogo a menos, né? Então ela pode subir essa linha. Mas os times lá de baixo quase não ganhavam de ninguém, tá? Eles quase não ganhavam de ninguém. Agora, assim, com o Grigo, eu respeito muito o Grigo também, mas que o time não tem padrão, eu discordo. O time tem padrão. A Ponte joga por uma bola. Uma bola. A Ponte é um time retrancado, a Ponte é um time defensivo. Isso incomoda o torcedor da Ponte. E vocês pensam que eu gosto disso, de ver o time sendo sufocado? Eu também não gosto, não. E por que incomoda? Porque o estilo do Hélio dos Anjos era diferente. O Hélio dos Anjos ia pra cima. Tá, Vocês lembram do jogo em Leme? Ele foi pra cima com todos os reservas. Quem? Contra quem? O Lemense. Ah, tá. E não tem nada, não tem o estilo ele foi. Mas olha os times, André. Não, eu sei, tudo bem. Olha os times jogando com o Rio Claro, Lemense, tudo bem, Comercial. Comercial não conseguiu fazer um gol na Ponte com 2 jogadores a mais, cara. Eu sei, a diferença técnica é enorme. Olha a diferença, gente. Ô, Carlão, e quando pegou o Vitória no primeiro jogo, o Hélio com o mesmo time, tomou quanto do Vitória? 3-0. Não, mas peraí, vamos lá. No ano passado também ele jogava do mesmo jeito Agora, na Série B. Ele jogava no ataque na Série B também. Vocês querem saber qual vai ser o próximo comentário, hein? Aqui, ó, o Neuri tá dizendo aqui, para não cair, 40% de aproveitamento. Neuri, não existe na história da Série B de pontos corridos nenhum time que caiu com 44 pontos. Não. Então eu não sei. Então eu tô dizendo a matemática. Na verdade, falam 43. Então, dependendo de uma combinação de resultados e essa linha de corte não subir, até com 42... Isso é dado, não é eu que tô inventando, tá? Eu não tô contente não com 22, viu? Porque desse jeito aí vai até a última rodada assim. Mas vai. Ó, o ano passado a Ponte Preta com o Hélio dos Anjos fez 22 pontos no primeiro turno e 23 no segundo. A Ponte fez 45 pontos no total. E jogou a última rodada contra o Náutico lá. E o Náutico já tava rebaixado. E a Ponte ganhou 1-0. Foi contra o Náutico. Foi contra o Náutico, lá. A Ponte ganhou o jogo. Foi lá, a Ponte ganhou 1-0. E a Ponte Gol de pênalti. E esse jogo aí a Ponte não precisava ganhar mais. Porque a Ponte fecha o primeiro turno aqui, né? Aqui. Com o gol do Eliel. Vejam só, a Ponte o ano passado com 42 não caía. Não. Então, porque o último jogo não serviu de nada. Não, isso é estatística, gente. Com 44 pontos, nenhum time caiu. Isso é estatística, tá? Os matemáticos dizem que a linha de corte é 22 no primeiro turno, 22 no segundo turno. 44 pontos. Mas pode ser um pouco menos. Pode ser um pouco menos. Isso é garantia. É claro que o torcedor tem razão. Eu acho que é muito mais fácil você fazer pontos no primeiro turno do que no segundo turno. Por quê? No segundo turno todo mundo se reforça. É isso. O ano passado a Ponte fez um ponto a mais. Fez Fez 23. A Ponte fez um ponto a mais no ano passado. Mas não podemos se esquecer que ela pegou o Náutico, que já estava rebaixado há 300 anos na última rodada. E ganhou de 1-0. E ela não caía, então ela tinha 42 pontos e não seria mais rebaixada. Aliás, acho que com 3 ou 4 rodadas, se não me falha a memória. Não, a Ponte foi, ela chegou até ter uma arrancada ali no coisa, que foi aquele jogo contra o Cruzeiro. Foi. Nós perdemos de 4-1 aqui em casa. Quando aí perdeu. Deu aquela esfriada.
Quando a Ponte chegou no número mágico de 41... Aí parou. Foi fazer esses 3 pontos aí quase no final do campeonato. Aí parece que os caras desistiram, né? Parece que fez um jogo fora no Nordeste, eu não lembro contra a Ponte fez uma arrancada boa. A Ponte bateram a meta e pararam. CSA, contra o CSA. Isso, a Ponte bateu a meta e pararam, né? Agora, os times que estão lá atrás na competição, é claro que caem 4, né? Então tem que ficar sempre atento aí a essa 17ª colocação, né? Porque normalmente o time que está na 17ª colocação é um time que vai até a última rodada buscando ali para não cair. Mas só para pegar aqui a pontuação hoje, né? A Ponte Preta a Ponte acabou, né, o seu jogo no primeiro turno, a Ponte tem 22 pontos. A Ponte pode perder a pontuação para o Ituano, pode perder também para o Sampaio Corrêa. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Ituano joga contra o Avaí. O Avaí tem 14 pontos ganhos. Olha, vamos lá. Se fosse última rodada da competição, a Ponte já não cairia matematicamente, ok? Não. Né? Mas aqui, vamos lá. Olhando a tabela, Ituano e Avaí. Pro torcedor da Ponte, esse jogo tinha que torcer pro Vitória do Ituano. Porque o Avaí tá lá embaixo. E o Avaí dos times que estão lá embaixo, pra mim, é o time que mais mostra condições de sair. Por quê? Pelos reforços. Foi o que mais contratou e bem, né? O que mais contratou e bem. Mas era o time que tinha o pior futebol. Tinha o pior futebol, mas contratou bastante. Ele arrumou a janela. A Ponte, ano passado, deu uma ajeitada no time também. Pode dar uma ajeitada na janela. Na janela. Então, o Avaí, pra mim, mostra que é o time que tem mais condições de sair. Agora, ABC, Londrina, esses, pra mim, já estão meio que fadadaços, né? A Chape é daquele jeito, vai brigar até o final, né? Porque também não tem muita grana lá. Tombense vai brigar até o final. Sampaio Corrêa está contratando, mas está mandando muita gente embora, né? Então, neste jogo aqui, entre entre Ituano e Avaí, para a Ponte Preta, por incrível que pareça, mesmo que a Ponte perca a posição, ser vitória do Ituano. Porque deixa o Avaí na 19ª posição com 14 pontos a 8 da Ponte. São 3 rodadas para o Avaí tirar essa vantagem. Ó, a Chape tem 18 pontos, mas tem só 17 jogos. A Chape também pode passar a Ponte Preta. O Tombense tem 18 pontos, mas só mais um jogo para fazer. Não pode passar a Ponte. Então, por causa do Tombense, a Ponte não entra na zona do rebaixamento, mesmo que tudo dê errado. Por exemplo, mesmo que o Ituano vença. O Ituano vença, vai a 23, passa a Ponte. O Sampaio Corrêa vai jogar contra o Sport, vence também, passa a Ponte. A Chape vence os seus 2 jogos, passa a Ponte. A Ponte vai terminar o primeiro turno na posição 16. A Ponte terminaria na posição número 16. Primeira fora da zona. Primeira fora da zona. Ficariam na zona do rebaixamento Tombense, Londrina, Avaí e ABC. A Ponte estaria, no pior dos cenários, a 1 ponto da zona do rebaixamento. No pior dos cenários. Então, fez... Como que você fala, Frank? Tirou o pedido? Mas o campeonato não acabou, eu entendo isso, entendo a preocupação. Nessa primeira parte aí, ele tirou o pedido. Mas estou com o Carlos, é isso aí. Vambora. Só a primeira parte. Bom, 10h14. André Luiz, o seu destaque final. Destaque final da Ponte, que após a derrota esta noite no estádio Rei Pelé, em Maceió, por 1-0, diante do CRB, gol marcado aos 33 da primeira etapa pelo Renato. A Macaca volta a campo somente no próximo domingo, dia 30 de julho, às 18 horas, no estádio Moisés Zucarelli, diante do Esporte Clube Vitória. Para esta partida, o técnico Felipe Moreira não poderá contar com o zagueiro Matheus Silva, que foi expulso no jogo de hoje, e vamos ver aí ao longo desses 9 dias como o treinador irá treinar e moldar a sua equipe. Já passando para o destaque final do CRB, o Clube de Regatas Brasil da cidade de Maceió, o Galo da Pajuçara, que venceu esta noite a Macaca por 1-0, e seu próximo compromisso será no próximo domingo, aliás, na próxima sexta-feira. Sexta-feira, dia 28/7, às 21h30, na Ilha do Retiro, diante do Esporte Clube do Recife, meu caro Carlos Corsato. Forte abraço a você, Marcelo, Frank Francisco, ao nosso querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Forte abraço a você, ouvinte, e
telespectador dos canais Futebol Interior e até a próxima, até lá. Valeu, esse André Luiz, o nosso repórter feliz. Deixa eu pegar aqui o destaque final do Frank Francisco. A Ponte perdeu para a equipe do CRB por 1-0 e agora aguarda aí o fechamento da rodada para ver em que posição termina a Ponte Preta neste primeiro turno. Bom, pessoal, infelizmente, mais uma derrota, né, Carlos? Mas eu gosto de olhar o copo com uma visão dele mais para cheio que para vazio, gente. Tá enchendo. Então é o seguinte, vamos nos manter firmes, torcendo para a Ponte Preta a favor, tá bom? A gente diverge aqui porque a gente quer ver a Ponte Preta bem. Eu não quero chegar no final do campeonato, como o Carlos falou, e dizer assim para vocês, eu tinha razão, viu? Ou ouvi de vocês, tá vendo, Frank? Tudo que você falou não se concretizou, a Ponte foi rebaixada. Então nós estamos torcendo para a Ponte sair dessa situação. Agora, uma coisa que é clara é que se nós continuarmos com o mesmo pensamento, com a mesma forma de agir, vai ficar tudo cada vez pior. A torcida tem que ir para o estádio, a torcida tem que apoiar os jogadores, você é o 12º jogador, tá certo? E cobrar quem tem que ser cobrado. Quem não fez o planejamento, quem não traz o jogador, é por aí que a coisa anda, tá bom? E ele também não é culpado sozinho, tá bom? Tem mais gente nessa história. A gente devia agradecer e pegar pelo pescoço as pessoas que trouxeram a nossa amada Associação Atlética Ponte Preta para o estágio que ela se encontra hoje. E não dá para tirar o nome de ninguém, tá? Aqui eu não tenho apologia para defender a A ou B, porque o meu negócio é Ponte Preta. Eu só sei dizer que ambos estão sempre juntos, mesmo que sejam em posições diferentes. A quem tem bom entendedor entendeu, né? Galera, boa noite, Carlão. Domingo que vem nós vamos estar junto aqui para, se Deus quiser, o início do segundo turno a Ponte começar pontuando bonito, com uma boa vitória. Beijo do gordo! Fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bom, o Marcelo já deu a ficha técnica do jogo e agora vem com o seu destaque final para CRB 1, Ponte 0. Valeu, Corsato! Valeu, Carlos. Abraço pra você, pra toda a nossa audiência. Você que concorda com a gente, que não concorda também. O importante é que você nos ouça e dê esse apoio pra gente aqui nessa transmissão. E eu espero que no segundo turno a Ponte possa fazer pelo menos mais 22 pontos. Um abraço, um excelente final de semana pra todo mundo. Amanhã estamos de volta por aqui com a Copa Paulista. Até lá, tchau. Tá certo, valeu, Corsato. Bom, o ouvinte que concorda ou discorda, mas saiba que aqui você tem voz, viu? Eu não vou continuar aqui, porque senão vai sair um slogan de uma outra rádio, né? Mas aqui você tem voz, tá bom? Pode ver por aí se as mensagens vão pro ar. Aqui todas, tá? Principalmente quando eu sei que a pessoa é Ponte Pretana, é do nosso time. Carlos Lemos Matozinho tá mandando um valeu aqui. Neuri Menezes, olha a situação abaixo da Ponte. Ele não venceu. ABC, Chapecoense, Tombense e Sampaio Correia. Carlos Lemos Matozinho, CRB tirou o pedido e bicho aos jogadores. Nota do Moreira hoje, o Roberto Santos, 0. Francisco Carlos Ungaretti tá com a gente aqui. Francisco, uma coisa é clara, fora o senhor Felipe, excelente pessoa e educado, nada pessoal. A culpa é do Frank, que quando usava o chapéu dava mais sorte pra Ponte. Tá dizendo aqui o Carlos Lemos Matozinho. Valeu! Obrigado a todo mundo que participou, que deu aí essa moral pra gente. Muito obrigado, viu? Ouvindo aqui a resenha e as nossas opiniões também. As suas também vão pro ar. Saiba que, com todo o respeito aqui, tá? Pode procurar aí, que em nenhum outro lugar a sua opinião vai pro ar como aqui. Bom, 10 da noite, mais 20 minutos. Então é isso, produção. Tá na hora de fechar o fim de jogo. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Muito bem, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que na Copa Paulista amanhã tem mais Ponte, viu? Amanhã tem mais Ponte. 5 da tarde, Copa Paulista, quarta rodada. Ponte Preta jogando contra o Primavera. O Oeste empatou com o Juventus 2-2 nesse momento. Primavera 7, 15 de Piracicaba 7, Red Bull Bragantino 4, Oeste 3, Juventus 2, a Ponte é a última colocada com 1 ponto. Ponte só joga contra o líder, né, do grupo amanhã e precisa vencer. Por quê? São 18 times nesse campeonato, os dois primeiros são 3 grupos de 6, né, passam os 2 primeiros e vão passar mais 2 dos 3 melhores colocados, terceiros melhores colocados. Então,
para formar 8 times para a próxima fase. A Ponte precisa, no mínimo, ficar na terceira posição para ter chance aí de ser uma das terceiras melhores colocadas, né? Então, se a Ponte vencer amanhã, a Ponte vai a 4 pontos. Aí ela passaria Juventus e Oeste. E aí, na terça-feira, tem 15 e Bragantino. Aí, né, ver o que vai dar nesse jogo aí para fechar esta rodada. Mas se a Ponte vencer o Primavera amanhã, a Ponte entra, né, na briga decididamente por uma das vagas aí na competição. Por enquanto, são 3 jogos com apenas 1 ponto, 2 derrotas e um empate conquistado no último jogo contra o Bragantino, né, com o gol do Christian Notô. Ele que fez o primeiro gol da Ponte nesta Copa Paulista. Amanhã às 4h30 estaremos aqui para trazer os detalhes deste jogo. O Gustavo Carvalho elogiando aqui a transmissão. Obrigado, Gustavo. O Roberto César Santos, parabéns a todos pela transmissão. E obrigado vocês aí, viu? Que nos ajudam aqui e ficam conosco, porque aqui você tem voz, né? Pode ser contra, a gente pode discordar da sua opinião, você da nossa, mas você tem voz. Vou insistir naquela frase, né? Que é pronta, mas que ela é bem legal para isso, né? Eu posso até discordar de suas palavras, mas irei defender até o final, darei o sangue, se possível, para que você as diga, as escreva, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. Com o Eduardo Bolacha na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. Direção comercial do Claudinei Corsi. Direção executiva do Elcio Paiola. Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. O Marcelo narrou, o André Luiz reportou e o Frank Francisco comentou a derrota da Ponte, 19ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, pelo placar de 1-0. Amanhã tem mais bola rolando, 4h30 para Ponte e Primavera no Majestoso, Copa Paulista, comigo, com o Mano Marcelo e com o Pedro Lino. E no domingo, 11 da manhã, mais bola rolando com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. Tem Guarani em campo contra o Atlético Goianiense, com toda a nossa turma, toda a equipe verde e branca, Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Claudinei Corsi e Albert Cavalcante. Daqui é isso, gente. Um abraço do tamanho do Majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine durante todo esse final de semana. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.